Alice, deputado Enio Verri estava aqui agora há pouco no plenário. Presidente. Queria repetir, presidente, qual é o projeto? É o item 5 da pauta, 1485. Acordo para aqui para votar? Novo da acordo para votar o 1485. Não entendi. Quem falou? O deputado, ele estava aqui, mas não está agora. Líder Enio. Ô, líder. Presidente, Pois não, deputada. na verdade, assim, foi feito sim, a semana passada, o presidente Rodrigo Maia se comprometeu a colocar em votação essa semana, e depois ele pediu a anuência dos líderes, assim, e colocaria em votação. Então, eu estou fazendo um apelo aqui para todos os líderes de todos os partidos, né, os deputados, alguns partidos de oposição tinham alguns questionamentos, muitos conversaram com a relatora, a deputada Grace Elias, que fez ajuste nos tênis, mas eu queria pedir encarecidamente para todos os líderes do partido da oposição deixarem a gente votar, porque a gente já está chegando no final da pandemia. Esse projeto é para duplicar os crimes contra a administração pública durante a pandemia. E queria pedir que quem não for a favor do projeto, vote contra, mas deixe a gente votar, porque muitos recursos estão sendo desviados. Eu agradeço muitíssimo. Presidente, só para esclarecer, o projeto que o senhor chamou agora, que poderá chamar, é esse? É o Foi defendido 1485. Pois não, deputado Jandira. Presidente, apenas dizer que, pela liderança da minoria, quero dizer que na base da minoria não há acordo com o projeto. Tem partidos que são contrários à votação do projeto. Então nós vamos enfrentar a pauta da forma como ela está. Medida Presidente. provisória número 950. Pois não, deputado Reginaldo. Não, eu quero corroborar com a Jandira. Tem divergência também no nosso partido e, portanto, achamos que podemos enfrentar o tema, mas não invertendo a pauta. Eu fui informado que havia acordo. Considerando que não há acordo, eu vou seguir a pauta na ordem colocada. Medida provisória número 958 de 2020, comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 162 de 2020 do Congresso Nacional, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 958 de 2020, que estabelece normas para a fiscalização do acesso ao crédito em mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19. Informa ainda que à medida foram oferecidas 149 emendas. Medida provisória 958 de 2020, discussão em turno único da medida provisória 958 de 2020, que estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. Pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer à medida provisória e às emendas de número 1 a 149 aprensadas, conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, concedo a palavra ao relator, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, deputado Marcos Pereira, esse projeto de lei de conversão da medida provisória 958 já foi divulgado o relatório pelos meios da Câmara, seguindo o regimento da Casa. Então, eu me permito, se o presidente concordar, de ir direto à conclusão do voto. Ante o exposto da comissão mista, votamos. Quanto à admissibilidade pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência na medida provisória 958 de 2020, pela inconstitucionalidade das emendas 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 38, 48, 53, 54, 56, 61, 63, 65, 67, 68, 97,
103, 117, 118, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 136, 144 e 145. Pela inadequação financeira e orçamentária das emendas número 1, 15, 71, 72, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 109 e 122. E pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 958 de 2020 e as demais emendas. Quanto ao mérito pela aprovação da medida provisória número 958 de 2020 e das emendas números 4, 6, 22, 26, 35, 37, 42, 43, 44, 46, 51, 58, 59, 60, 66, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 104, 105, 110, 111, 113, 116, 125, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 148 e 149, acolhidas parcialmente e integralmente na forma do projeto de lei de conversão a seguir apresentado e pela rejeição das demais emendas admitidas. Era esse o voto, senhor presidente. Senhor presidente, em nome da bancada do Novo, uma questão de ordem. Não, deputado, questão de ordem do Novo. Em que pese a bela leitura feita pelo eminente relator, nós temos uma questão de ordem em relação à matéria estranha e gostaríamos de fazê-la nesse momento, senhor presidente. O parágrafo 3º do artigo 100 do Regimento Interno da Câmara é claro ao preconizar: nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ou enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. A Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional também dispõe sobre a impossibilidade de inclusão de matéria estranha em medida provisória em seu artigo 4º, parágrafo 4º, ao dizer: é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. Vossa Excelência já consolidou esse entendimento em outras questões de ordem, suscitadas em outras sessões remotas recentes. O Partido Novo entende, assim, que os artigos 3º a 7º do PLV apresentado à MPV 958/2020 são matérias totalmente estranhas à medida provisória e, por isso, solicita a Vossa Excelência que considere tais artigos como matéria não escrita. Essa é a questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos recolher a sua questão de ordem, deputado Marcel, e vamos fazer a análise técnica. Se tiver pertinência, será, como já fiz em outras sessões, deferido. De fato, muito obrigado, deputado senhor presidente. Ricardo Barros, Vossa Excelência tinha pedido a palavra. Senhor presidente, primeiro saudar a todos os companheiros, pedir apoio para a minha função de líder do governo, que assumo hoje, para que possamos avançar aqui no Congresso, no sentido de Câmara dos Deputados, Senado, entregar ao povo brasileiro aquilo que nós temos, que é exatamente suprir os anseios da sociedade, entregar aqueles direitos que a Constituição estabeleceu e que nós sabemos precisamos de ter capacidade financeira para entregá-los. Então, vou apenas fazer essa saudação. Eu pergunto se há deputados inscritos para debater a matéria. Por favor. Sim. Sim, também. Vamos ouvir os debates. Vamos iniciar as discussões. Parabéns a Vossa Excelência pelo posto, desejo de sucesso. Competência Vossa Excelência tem. Passa-se a discussão. Deputado Arlindo Quinalha, para discutir a matéria. Está aí? Deputado Vicentinho, PT de São Paulo. Senhores deputados, em que pese meu grande, profundo respeito ao novo relator Rubens Bueno, nós levantamos vários senões a esta medida provisória e eu destaco aqui
especialmente o seu artigo 4, que gera perdas ao erário e sugere-se, portanto, no que se refere a um segmento que até agora não tem nenhum dado de que ele foi atingido, que é o segmento agrícola. Salvo engano, está ainda mantido esse artigo 4 com esta concepção. Nós precisamos tomar muito cuidado, pessoal. Qual é o cuidado? É que tem gente, segmentos, grupos econômicos, que se aproveitando de um momento grave como esse, nós precisamos dar atenção, reconhecer, fazer, não digo olho manso, ficar de lado. Precisamos apoiar os segmentos empresariais, mas com devido cuidado, porque muita gente se aproveita para adquirir benesses. E nesse sentido nós não temos condição de votar favorável a uma medida provisória como essa. Outro sim, senhor presidente, é a notícia da Polícia Federal dizendo que a acusação, a delação, o dedo-durismo do Palocci não tem nenhuma validade. Aos poucos, essa história vai se desmontando. Aos poucos, vai se comprovando a grande mentira que foi a Lava Jato. Além de ter causado profundo prejuízo econômico ao país, além das mentiras, das fake news, das mentiras colocadas, você percebe que se a justiça atuar equilibradamente, vai verificar que Dallagnol, o juiz Moro e tantos outros que participavam daquele vexame, a história vai mostrar que é uma grande mentira contra o maior líder da história do nosso Brasil, contra aquele que mudou os destinos do país quando o Brasil saiu do mapa da fome, infelizmente hoje voltou, quando criou universidades públicas, federais, escolas técnicas, e Bolsonaro nada faz, quando garantiu a oportunidade de pobres e negros serem doutores, hoje querem colocar um mecanismo militarista nas escolas, tecnicista, sem o apoio à liberdade de expressão e de pensamento. Então, eu espero que cada dia vá se desmontando. É verdade que quando a mentira é contada, inclusive pela Rede Globo e por toda a grande mídia, para que você possa desmenti-la, é um trabalho danado. Mas um dia a verdade vencerá. Obrigado. Deputado Ido Rocha. Bateria aqui. Olha aqui. Deputado. Está aí, Ido Rocha? Rogério Correia. Olha aqui com essa MP que nós estamos votando agora. Aí. Rogério Correia, Minas Gerais. Joseildo Ramos. Eu sou Joseildo. Obrigado, meu companheiro Vicentinho. Você é sempre solidário com os trabalhadores e os trabalhadores. Senhor presidente, está me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo, só não estou te vendo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu comecei a falar sobre as questões em apenas 3 minutos e eu quero reverberar o orgulho que temos de ter o SUS, mesmo fragilizado, e todos os profissionais, pesquisadores, cientistas, microbiologistas, epidemiologistas, reconhecidos no mundo todo, e a gente aqui ainda salvo pelo SUS. O Estado brasileiro, ele precisa de ter o respeito dos seus governantes. E é nesse momento que, depois da pandemia, nós vamos também precisar do Estado brasileiro, porque não será a iniciativa privada, repito, que vai redinamizar a nossa economia. Obrigado, senhor presidente.
Do Edmilson Rodrigues. Edmilson Rodrigues, está aí? Agora em Brasília são 2h30. Segue a ordem do dia desta sessão plenária virtual. Em pauta, a medida provisória 958, que estabelece normas para a facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de Covid-19. Boa tarde, senhor presidente. Sou a favor dessa medida provisória porque ela torna mais célere o acesso ao mercado de crédito e o processo de concessão de empréstimo por bancos públicos. Então, sou favorável a ela, sim. Muito obrigada. Deputado Marcon, PT do Rio Grande do Sul. Jandira, deputada Jandira. Sim, presidente. Essa medida provisória, presidente, penso que ela, a 958, que ela avança, ela é importante, essa medida provisória, e quero parabenizar o relator Rubens Bueno pelo fato de ter, inclusive, avançado no texto e ter acatado várias emendas, inclusive apresentadas por nós, PCdoB, e por partidos de oposição. Acho fundamental que as instituições financeiras facilitem o crédito sem maiores exigências e que possibilitem que as empresas e os que vão buscar o financiamento possam, de fato, fazer uso desse financiamento nesse momento dramático da economia brasileira, onde, aliás, não vemos iniciativas favoráveis à economia a partir do governo, né, e a partir do Ministério da Economia. Muito ao contrário, só vemos contradições. O Ministério da Economia que desmonta, o Ministério da Economia que não tem mais equipe, o Ministério da Economia que entra em contradição, inclusive, dentro do próprio governo, quanto ao papel do Estado, quanto ao papel dos bancos, onde, aliás, não há, da parte do ministro Guedes, favorecimento à sociedade, sim favorecimento aos bancos. Então, me parece que o relatório do deputado Rubens Bueno é um relatório que avança no sentido de favorecer quem busca o financiamento. Apenas acho que, de fato, a questão de ordem do novo se aplicaria bem ao artigo 4º, né, onde há um refis para um setor que já foi beneficiado na Lei 735. Ele não precisaria constar, de fato, nessa medida provisória, o artigo 4º. Eu acho que ele amplia para o setor agrário um refis que já está tratado em outra lei que precisa avançar no Senado. Não há necessidade da gente tratar, porque ele constitui, esse refis, de fato, ele se constitui numa matéria estranha, o que está posto no artigo 4º nesta medida provisória. Então, acho que ele avança em demasiado para o favorecimento de um setor, em particular, em especial, dentro do artigo 4º. Vejo que essa deveria ser deferida a questão de ordem para esse aspecto da lei, onde, de fato, não caberia a manutenção dentro do texto da medida provisória. No geral, penso que para vários setores, inclusive dentro da Lei Aldir Blanc, há uma definição de busca pelos agentes culturais, pelos artistas, como também outros setores de micro, pequenas empresas e outros setores pequenos produtores da agricultura familiar, de busca de financiamento, e as instituições financeiras públicas e privadas deverão atendê-los de forma facilitada, e que nesse momento é fundamental que a gente consiga avançar nessa medida provisória, mas de fato o artigo 4º não caberia, constituindo, como disse o Partido Novo, matéria estranha, este refis consolidado apenas nesse artigo, na minha opinião. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, está me ouvindo? Me ouve, presidente?
Estou ouvindo, pode falar, Ivan. Senhor presidente, o pessoal votaria favorável a essa proposta não fosse esse excesso, né, de privilégios a um setor rural que já é muito beneficiado, inclusive nessa questão do refis. Então nós estamos estudando ainda como votaremos, se destacaremos ou votaremos a favor. Mas eu quero aproveitar esse momento para mostrar nosso apoio e solidariedade aos 100 mil trabalhadores dos Correios que entraram em greve ontem à noite, né, em defesa da sua saúde, das suas condições de trabalho e contra a privatização dos Correios. Nós temos uma empresa secular, né, um patrimônio nacional, né, que tem servido ao povo brasileiro, mas é vítima do achaque de políticos profissionais, de um lado, e da tentativa sempre presente de privatização dos Correios. Nós queremos, inclusive, lembrar que os Correios são uma empresa enorme, né, que tem um lucro grande na parte que trata do e-comércio, ou seja, nas entregas hoje eletrônicas, que é o filé, que é onde os privatistas querem morder, mas nós temos que entender que o Correio é o conjunto, é a entrega da correspondência, é a entrega de produtos e, certamente, a distorção dos estados que têm menos demanda. Então, para isso existe a situação cruzada, ou seja, os subsídios cruzados é que dão equilíbrio a isso. Mas nós também queríamos nos solidarizar com a federação e com os sindicatos dos Correios que foram à greve por causa da retirada, da negação de 70 cláusulas do acordo coletivo, entre eles o risco adicional de 30%, a indenização por morte, o vale alimentação, auxílio creche, auxílio para filhos com necessidades especiais e licença maternidade de 180 dias. Além do que, a categoria vem passando por uma feroz precarização, porque o que está se vendo no meio da pandemia é o vírus. Eles estão expostos à pandemia e a empresa cada vez mais querendo reduzir direitos que são dos trabalhadores dos Correios. Por isso quero manifestar, em nome do pessoal, todo o apoio à greve dos Correios e que os Correios voltem atrás nessa deliberação de suspender o acordo coletivo na prática, né, e precarizar os serviços públicos e recuar nessa ideia de cuidar com o Estado brasileiro e a privatização dos Correios, não a privatização dos Correios. Deputado Márcio Gerri, PCdoB da Bahia. Está aí? Senhor presidente, deputado Esquevinato, pelo PP. Deputado, nós estamos chamando os oradores aqui para discutir a matéria. Não é para orientar ainda não, tá bom, Esquevinato? Tá bom então, guardamos. Deputado Pompeu de Matos, PDT de Minas, de Rio Grande do Sul. Mas a merda é que é na... Érica Cocai. Tá aí? Libera... Aí foi, agora vai. A medida provisória ela é importante porque ela facilita o crédito. E no momento que nós temos uma pandemia extremamente grave no Brasil, e nós não temos nenhum tipo de orientação central, nem para enfrentar a crise sanitária, nem tampouco para enfrentar a crise econômica. Basta lembrar que em 2019, em junho, nós tínhamos 93,3 milhões de pessoas ocupadas. Hoje nós temos 10 milhões de pessoas ocupadas a menos. Não há proposta, portanto, do governo para fazer o enfrentamento da pandemia. E o Brasil sofre a gravidade desta pandemia, que é muito mais acentuada do que em outros locais do mundo. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas tem por volta de 14% de óbitos de todo o mundo, concentrados aqui no Brasil. Portanto, nós somos favoráveis e há que se corrigir a medida provisória e o relatório,
em função da supervalorização inexplicável do setor do agronegócios. Então, portanto, é preciso fazer correções, mas nós somos favoráveis à medida provisória. E somos favoráveis também à solidariedade a uma menina de 10 anos. Uma menina de 10 anos que foi vítima de violência sexual desde os 6 anos de idade. Uma menina que teve roubada a sua própria infância, que foi tratada como se não fosse sujeito de direito, esta condição que é prevista na nossa legislação, que também diz que é preciso termos a proteção integral. E essa menina vem sendo revitimizada, foi chamada de assassina essa menina, essa horda da barbárie que se expressa e tenta aprofundar a dor desta menina e ao mesmo tempo faz pactos silenciosos com o próprio agressor, que felizmente foi preso, porque é preciso romper toda a impunidade. Essa impunidade que naturaliza a violência sexual contra crianças e adolescentes a cada 1 hora nesse Brasil. 4 meninas de até 13 anos são vítimas de violência sexual. Os dados do DataSUS, eles pontuam que a maior parte das vítimas de violência sexual são crianças e adolescentes, e 80% ou mais de 80% são do gênero feminino. Portanto, são tantas discriminações, são tantas violências que se traduzem quando nós temos uma criança que é vítima desse tipo de violência. Portanto, a interrupção da gravidez prevista na nossa legislação, onde este caso e essa menina tem um atendimento dos dois aspectos, onde se prevê a interrupção legal da gravidez, a preservação da sua própria vida. A vida dessa menina importa sim, e parece que não importa, parece que não existe uma menina que está vítima de tamanha violência, e também o fato de haver e ter havido uma violência sexual. Por isso eu diria, é preciso acabar com o obscurantismo que vai arrancando e ferindo corpos de tantas meninas no nosso país. Obrigado. Deputado Reginaldo Lopes. Presidente, deputados e deputados, essa medida provisória, ela busca facilitar o crédito, né? Pensando aí a questão da regularidade fiscal, eleitoral, tributária, trabalhista, no período da pandemia. Eu acho que é positivo, nós precisamos fortalecer a economia brasileira, dar tranquilidade, previsibilidade a todos os setores econômicos. Essa medida atende a micro e pequena empresa, a média, a grande empresa, o pequeno agricultor, também o grande agricultor. Porém, tive a oportunidade de falar com o relator, acredito que o artigo 4º deveria ser retirado, porque não pertence a esta matéria. Tem projeto de lei sendo debatido para discutir o refins da dívida de crédito rural e, portanto, nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, compreende que é positivo, vai encaminhar favorável à medida provisória, porém vai destacar, né, este artigo. A gente faz um apelo aqui para que o relator pudesse suprimir e retirar do projeto de convenção a medida provisória. Também achamos exagerado o prazo de comprovação de 5 anos, na verdade, não precisar de comprovar a regularidade no imposto territorial rural, né, nos últimos 5 anos. Eu acho que razoável 1 ano por causa da pandemia, ou até 2 anos, mas 5 anos eu acho que não é educativo. Inclusive, nós vamos abrir um debate sobre esse imposto importante, quando a gente avalia o sistema tributário brasileiro. Hoje, ele é um imposto que fica no subnacional do município, mas a sua arrecadação está muito aquém da possibilidade de contribuir com o país e com as políticas públicas, em especial com o equilíbrio das contas do município. Portanto, nós entendemos que também deveria rever esse prazo de exigência de regularidade do imposto territorial rural. Então,
esses são os destaques que nós vamos, de fato, debater com o plenário. Pensando na máscara aí, né? É foda isso, né? Deputado Ricardo Silva. Tá bom. Mas tá bom, um beijo, querido. Tchau. Oi, você tá boa? Senhor presidente Marcos Pereira, primeiro dizer que Vossa Excelência fica muito bem nessa cadeira de presidente. Parabéns pela condução dessa sessão aqui na Câmara Federal. Dizer, senhor presidente, primeiro que, claro, nosso voto favorável a essa medida provisória que facilita o acesso ao crédito, mais do que importante para o nosso Brasil. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, manifestar uma preocupação. Eu estou em minhas mãos com o ofício da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, visto que na Assembleia Legislativa de São Paulo está tramitando um projeto de lei 1339/2020, aliás, /2019. Esse projeto de lei agora conta com o ofício do Tribunal de Justiça, e eu falo aqui na condição de oficial de justiça que sou, com muito orgulho, para diminuir a taxa que é voltada para custear o trabalho do oficial de justiça, colocar em 5%. Eu quero dizer aos senhores que se a Assembleia Legislativa aprovar esse projeto com a sugestão do Tribunal de Justiça, nós teremos, podem anotar aí, o fim da carreira dos oficiais de justiça no estado de São Paulo. E a própria justiça vai se arrepender, porque é o oficial de justiça que é a longa mão do juiz. Vai se arrepender de querer precarizar dessa maneira o trabalho dos oficiais de justiça do estado de São Paulo. Eu sou da categoria. Dessa tribuna da Câmara, eu peço apoio dessa casa para que nós não possamos permitir nenhum ataque à nossa justiça. Afirmar que os atos dos oficiais diminuíram é uma grande mentira, ou, para não dizer mentira, senhores, senhoras, é um desconhecimento. Confunde-se ato com cota. As cotas podem ter diminuído porque agora tem mandados agrupados que o oficial de justiça muitas vezes cumpre dentro de uma cadeia, um pacotão assim de mandados, e não ganha mais por isso. Diz o Tribunal de Justiça que aumentaram os custos com os Correios, mas não mostra quais custos são esses. Na verdade, os atos judiciais aumentaram, senhor presidente. O que nós tivemos foi o Juizado Especial Cível, que agora tem comunicação eletrônica. Não diminuíram os atos dos oficiais de justiça, não. Eu, antes de chegar nessa Câmara, estava no tribunal, que aliás tenho muito orgulho de ser concursado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal da América Latina, com juízes sérios, desembargadores honrados, funcionários honrados, mas eu não posso permitir um ataque à justiça do Estado de São Paulo na figura dos oficiais de justiça. Portanto, nosso protesto dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Bibo Nunes. Arlindo Quinalha. Vai ser a Sandra? Vai ser a Sandra. Está aí? Ela está no avião. Só liberar o microfone, Arlindo. Foi bem. Bem, nervoso, que eu sou oficial. Agora foi. Tá bom, eu vou... Passa o artigo. Pode falar. Que eu vou dizer por que eu quero a preferência. Bem, boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. Então, obrigado por me dar novamente a oportunidade. Eu tive problema técnico e finalmente saneado. A medida provisória 958, ela praticamente encerra seus efeitos por esses dias. Portanto, tudo aquilo que ela poderia produzir de bom já produziu. E nós avaliamos como de fato benéfico para o setor produtivo que não fossem exigidos, como em tempos normais, durante o tempo de pandemia, todos aqueles mecanismos que, de certa maneira, burocratizam e acabam atrasando a concessão de crédito. Nós cumprimentamos o senhor relator
Mas tem um item que já foi aqui mencionado por outros colegas, que é especialmente o artigo 4º, que produz mais um refis para o setor agrícola, porque diz textualmente que haverá desconto para até final de dezembro quem puder, digamos, quem escolher pagar a sua dívida inscrita como dívida ativa da União. Assim sendo, a nossa opinião é que deve ser mantida a medida provisória original, porque vários partidos, inclusive nós, estamos de acordo, porque quando se facilita para a concessão e a obtenção de empréstimo, nós estamos falando da manutenção do emprego, nós estamos falando numa retomada mais rápida da economia, nós estamos falando em diminuir o sofrimento que já é muito grande de milhões de brasileiros. Finalmente, senhor presidente, para concluir, também me solidarizo com a greve dos trabalhadores dos Correios, num momento difícil de se fazer greve, onde o governo busca privatizar empresas altamente rentáveis como a Petrobras, como a Eletrobras. Portanto, em tempos normais, esta é uma luta que já seria fundamental. Durante a pandemia, ela se torna, eu diria, uma luta praticamente heróica, pelo isolamento que todos os trabalhadores estão, isolamento social, e também, de certa maneira, isolamento político, porque muitos gostariam de ir às ruas, mas por prudência, por causa da pandemia, não vão. Assim, nos solidarizamos, desejamos sucesso aos trabalhadores dos Correios, que nesse momento fala também em nosso nome. O deputado Paulão, Alagoas, PT. Nós vamos apoiar pelo... Tá aí? Mas o Márcio é aquele... Tá. Oi, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, boa tarde. Queria cumprimentar todos os nossos pares. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria aqui prestar solidariedade à família do deputado federal do PSDB de Minas, Caio Nácio, que faleceu. Ele que foi colega nessa casa, eu tive muitas contradições no campo ideológico com ele, mas uma pessoa que a gente tinha o respeito natural da democracia, que infelizmente o Poder Executivo não compreende através do seu presidente. Então, prestar solidariedade. Ao mesmo tempo, a medida provisória do deputado Bueno relator, é importante aprofundá-la. O PT defende que se vote com destaques, ou seja, ressalvas, conforme todos os colegas que me antecederam. E a outra questão é prestar solidariedade, uma categoria fundamental, que são os trabalhadores de uma empresa pública considerada mais querida do Brasil em qualquer pesquisa, que é os Correios. Os Correios conseguem chegar em cada município, desde a correspondência mais simples e até o e-commerce, que hoje em dia é a nova modalidade digital. Infelizmente, quem está à frente do Correio é um general que deveria fazer a defesa da soberania nacional, mas é mais um entreguista que coloca na bacia das almas uma empresa querida, estratégica, que tem o apelo e o carinho do povo brasileiro. E o que está em jogo é uma conquista de décadas dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que, diga-se de passagem, principalmente os carteiros, que têm um salário abaixo da média em relação às outras categorias, e, infelizmente, neste momento, até os direitos conquistados, quando tem um impasse num conflito capital-trabalho, você preserva os direitos sociais. Nem isso está sendo preservado. Então, um ato que atenta à soberania nacional. Então, a gente repudia o presidente do Correio, o general de pijama de plantão, que
É um lesa-pátria que não tem defesa do Correio, pelo contrário, ele quer desmontar os Correios, e a responsabilidade, sim, do presidente da República, porque num momento de pandemia, a gente quer colocar uma empresa estratégica para o povo brasileiro e principalmente a população mais pobre, não só no serviço de entrega, de correspondência, mas muitas vezes como correspondente bancário, quando o sistema financeiro não quer atuar. Então, minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Correio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado Danilo Forte. Deputado Arnaldo Jardim, tempo de líder do Cidadania. Encerrada a discussão. Declaro encerrada a discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero retomar um tema aqui que esta casa acabou se debruçando sobre isso, não só esta casa, o Congresso Nacional, quando na sessão do Congresso da semana passada, senhor presidente, nós acabamos optando por derrubar um veto que havia sido aposto pelo senhor presidente, a taxação dos CBIOS. Só para recordar a todos, os CBIOS são exatamente o instrumento, é a moeda do RenovaBio. RenovaBio, a política aprovada por esta Casa, pelo Senado, sancionado pela presidência, que instituiu todo um programa de valorização dos biocombustíveis. Que biocombustíveis nós estamos falando, senhor presidente? Nós estamos falando do etanol, mas também falando do bioquerosene, falando também do biodiesel e do biogás. Matérias que colocam o Brasil na fronteira e na vanguarda internacional do ponto de vista de volume de produção, do ponto de vista de tecnologia com relação aos biocombustíveis. Isso ajuda o Brasil destacadamente a cumprir as metas de diminuição da emissão de gases de efeito estufa, cumprindo assim aquilo que é o protocolo assumido junto às outras nações e junto à COP21, de redução gradativa da emissão de gases poluentes, favorecendo o combate às mudanças climáticas. Dentro disso, senhor presidente, nós tínhamos, além dessa questão, que definiu, então, quando se derrubou o veto, na taxação de 15%, como são os outros títulos imobiliários que devem incidir sobre a renda dos CBIOS, nós tínhamos que tratar de um outro dispositivo, é o volume de CBIOS. O Conselho Nacional de Política Energética já tinha definido há um ano atrás todo o cenário daquilo que significam metas de descarbonização, retirada de carbono da atmosfera, retirada de carbono daquilo que marca a nossa matriz de transporte, matriz energética, com aquilo que era casado, portanto. Diminui-se tanto de emissão de carbono, se emite CBIOS em função disso. Essa pandemia impactou todas as atividades econômicas. Uma delas, exatamente a referente ao volume de emissão de CBIOS. Submetida à consulta pública, hoje o Conselho Nacional de Política Energética acabou tomando uma decisão. Eu não festejo essa decisão. Ela significou um corte muito drástico no volume de CBIOS, portanto, nas metas de emissão, nas metas com relação à descarbonização da nossa economia. Eu espero que, a par dessa decisão que se toma hoje, nós possamos continuar mobilizados, demonstrar com fatos, imagino no começo do ano que vem, de que a nossa queda da atividade econômica, do consumo de combustíveis, não será tão drástica como o cenário imaginado, o que nos possibilitará, senhor presidente, exatamente revermos e ampliarmos essas metas de descarbonização da nossa economia, combate às mudanças climáticas e emissão dos CBIOS. E com relação à matéria que daqui a pouco vamos entrar no momento de deliberação, senhor presidente, quero destacar aquilo que foi o dedicado trabalho feito pelo deputado Rubens Bueno, que, integrando a nossa bancada, parlamentar por todos conhecido, fez um belo trabalho na 958, que nós, daqui a pouco, vamos passar a deliberá-la. Muito obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Deputado Paulo Pimenta, não chegou aqui a delegação, viu? Não, ainda não.
Mas agiliza lá enquanto eu tomo aqui uma decisão. Decisão do presidente. Comunica ao plenário que a medida provisória número 958 de 2020 recebeu 126 emendas. Na esteira do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.127, ocorrida em 15 de outubro de 2015, e nos termos do artigo 7º, 2 da Lei Complementar 95 de 1998 e dos artigos 55, parágrafo único e 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, considero como não escritas as emendas de números 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 31, 37, 38, 43, 48, 52, 56, 75, 61, 63, 70, 71, 97, 129, 130, 132, 136 e 149. A emenda de plenário número 2, bem como os artigos 4º, 5º e 6º do projeto de lei de conversão, por não guardarem relação temática com a medida provisória número 958 de 2020. No que se refere à questão de ordem do novo, esclareço por oportuno que consideramos matéria estranha os artigos 4º e 6º que tratam de renegociação de dívidas rurais, concessão de descontos para liquidação, lei número 13.340 de 2016 e crédito fundiário PNCF e FTRA, respectivamente. E também o artigo 5º, que suspende a cobrança de parcelas dos débitos negociados com a União durante o período do estado de calamidade pública em relação aos contribuintes que aderiram ao Programa de Regularização Tributária Rural. De forma análoga, não consideramos como estranhas medidas que, de alguma forma, possam contribuir para a facilitação do crédito, como é o caso do artigo 3º, que padroniza a cobrança de emolumentos para registro de cartório das garantias oferecidas ao crédito rural, facilitando a sua concessão, e do artigo 7º, que inclui medida que busca reduzir o problema da venda casada, reciprocidade, no crédito rural, que restringe a sua ampliação. Chegou aí? Paulo Pimenta, pelo PT, pela liderança do PT. Aproveitando apenas para agradecer Vossa Excelência pelo retorno e pelo acolhimento naquilo que foi mencionado há pouco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Tempo de líder do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna, senhor presidente, para, mais uma vez aqui, denunciar um fato, do nosso ponto de vista, inaceitável, revelador da seletividade, da impunidade, a maneira como o Conselho Nacional do Ministério Público e outros órgãos do sistema de justiça protegem crimes e ilegalidades cometidas pelos procuradores da chamada Operação Lava Jato, em especial pelo doutor Deltan Dallagnol. Senhor presidente, há 4 anos atrás, senhor presidente, 4 anos atrás, foi aquela famosa entrevista coletiva do PowerPoint. 4 anos, deputado Afonso Mota. Na mesma semana, a defesa do presidente Lula fez uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público, com um pedido de liminar. Por incrível que pareça, senhores deputados, senhoras deputadas, por mais inacreditável que seja, esse tema entrou na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público para julgamento 40 vezes. 40 vezes a defesa se organizou, os advogados estiveram apostos e foi retirado da pauta. Em 40 oportunidades. Pasmem os senhores e as senhoras. No dia 14 de setembro agora, o assunto prescreve definitivamente. As penas menores possíveis já prescreveram todas. A última pena que ainda poderia ser aplicada prescreve no dia 14 de setembro.
o assunto estava na pauta de hoje. Eram 3 processos. Um foi retirado da pauta pelo Celso de Mello, outro foi retirado da pauta pelo ministro Fux, mas o assunto do PowerPoint está na pauta. A defesa, pela 41ª vez, estava a postos e, lamentavelmente, mais uma vez, na manhã de hoje, o assunto foi retirado da pauta. Ora, senhor presidente, imaginem, vossas excelências, se um cidadão qualquer tivesse um assunto de seu interesse para ser julgado e em 40 vezes, 40 oportunidades o Ministério Público Federal tirasse da pauta para que alguém não fosse julgado. Permitisse que todos os prazos fossem vencidos e que todas as denúncias pudessem prescrever sem análise. Senhor presidente, o ex-ministro Sérgio Moro, em várias oportunidades fizemos representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça, particularmente pelo crime cometido quando ele divulgou as interceptações telefônicas da então presidenta Dilma. Quero que vossas excelências saibam que ele deixou de ser juiz. Em dezenas de vezes esse tema entrou na pauta e foi retirado sem que nunca a representação fosse analisada. Portanto, é uma prática corrente. Os órgãos do Poder Judiciário se omitem. O Conselho Nacional de Justiça, senhor presidente, vossa excelência me desculpe, mas se acovarda. Não é razoável, mesmo os senhores e as senhoras que porventura não concordem com as ideias que nós defendemos. Eu pergunto a vossas excelências, é razoável em 40 oportunidades, 40 oportunidades a matéria entrar na pauta, em 40 oportunidades os advogados se prepararem, estarem a postos da audiência, e todas as sessões o assunto ser retirado da pauta? É razoável, senhoras e senhores? Agora, no dia 14 de setembro, vão prescrever todas as possibilidades de responsabilização do Deltan Dallagnol, e nenhuma sessão do Conselho Nacional do Ministério Público ao longo desses 4 anos permitiu que a representação fosse analisada. Nós não estamos nem falando que se ele seria punido ou não, mas sequer analisada. Olha, senhor presidente, senhoras e senhores, isso é uma vergonha. Isso mostra seletividade. Isso corrói a credibilidade do sistema de justiça. Isso apequena o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso mostra a covardia, como sempre foi tratado o presidente Lula, pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol e por esses chamados Golden Boys de Curitiba. Eu pergunto a vossas excelências, acham razoável em 40 oportunidades esse tema ser incluído na pauta? Em 40 oportunidades ser retirado? Nós ainda estamos durante a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Se não for julgado hoje, este assunto vai prescrever. E o doutor Deltan Dallagnol, mais uma vez, vai sair impune diante da covardia dos órgãos de fiscalização. Eu digo a vossas excelências aqui, de forma muito transparente, é melhor fechem o Conselho Nacional do Ministério Público. Se isso é um órgão de controle, se isso é um órgão de fiscalização, de correição, e que permite que em 40 oportunidades, ora, senhor presidente, recentemente teve um outro caso daquele procurador, Diogo Castor, que pagou laranjas lá em Curitiba para botar os outdoor de autoelogio. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público analisou, chegou à conclusão que ele era culpado, mas já tinha vencido o prazo de prescrição e, portanto, nada mais podia ser feito. Será
O que será que esses procuradores diriam se isso fosse utilizado por qualquer cidadão ou qualquer cidadã para impedir que a justiça pudesse analisar uma determinada conduta sua? Lembro a vossas excelências que quando o presidente Lula foi julgado no TRF4, haviam centenas de processos na frente. E numa canetada, passaram na frente aquele inquérito, violando uma própria jurisprudência do tribunal, e numa pressa jamais vista, julgaram aquele processo. Agora, quando se trata de julgar Sérgio Moro, quando se trata de julgar Deltan Dallagnol, não é só atraso, é uma verdadeira gincana, é um verdadeiro escândalo. E a mídia, a grande mídia, calada, acovardada. Eu mais uma vez pergunto a vossas excelências, se fosse um dos senhores e as senhoras que tivesse um tema para ser julgado, vossas excelências acreditam que algum procurador permitiria que o assunto fosse retirado da pauta 40 vezes? Vossas excelências acreditam que o Conselho Nacional do Ministério Público ou qualquer procurador permitiria, numa ação de responsabilização criminal ou civil de algum cidadão, que o tema fosse retirado da pauta 40 vezes, para que ele pudesse prescrever, sem que o autor dos delitos pudesse responder pelos crimes eventualmente cometidos? Então, senhor presidente, eu venho à tribuna da Câmara dos Deputados para pedir em alto e bom som ao Conselho Nacional do Ministério Público que inclua na pauta de hoje, que não se acovarde diante da pressão da Lava Jato, que não apequene essa instituição importante criada pelo sistema judicial brasileiro, que tenha coragem, não de condenar ou de absolver, mas de julgar, de permitir que as denúncias sejam analisadas e que não permitam que o país fique manchado com este manto espúrio de uma impunidade corporativa e criminosa que abala a seriedade e a credibilidade do sistema judiciário brasileiro. É isso que eu gostaria, senhor presidente, chamar a atenção dessa casa, chamar a atenção da sociedade brasileira, chamar a atenção da imprensa, para que a gente não permita, pelo menos não permita calado, esse verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira que nós estamos assistindo no Conselho Nacional do Ministério Público. Se isso acontecer hoje, será a 41ª vez. E no dia 14 de setembro, não haverá mais possibilidade de nada, porque os prazos estarão prescritos e o senhor Deltan Dallagnol sairá livre, leve e solto dos crimes cometidos na famosa coletiva do PowerPoint, sem que jamais sequer fosse analisado a sua conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Pimenta. O relator está preparando ainda aqui o parecer. Eu pergunto se algum dos líderes inscritos gostaria de fazer uso agora da palavra. Deputado Ricardo Barros, líder do governo, Perpétuo Almeida, doutor Jaziel. Para fazer? Ricardo Barros pela liderança do governo. Você que nos acompanha na rádio, na TV Câmara e também na internet, muito boa tarde. Eu sou o Carlos Oliveira. Agora fala pela liderança do governo o deputado Ricardo Barros. Senhor presidente, vou atender o seu pedido, colaborar com os trabalhos aqui, fazer uso da palavra na liderança do governo. Quero agradecer muito a confiança do presidente Bolsonaro em ter me convidado para ser líder do governo na Câmara dos Deputados. No meu 6º mandato, eu já fiz aqui uma trajetória muito dedicada nesta função. A função do líder do governo é formar maioria, agregar, convencer, ceder, para que haja o entendimento e que o conjunto dos partidos possa, por maioria,
aprovar as matérias aqui na casa. É evidente, senhor presidente, que para isso é preciso o apoio de todos. Então eu peço aqui, minha primeira palavra aos nossos colegas deputados, aos meus colegas deputados, é pedir apoio. A função de líder do governo é a função de fazer aprovar as matérias que permitirão entregar aos brasileiros aqueles compromissos que o presidente que o povo escolheu fez. E o presidente que o povo escolheu, com propostas de governo, para entregá-las à população, precisa do apoio do parlamento, precisa aprová-las aqui nessa casa. Então, nesse sentido, eu peço a cada parlamentar do governo ou da oposição que nos apoie, que nós tenhamos diálogo aberto, que nós tenhamos sinceridade, franqueza e lealdade. Lealdade, deputado Evair, é uma das qualidades que o ser humano precisa ter. Mas se não tiver lealdade, não precisa ter nenhuma outra. Porque é impossível a convivência com quem não é leal. Então, nesse sentido, é que eu peço aos colegas que nós conduzamos os nossos trabalhos com lealdade, com transparência e com clareza. Sim, sim, não, não. Né? É melhor para todos. Evita momentos de explosão, momentos de inflamação, como aconteceram muitos aqui nesse plenário que eu assisti durante esses longos anos de convivência e que não são úteis para a democracia. Eu tenho uma relação com o meu partido, eu sou tesoureiro nacional dos progressistas, né? Em todos os governos, o partido me indicou para compor liderança de governo. E no governo Temer, para ser ministro da Saúde. Então, desde lá de Fernando Henrique, quando eu fui vice-líder na Câmara, líder no governo no Congresso, o presidente Lula, fui vice-líder do governo na Câmara, a presidente Dilma, fui também vice-líder do governo na Câmara. Então, por que isso? A pessoa fala, mas qual é o sentido disso? O sentido disso é dar governabilidade ao governo que se elege. O nosso sistema é um presidencialismo de coalizão. O nosso sistema exige maioria, 3/5 para uma emenda constitucional. E os presidentes da República nos últimos períodos têm sido eleitos com 10% apenas dos parlamentares na Câmara e no Senado. Obviamente, exige a articulação. E essa articulação ocorre da forma mais clara e transparente possível, né? Que é uma articulação de coalizão, participação e inclusão dos programas partidários de cada partido da coalizão nas ações de governo. É muito importante que nós façamos um bom relacionamento aqui com os estados e municípios. É muito importante que o Congresso entenda a autonomia dos estados e municípios, que não imponha aos estados e municípios obrigações, porque eles têm autonomia. Tem sua lei orgânica no município, tem a sua Constituição Estadual, e, ora, eles têm que exercer a sua autonomia. Então, uma relação respeitosa, progressista entre os poderes. E com o Judiciário e o Poder Executivo. Também, aqui é o Congresso Nacional. Eu estou aqui para representar o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro, cujo governo é apoiado por uma ampla coalizão de partidos representados nessa casa. Então, para todos vocês, meus colegas parlamentares, eu peço apoio, bom relacionamento com o Senado Federal, respeito à autonomia das casas, e com isso nós vamos construindo aqui as soluções que os brasileiros esperam. O novo programa, o Renda Brasil, né, que será um programa muito mais amplo, porque identificamos nessa pandemia muito mais brasileiros que precisam da ajuda do governo, que existem e que precisam de assistência. Então, retomada a economia, muitos deles não precisarão mais, vão retomar suas atividades que tinham anteriormente. Mas é assim que nós queremos construir o avanço, né, da sociedade brasileira, com diálogo, com muita
determinação e muito trabalho, porque esse trabalho nosso de parlamentar, vocês sabem, é um trabalho extenuante, nos exige de segunda a segunda atenção aos nossos interesses, seja aqui no Parlamento em Brasília, seja nas nossas bases eleitorais. Eu peço, então, que nós avancemos. Quero dizer que o líder Vitor Hugo sai com um troféu, aprovou a reforma da Previdência, né? Um parlamentar muito qualificado, muito preparado, muito bem formado, que cumpriu aqui o seu papel, e eu faço um trabalho de continuidade. Não estou na liderança para mudar, estou para continuar o trabalho que vinha sendo realizado e respeitar os acordos que foram firmados pelo líder Vitor Hugo e pelos senhores líderes anteriormente. Demos o desafio principal agora, a reforma tributária. Relator, líder Aguinaldo Ribeiro, que é um parlamentar de grande expressão nessa casa, né? Ele certamente produzirá, até o final de setembro, na nossa expectativa, um texto e nós vamos votar. É uma plataforma da eleição do presidente Rodrigo Maia a votação da reforma tributária. Ele se comprometeu com isso, é uma agenda do nosso parlamento e que coincide com a agenda do Executivo. Então, temos tudo para avançar nesse sentido, temos tudo para prosperar no sentido de dar aos brasileiros um sistema tributário mais justo, um sistema tributário mais simples, um sistema tributário, né, que tribute mais os ricos e menos os pobres, porque é o óbvio, e assim nós vamos poder sustentar melhor os inúmeros benefícios que a Constituição brasileira dá aos nossos cidadãos. São muitos benefícios que estão lá na Constituição e que nós temos a obrigação de entregá-los para cada um. Vamos, com o ministro Pazuello da Saúde, continuar aqui votando todas as matérias que são referentes à Covid. O presidente Bolsonaro colocou recursos ilimitados no Ministério da Saúde para o combate à Covid e também muito mais recursos para a atenção às pessoas. O presidente Bolsonaro se preocupa em cuidar das pessoas, não só na saúde, como na renda, na capacidade de sustentar com dignidade sua família, na capacidade, né, de poder, com o nosso auxílio emergencial de R$600 para os informais, ou com a redução ou suspensão de contrato da folha de pagamento para aqueles que têm a carteira assinada, ou com o Pronamp e outras ações de crédito para os empresários, né, que precisam manter as suas empresas vivas para que a recuperação econômica se dê mais rapidamente. Bolsonaro não teve limites, o presidente, para aportar recursos. Já são 700 bilhões que estão alocados no orçamento de guerra aprovado por este parlamento para que a epidemia seja combatida. Mas janeiro de 2021, temos um orçamento regular, temos teto de gastos, temos ajuste fiscal e vamos respeitar a diretriz de equilíbrio fiscal que o Brasil vinha adotando. Quando nós falamos que a taxa Selic saiu de 7% para 2%, presidente, nós estamos falando em 400 bilhões de reais que nós deixamos de pagar de juros anualmente para rolar a dívida. Esses 400 bilhões de reais vêm para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, né, para a geração de empregos. Então, o que nos permitiu baixar o juro de 7% para 2%? O teto de gastos, o compromisso com o ajuste fiscal. Então, é isso que vai acontecer, né? Tá, essa discussão sobre fura-teto ou não fura-teto, não tem fura-teto. Vem um crédito, sim, mas vem com remanejamento de recursos de outras áreas. Não é um recurso a mais que vai ser gasto. E nós vamos apreciar esse crédito aqui na casa para que haja investimento, sim, no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Infraestrutura, né, no Ministério do Turismo, porque isso é necessário para gerar empregos, para manter a economia e para que nós possamos dar aos brasileiros um Brasil melhor. Eu sei que esse é o compromisso de todos os parlamentares dessa casa. Todos viemos aqui motivados por poder colaborar, contribuir para que o Brasil do amanhã seja melhor que o Brasil do hoje.
para que o Brasil dos nossos filhos e nossos netos seja um Brasil mais próspero, altivo e desenvolvimentista. Portanto, é esse o meu compromisso, presidente, que eu faço aqui como líder do governo na Câmara, que assumo hoje a função. Agradeço muito a confiança do presidente Jair Bolsonaro, que me permitiu ocupar esta posição. E deixo aqui o meu compromisso de trabalhar incansavelmente para alcançar os objetivos traçados pelos líderes dessa casa, pelo povo brasileiro e pelo nosso governo. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, líder. Gostaria de desejar boa sorte nessa empreitada, que o senhor possa escutar todos os parlamentares com a atenção que sempre dedicou. Seja bem-vindo a essa função que tantos nós aqui precisamos dessa liderança, que tenho certeza que o senhor fará muito bem. Conceda a palavra primeiramente, eu pedido aqui o Bibo Nunes e, na sequência, aos demais parlamentares que aqui pediram. Também tem um online, a gente fazendo um revezamento, tudo bem? Deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente Luiz Miranda, satisfação. Quero desejar sucesso ao novo líder do governo, deputado Ricardo Barros, que faça um bom desempenho e conte comigo. E quero dizer também da minha felicidade em ver o presidente Bolsonaro crescendo a cada dia nas pesquisas de popularidade. E na última pesquisa que nós tivemos com relação a 2022, Bolsonaro é imbatível em qualquer cenário. E digo mais, a esquerda raivosa, contra tudo e a favor de nada, está mais por baixo que barriga de cobra. É só ir para as ruas, qualquer lugar do Brasil, e ver a aceitação do presidente Bolsonaro. E digo mais, ontem, mais uma maldade, fake news, que é a especialidade da esquerda e também da imprensa marrom, dizendo que o nosso ministro Paulo Guedes poderia sair do governo. Pura maldade. E assim, a tristeza dessa esquerda raivosa, o ministro disse que está muito confiante, confia demais, e também o presidente Bolsonaro confia demais em Paulo Guedes. Queiram ou não, nós vamos colocar o Brasil nos trilhos, um Brasil com seriedade, um Brasil com respeito à família, um Brasil sem corrupção. Alguém ouviu falar em corrupção nos últimos tempos? Nada. Aí se fala, está crescendo em popularidade porque está dando auxílio emergencial. Não! É pela gestão de Bolsonaro, por ser sempre o mesmo. Assim nós conquistamos o Brasil e tenho certeza, o Brasil será digno de todos os brasileiros. Muito obrigado, não, presidente. Obrigado, deputado. Presidente, eu quero usar o tempo da liderança da oposição. Tempo da liderança pela oposição, por favor, se dirigir ao plenário. Depois eu quero falar pela liderança, presidente, da minoria. Os nobres deputados estão em plenário, compreendem que o tempo de liderança tem prioridade, mas na sequência eu vou conceder tempo para todos. Depois pela minoria, presidente. Ok, Jandira, logo que o nobre deputado concluir, eu chamo a senhora. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais nada, quero saudar o novo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, pessoa com larga experiência nessa casa, no Poder Executivo, ele que consegue estabelecer um excelente nível de diálogo, independente do governo que esteja, digamos assim, no poder, e que tem tido a credibilidade, evidentemente, pelos seus compromissos que são assumidos e, quando pode, honrados. Assim como também saúdo o ex-líder do governo, deputado Major Vitor Hugo, também, que na medida do possível, tentou aqui cumprir ao máximo os compromissos que conseguia assumir, mas que nem sempre o governo os honrou. Já é verdade seja dita, por mais que o governo tenha sinalizado dentro desse plenário o acordo de votações, em boa parte delas os acordos não eram respeitados, consequentemente o presidente vetava matérias urgentes, como foi o caso da maldade recente da questão da saúde indígena, que a nossa líder do partido da Rede vem insistentemente reiterado que nós precisamos derrubar esse veto,
e vários outros que, se fôssemos elencar, talvez que tivesse que utilizar o tempo que me é destinado. Mas eu também queria fazer uma reflexão, colegas parlamentares aqui no plenário e que nos acompanham virtualmente. Hoje é dia 18 de agosto. Hoje completam exatos 5 meses que nós aprovamos o projeto de decreto legislativo. Na verdade, nós o elaboramos e pautamos para que nós pudéssemos, evidentemente, enfrentar a pandemia. Dia 18 de março foi o último dia de sessões normais aqui nessa casa e nós tivemos, já naquele momento, a responsabilidade de avançar no decreto de calamidade pública, até porque precisávamos avançar em pautas que eram imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia e que nós não esperávamos, evidentemente, que fôssemos conviver 5 meses depois com quase 110 mil famílias enlutadas e o número que continua crescente e que nós precisamos cada vez mais ter a consciência de que certamente esse número não é maior porque o poder legislativo federal e os estaduais, assim como os governadores e prefeitos, tiveram a responsabilidade de zelar pelo isolamento social, de zelar pelo enfrentamento dessa pandemia, porque senão estávamos convivendo talvez com uma tragédia ainda maior. E não há de se duvidar do pouco caso que o senhor presidente da República faz da vida dos brasileiros. Em nenhum momento a gente viu ele se dirigir a um Estado para se solidarizar com a dor coletiva de milhares de famílias. Ele agora resolveu se encantar pelo efeito das multidões, antes embevecidas pelo ódio, porque nos momentos de isolamento ele incentivava seus seguidores a ir para as ruas para fazer justamente a pregação do fechamento desse Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, sem se preocupar em nada, muito pelo contrário, dizendo que era uma gripezinha, porque a cloroquina ia resolver. Enquanto isso, já naquela época, deputado Afonso Mota, milhares de pessoas já padeciam, alguns inclusive parlamentares e ex-parlamentares. Nós já víamos sofrendo com a contaminação e alguns com óbito. Então nós precisamos ter a clareza de que, se conseguimos fazer esse enfrentamento, é porque o Poder Legislativo teve a responsabilidade de fazer com que esse auxílio emergencial que o governo queria que fosse de R$200 chegasse a 600, de pressionar para que depois dos 3 meses pudéssemos ter mais 2, também com 600, quando o governo só sinalizava com 300. Porque nós tivemos a compreensão de fazer com que esse auxílio também pudesse chegar nos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, aprovando a Lei Aldir Blanc, que faz com que 3 bilhões de reais de recursos que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura pudessem ser destinados a estados, municípios, a trabalhadores e trabalhadoras do setor da cultura, ao setor de esporte, que também teve esse benefício, fruto da ação do Poder Legislativo, que nós tivéssemos também a clareza de que estados e municípios precisavam compensar a queda da arrecadação, e assim foi feito. Compensamos tanto os indicadores de FPE e FPM para igualá-los a 2019, quanto também fizemos a destinação de 60 bilhões de reais para compensar a queda brutal dessa arrecadação na receita tributária de estados e municípios. E tantas outras questões nós fizemos, tantos outros pontos nós avançamos. Lamentamos que alguns não pudessem ter. Eu mesmo lutei tanto para que a gente pudesse ter, nesse momento onde a internet é válida, um plano de conexão solidária que gerasse uma contrapartida por parte das operadoras de telecomunicações para o grande benefício que foi dado pelo governo na medida provisória 952, uma vez que eles tiveram o diferimento de pagamentos de aproximadamente 3 bilhões de reais em taxas que eram para ser pagas dia 31 de março e só vão pagar dia 31 de agosto, e um plano de conexão utilizando até esses mesmos recursos do Fistel para os beneficiários do Bolsa Família. Lamentavelmente, por pressão do governo e também por alguns setores dessa casa, a medida provisória caducou. Mas isso não nos faz baixar a cabeça, muito pelo contrário. Sabemos fazer o enfrentamento.
Sabemos fazer um enfrentamento de alto nível respeitando as divergências, porque é isso que faz a democracia. E eu realmente fico satisfeito de ver com que os colegas parlamentares que defendem o presidente da República estejam elogiando a postura dele de bater palma para a democracia, de bater palma para o crescimento nas pesquisas, porque antes diziam, não, essa queda da pesquisa é fake news. O presidente é amado, foi eleito por 57 milhões de brasileiros, sim, mas boa parte desses brasileiros certamente se arrependeram, e não foram poucos, deputado Heitor. Então, o que a gente precisa cada vez mais é ter compreensão de que esse parlamento precisa ter a responsabilidade no momento que é mais adequado. Nós precisamos agora pautar a reforma tributária, nós precisamos ir para uma reforma tributária que não seja regressiva, que ela seja progressiva, quem ganha mais paga mais, que a gente não penalize mais ainda o consumo, mas penalizemos os patrimônios improdutivos, penalizemos as rendas, altíssimas rendas, principalmente lucros e dividendos, que são isentos de tributação, que possamos tributar com IPVA, por exemplo, iates e aviões, enquanto um carro zero é tributado, esses veículos de alto luxo não são, que nós podemos tributar altas heranças, dando um limite maior do que o que hoje é permitido, enfim, uma reforma tributária que seja justa, para que nós possamos realmente ter uma fonte de financiamento perene para que o Brasil não precise ficar cada vez indo aos bancos, emitindo títulos da dívida pública e, consequentemente, aumentando o nosso endividamento, porque nos preocupa muito o pós-pandemia, nos preocupa muito o que vem aí de arroxo em cima de servidor público, em cima de quererem privatizar empresas estratégicas do nosso país. Esse plenário, assim como as ruas do nosso país, se transformarão em trincheiras, porque de forma alguma aceitaremos que o nosso patrimônio, que tão duramente foi conquistado pelas lutas de nossos antecessores, que ele venha a ser entregue nas mãos do rentismo, nas mãos daqueles que não têm compromisso com um Brasil mais justo. Cabe a essa casa respeitar a história do nosso país e a vontade daqueles que querem ainda ver um Brasil bem mais justo que nós estamos convivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Peço aos líderes a compreensão para que nós possamos passar a continuidade da votação e, na sequência, eu dou a palavra a todos aqueles que já me pediram. Tendo em vista que a emenda de plenário número 1 não obteve o apoiamento regimental necessário e que a emenda de plenário número 2 foi considerada matéria estranha por decisão dessa presidência, passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Orientação de bancada, como orienta o PT. Deputado Reginaldo Lopes, por favor. Nós orientamos sim, presidente. Obrigado. Pela urgência. Obrigado, deputado. Como orienta o PL? Se todos concordarem em orientar sim, a gente segue com a matéria. Tudo bem? PSD sim, senhor presidente. PSD sim. Sim. PL é sim, nós concordamos. Todos concordam? Perfeito. Coloca sim para todo mundo, por favor. Presidente, o Republicanos orienta sim. Obrigado. Aqueles que forem pela... orienta sim, presidente. Ótimo, obrigado. A gente vai dar continuidade na votação e todos vão ter oportunidade de se manifestar. Aqueles que forem pela aprovação, sim, presidente. Permaneçam como se acha. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002 da Constituição Nacional. Para encaminhar, nós temos aqui um inscrito contrário, que é o Edmilson Rodrigues. O deputado Edmilson se encontra. Sim, presidente. Por favor, deputado. Presidente, a nossa posição tem sido crítica aos refis, principalmente quando se trata de favorecer os grandes negócios, as grandes empresas,
o orçamento de 2020 aquinhoa grandes empresas com bilhões de bilhões do erário. É bem verdade que programas importantes, como o Super Simples, favorecem pequenas empresas, pequenas empresas. Nós sabemos que a participação numérica de empresas de micro e pequeno porte é muito grande. As micro, pequenas e de médias chegam a mais de 98%, em alguns estados até mais do que isso, como é o estado do Pará. Então aqui nós temos algumas grandes corporações, como a Vale, alguns grandes produtores de gado, há fazendas no sul-sudeste do Pará, com quase 1 milhão de cabeças, portanto exportamos commodities, mas nada fica aqui por conta da Lei Candir. E sempre se dá um jeito de favorecer as empresas com créditos, depois fazer refinanciamento das suas dívidas que nunca são pagas. Essa medida provisória, no entanto, a depender de se tirar alguns jabutis que favorecem com créditos facilitados dos grandes, é possível apoiá-la, tendo em vista que ela, em grande medida, pode também dar acesso a créditos aos pequenos produtores. Então, essa é a posição do pessoal, mas eu queria, presidente, me solidarizar com os servidores dos Correios, que estão em greve. O que querem os trabalhadores numa empresa tão lucrativa como a empresa dos Correios e Telégrafos do Brasil, uma empresa de décadas de existência, que presta um serviço essencial ao povo brasileiro, particularmente nos rincões onde empresas privadas jamais chegariam, como, por exemplo, os bancos não chegam. Então, a greve se dá porque foi feito um acordo, uma convenção coletiva, ela foi confirmada pelo o Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, o patronato resolveu, e a própria companhia, que é estatal, resolveu entrar com recurso ao Supremo Tribunal Federal para anular pontos dessa convenção coletiva, que tem validade por 2 anos. Ao mesmo tempo, é uma luta contra a privatização dos Correios. É um absurdo que se entregue uma empresa com tamanha função social, com quadro funcional importante, com atividades terceirizadas há algum tempo, mas que podem conviver, já que é um fato consumado, com o fortalecimento da companhia estatal. E infelizmente os trabalhadores têm que fazer greve, uma greve, na verdade, imposta pelo governo, que quer vender o patrimônio nacional. E só para concluir, dizer, quem propõe isso não tem moral. E o doutor Paulo Guedes, que quer pôr para baixo do tapete o crime de desvio de mais de 1 bilhão, inclusive dos trabalhadores do Correio, porque são fundos de pensão, não tem moral para inviabilizar os direitos dos trabalhadores do Correio. Obrigado, deputado Edmilson. Como acordo com todos os líderes, coloca não para o PSOL, já que ele orientou contrário, e todos os demais sim. Correto, líderes? Correto, sim para o republicano. Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha sim, mas também quer manifestar aqui a solidariedade à greve dos trabalhadores dos Correios. Há um absurdo esse rompimento do contrato, do acordo coletivo, né? São mais de 70 itens e a empresa, sem ter nenhum argumento, né? Ela já obteve agora, nesse momento de pandemia, 323 milhões de lucro no primeiro semestre, também em 2018, 19, 17. Então, os argumentos não justificam essa perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Portanto, nós queremos manifestar aqui no nosso partido total solidariedade aos trabalhadores e à greve dos Correios. Obrigado pela brevidade, deputado Reginaldo. Presidente, minoria. Pois não. Pode falar, deputado Jandira. Minoria, presidente. Percebo que, diante do deferimento da questão de ordem do presidente em relação ao artigo 4º, me parece que houve a construção de um acordo para a votação do PLV do deputado Rubens Bueno em relação à matéria. Então, o acordo me parece bem construído. Mas eu também quero me somar nesse momento o apoio à greve dos trabalhadores dos Correios, que é nacional e é por tempo indeterminado, como uma empresa estratégica do Brasil, está na mira da privatização do governo federal. E também há
profundo desrespeito ao acordo coletivo que tem validade até 2021. Então, diante do desrespeito ao acordo coletivo e diante da perspectiva de privatização de uma empresa deste porte fundamental ao país, nós queremos apoiar a greve dos trabalhadores dos Correios, que é nacional e precisa de uma solução, no sentido de que eles possam voltar ao trabalho e servir ao povo brasileiro. Obrigado, presidente. Presidente, só para corrigir a orientação do PSOL, em função da retirada do Jaboti, que seria um refis para os grandes, mas grandes latifundiários, que de fato não estava na medida provisória original, e a partir da sua própria decisão e do presidente Marcos Pereira em não aceitar matérias estranhas à medida provisória, nós orientamos sim, sem deixar também de registrar o nosso apoio à greve importantíssima dos trabalhadores dos Correios, que diante de uma pandemia e de um governo que trata de, na pandemia, colocar os trabalhadores em risco, né, sem garantir a testagem rápida, e que quer tirar direitos como a questão da saúde, da licença maternidade para as trabalhadoras, busca fazer arrocho salarial e busca avançar na privatização da empresa, nada mais justo e necessário do que esta greve dos trabalhadores e das trabalhadoras, que tem o nosso apoio da bancada do PSOL e que certamente precisa do apoio do povo para sair vitoriosa e manter os Correios como uma empresa pública, uma das empresas mais respeitadas pelo povo brasileiro. Nesse momento, nós precisaremos todos apoiar a luta dos Correios em defesa da empresa estatal e em defesa dos seus trabalhadores. Obrigado, deputada Fernanda, pela coerência. Um minuto. Deputado José Nelto. Senhor presidente, eu quero assumir um compromisso com todo o setor de saneamento do Brasil. Um minuto. Assumindo o compromisso pela derrubada do veto ao artigo 16 do presidente da República. O acordo que foi feito nesta casa com o relator e também com o Senado da República, o veto ao artigo 16, se nós não derrubarmos o veto, poderá colocar mais de 200 trabalhadores das empresas de saneamento na rua do Brasil. Como nós temos compromisso com as empresas de saneamento e não queremos entregar o saneamento, a água do nosso povo brasileiro para as multinacionais, já anuncia aqui favorável à derrubada do veto. Muito obrigado, senhor. Conste na voz do Brasil. Obrigado, Zé Nelson. Alice Portugal. Presidente. Obrigada, presidente. Primeiro, eu gostaria de fazer um registro e daqui emitir nossa solidariedade ao deputado Daniel Almeida, membro destacado da nossa bancada do PCdoB da Bahia, que perdeu a sua mãe na tarde e noite de ontem, e que inclusive, senhor presidente, eu peço que seja justificada a sua ausência momentânea, porque ele está em deslocamento da cidade de Mairi para Salvador, onde retomará os trabalhos remotos. Nossa solidariedade ao querido Daniel por essa perda, que é uma grande perda, a perda da sua querida mãe. Segundo o presidente, quanto ao MP 958, nós optamos após essa construção de retirada de matéria estranha em votarmos sim a matéria. Entendemos que ela, evidente, já teve efeitos importantes, mas votamos sim pela retirada da matéria estranha, que seria um refis. Mas quero apelar que também aqueles que têm empréstimo consignado sejam, neste momento, alcançados por medida protetiva em relação ao baque na economia individual. Portanto, eu peço que seja pautada o PL 1328, que suspende parcelas do empréstimo consignado na pandemia, de origem do Senado, na pessoa do senador Otto Alencar. E por último, presidente, sim, finalizando só, presidente, por um segundo, é dizer que, neste momento, o Brasil quer ver aquela extremista calada diante do absurdo da quebra da privacidade da menina violentada e quer parabenizar as mulheres pernambucanas pela reação, e de todo o Brasil, pela reação humanitária em defesa dos direitos daquela criança. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente Marcos Pereira, ao saudá-lo, eu preciso falar aqui dos dados que foram publicados no Brasil. Exportação mundial, participação do Brasil, expectativa safra 2020-2021.
soja 51%, carne de frango 34%, carne bovina 24%, farelo de soja 24%, milho 21%, carne suína 10% e óleo de soja 9%. Senhor presidente, nós estamos consolidados, nós somos definitivamente o celeiro mundial, senhor presidente. E o Brasil está dando certo na gestão Bolsonaro. O Brasil vinha crescendo 1% e íamos crescer esse ano 2,5%. Mesmo com a pandemia, senhor presidente, nós promovemos muitos avanços, vamos vencer a pandemia e vamos com certeza absoluta retomar o crescimento econômico. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Presidente. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em voto. Só um minutinho, pessoal. O governo vai manter o destaque? Senhor presidente. Senhor presidente, se me permita, até com a sua, com seu suporte, nós dialogamos com o governo, houve a retirada da preferência para a medida provisória original após a sua manifestação sobre a questão de ordem, remanescerá um destaque do parágrafo 5º do artigo 1º. E fizemos tudo isso de acordo com o relator da matéria, deputado Rubens Bueno, a quem agora nós estamos fazendo tudo em bloco, as orientações, mas no caso agora do mérito, gostaria que ele fizesse pelo Cidadania, por ser relator, a orientação do mérito agora, senhor presidente. Senhor presidente, vai de Mello, pelo governo. Por falar pelo governo também, o Partido Progressista tem a apresentação para um destaque de preferência. Eu quero propor a todos os líderes que nós retiramos esse destaque de preferência com um acordo para que possamos votar o texto do nosso relator, suprimindo o parágrafo 5º do artigo 1º, onde se trata da inserção das obrigações das instituições financeiras, poder-se gerar efeito contrário ao desejado com provável diminuição do crédito afetado. Conversei com diversos líderes, tem esse entendimento. Eu quero apresentar essa proposição, então, para que possamos votar com o relator, com entendimento, para que possamos suprimir o parágrafo 5º do artigo 1º. E assim, a gente segue com o texto do nosso relator e o progressista retiraria, então, o seu destaque de preferência. Eu peço aos líderes que se manifestem para esse entendimento. Vamos ouvir, então, os líderes. Se essa é a condição do acordo, nós temos que saber se é isso mesmo, né? Senhor presidente, se me permite, para simplificar, a anuência nós consultamos basicamente todos os líderes aqui. Quero agradecer ao deputado Ricardo Barros, líder do governo, que concorreu para esse acordo também. E isso tem, obviamente, a sintonia com o relator da matéria, deputado Rubens Bueno, senhor presidente. E com os demais líderes, inclusive da oposição, todos? Mas vou consultar, presidente, o governo concorda e apoia, inclusive trabalhou para que fosse assim feito, porque a supressão desse artigo 5º vai aumentar a disponibilidade de crédito e peço, então, como já pediu o líder Arnaldo Jardim, o deputado Evair, apoio a todos os líderes para que a gente faça a votação por acordo. Presidente. Não há acordo na maioria, presidente. O presidente. O MDB concorda com o acordo encaminhado pelo líder do governo e também pelo deputado Evair e pelo deputado Arnaldo Jardim. Presidente, solidariedade, presidente. Vê se eu estou entendendo. Nós estamos fazendo um acordo para voltar ao destaque de preferência, retirar o destaque de preferência, mas os outros destaques vão permanecer, né? Claro, estamos falando só trocar Combinado, Evair e Arnaldo. Solidariedade, sim, então, entendi. Senhor presidente, deputado Samuel. Sim, também pelo acordo, presidente. Samuel. Presidente, a minoria não tem acordo. Samuel. Presidente, o PSDB quer cumprimentá-lo, senhor presidente, por o senhor ter atendido uma questão de ordem relevante, tirado, inclusive, matérias estranhas que não pertenciam ao mérito desta matéria, proporcionando este entendimento. Cumprimentar o líder do Cidadania, o deputado Arnaldo Jardim, o relator Rubens Bueno, sensível também. Eu acho que esse é um bom acordo. O PSDB encaminha favoravelmente. Senhor presidente, eu quero aproveitar também esse minuto só para registrar em nome da nossa bancada nossa solidariedade, nossos profundos sentimentos ao Nárcio Rodrigues, toda a sua família, porque perdemos esta semana, recentemente, com uma morte muito prematura, nosso sempre deputado Caio Nárcio. Para nós,
um grande amigo e companheiro de todos da nossa bancada e tenho certeza que de todos aqui, deputados federais desta casa. Portanto, senhor presidente, expressar os nossos profundos sentimentos, sem palavras, nesse momento, para essa tragédia que abalou aí a família do Nárcio Rodrigues e do Caio Nárcio. Obrigado. Mas registrar, presidente, obrigado pela oportunidade, e registrar o apoio do PSDB a este acordo. Presidente. Pois não, deputado. Presidente, pelo que eu entendi aqui, está sendo retirado o parágrafo 5º do artigo 1º, que é resultado de uma emenda, inclusive, da oposição, que para fazer o empréstimo não teria a checagem, inclusive, de cadastros de crédito, inclusive o cadastro negativo, né? Que é, dentro de uma calamidade pública, uma possibilidade de facilitar o crédito de quem busca socorro nesse momento. Então, esse acordo não tem acordo nosso, porque esse é fruto de uma emenda, inclusive, da oposição. Quer dizer, nós não fomos consultados por ninguém nesse momento para fazer esse acordo, pelo menos que eu saiba, não sei com que líder da oposição o deputado Arnaldo conversou, dos partidos que compõem a minoria, mas essa emenda que exatamente facilita o que alguém que tenha um cadastro negativo de crédito por alguma dificuldade não poderá se socorrer do sistema financeiro nesse momento a partir dessa medida provisória. Então isso é, na verdade, a negação do socorro. Então Obrigado, esse acordo não possibilita o uso da medida provisória. Então não entendo a quem servirá de fato. Alguém que tem um problema de crédito não poderá se socorrer da instituição financeira em meio a uma calamidade pública. Tá bom, então o artigo 5º ele foi agregado exatamente para possibilitar. Então esse acordo nós não concordamos com ele. Tirar o artigo 5º o parágrafo 5º do artigo 5º. Eu vou conceder a palavra aqui ao líder do governo para ele replicar e dizer com quem que ele conversou da oposição, mas eu quero deixar claro que tem um destaque e o assunto será apreciado no destaque, então não há prejuízo, obviamente, da matéria. Deputado Ricardo Barros, por favor. Tem dificuldade, agora nós não temos acordo Deputado nessa Ricardo. matéria. Eu queria, deputado Jandira Fegali, esclarecer o seguinte: é exatamente o contrário. O banco não é obrigado a dar o crédito. O banco não tem obrigação de entregar o crédito. A MP é para facilitar o acesso ao crédito. Se o banco não puder saber as informações do tomador, ele não vai conceder o crédito, mesmo às vezes para um bom tomador. Ele não pode ter acesso à informação, ele não concede o crédito. Então, é tão simples o raciocínio, né, que este artigo, em vez de facilitar o crédito, ele, na verdade, trabalha contra a pessoa que tem boas informações e que não vai ter acesso ao crédito. As regras do Banco Central, nós sabemos, estão estabelecidas, as instituições de crédito têm que segui-las. Na pandemia, nós temos tido alguns programas do governo, Bolsonaro, Pronamp e outros, que concedem crédito e o governo garante no caso de inadimplência. Então aí o banco cede o crédito, mas não é o caso dessas operações, não tem garantia do governo. Então, o que a gente pretende, deputado Jandir, eu gostaria de ter a sua aquiescência, porque senão nós vamos ter que votar primeiro a tentativa de voltar ao texto original e depois enfrentar esse destaque, se não for vencido o texto original. Nós estamos, na verdade, procurando facilitar o crédito, e esse foi o objetivo do destaque dos progressistas, já explicado aqui pelo deputado Evair, né, e que o governo concorda. Mas é a nossa questão, né? Aí o progressista decidirá, se não houver da sua parte a concordância, decidirá deputado se mantém ou não o destaque de preferência. É importante deixar claro que os líderes dos partidos da oposição, que compõem a minoria também, já concordaram com o destaque. Então não há necessidade, deputada Jandira, não há necessidade necessariamente da liderança da minoria concordar, com todo respeito, com a devida vênia, e já que há acordo pela ampla maioria... Que a liderança da minoria determina, não, presidente. Eu estou dizendo, só estou querendo a informação. Nós já ouvimos, deputada, já ouvimos as suas ponderações. Presidente Marcos Pereira, 30 já segundos. replicamos, se só me permite. E já está decidido, nós vamos cumprir o acordo da ampla maioria. Deputado Marcos Pereira, 30 segundos.
precisava da emenda. Eu quero Pois não, apenas deputado. saber. Os meus 30 segundos são para agradecer a deputada Jandira Fegali, que ligou ao deputado Rubens Bueno, que ligou para mim, eu acabei de falar com ela aqui no instante anterior, e ela diligenciou para que o acordo pudesse ser feito. Não um acordo, deputada, de mérito, eu não estou dizendo isso, mas de procedimento. Com isso, nós evitamos votar a medida original, remanescerá um destaque, que é apresentado pelo PP, que é uma prerrogativa regimental. Portanto, é isso que vai se proceder. Acordo de procedimentos, e agradeço a sua participação. Senhor presidente, democratas concordam com o acordo para retirar o destaque de preferência. Obrigado. Em votação... Pois não? Quem é? PL também concordo, presidente. Tá bom, vamos avançar então, pessoal. Em votação, o projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Nós podemos votar sim para todos? Podemos votar sim para todos? Sim, presidente, o republicano concorda também com a retirada. Então, pode votar sim para todos, por favor. Deu um salto. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. Está aprovada a medida provisória número 958 de 2020 na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 4, requer nos termos do artigo 161, parágrafo 2º, destaque com vistas à rejeição do inciso 8 do artigo 1º do PLV, apresentado à MPV 958 de 2020. Para encaminhar o requerimento, o deputado Reginaldo Lopes. Agora saindo da crise, mas eu fiquei muito feliz. Presidente, nós defendemos porque, de fato, esta medida é importante, mas ela precisa atender, né, o conjunto de todos os setores da economia. Na nossa opinião, a retirada facilitará para que esse projeto tenha um maior alcance. Nós entendemos que, de fato, o projeto relator avançou, em especial agora que derrubou o artigo 4º do projeto de convenção. Então, nós vamos sim caminhar favorável. Deputado Edmilson Rodrigues contra. Hã? Já concluiu, Reginaldo? Não? Eu acho que ele achou que era orientação. Ele estava encaminhando assim. Deputado Edmilson Rodrigues, para falar. Reginaldo? Ele já saiu da sala, inclusive. O Edmilson vai querer encaminhar contra, ou Fernanda? Sabe dizer? Porque aqui está inscrito. Vai lá, Edmilson. 3 minutos. Eu quero aproveitar, para tratar de uma coisa importante, tem relação com o objeto em debate, mas eu queria aqui me solidarizar com a força-tarefa. Eu sou um cara crítico a muitas coisas feitas pela Operação Lava Jato. Eu acho que muitas injustiças foram feitas. Hoje o deputado Paulo Pimenta falou de algumas, e recentemente um delegado de polícia federal desnudou um crime cometido pela Lava Jato e também pelo ministro Moro, porque desnudou na medida em que mostrou que não havia prova de facilitação em favor do banco BTG Pactual, pelo menos alguma facilidade criada pelo ex-presidente Lula. E depois, há 6 dias do primeiro turno, o Moro decidiu viabilizar um desgaste do Haddad e certamente deu um clima de vitória antecipada àquele que o nomearia ministro da Justiça. Eu me refiro 6 dias antes, deu repercussão a uma delação do ex-ministro Palocci. Então agora a Polícia Federal diz: o que o Palocci fez? Reuniu matérias jornalísticas de sites ou redes sociais, compôs um conjunto de informações e fez uma delação a partir disso. Ora, a Procuradoria, bem como a Justiça, jamais poderiam aceitar uma delação
baseada apenas em manchetes ou matérias jornalísticas ou das redes sociais. Não cometeu crime o Palocci, cometeu crime Moro, cometeu crime os membros do Lava Jato que concordaram com essa violência em plena eleição. Um crime eleitoral e um crime contra a dignidade de uma pessoa. Mas eu quero me referir à força-tarefa da Operação Greenfield. Para quem não sabe, ela investiga Paulo Guedes, que teria desviado mais de 1 bilhão de fundos de pensão. Ora, os trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios e Telégrafo, têm fundos próprios de pensão. Inclui um quarto que é dos trabalhadores da Petrobras. Realmente são bilhões e bilhões de recursos dos trabalhadores que serão usados para uma aposentadoria especial. É como uma previdência paralela à previdência que eles têm direito no regime geral de previdência do país. O que fez o Paulo Guedes, através da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, manipulou e abocanhou mais de 1 bilhão do dinheiro dos trabalhadores dessas estatais, incluindo dos Correios. Os Correios que estão em greve agora porque eles querem tirar direitos dos trabalhadores garantidos em convenção legitimada pelo Tribunal do Trabalho. Então, senhor Guedes, o senhor não pode ser um criminoso duplamente ao desviar recursos dos trabalhadores e ainda tentar inviabilizar que esses trabalhadores tenham ganhos enquanto trabalhadores que lhe dê dignidade para manter firme os Correios na mão do povo. Obrigado. Orientação de bancada, pessoal. Obrigada, presidente Marcos. Só um minutinho, por favor, pessoal. Eu só pedi para orientar antes, porque eu acho que está acontecendo uma confusão. Nós já estamos votando os destaques. O deputado Reginaldo, que é autor do destaque, acabou orientando com relação ao mérito da matéria, né, corretamente. Então, esse destaque do PT é para suprimir a dispensa da comprovação de regularidade do ITR nos últimos 5 anos para obtenção do crédito. Né? Nós, do PSOL, só queríamos fazer esse registro, né, que já passou a orientação no momento dos destaques, até para todos os deputados, inclusive os nossos, terem claro o que está sendo votado. Nós encaminhamos, então, presidente, não ao texto. Não ao texto. Senhor presidente. Presidente, Reginaldo Lopes. Pois não. Eu quero, presidente, retificar o nosso encaminhamento. Realmente eu pensei que era um mérito. Esse projeto, esse destaque do nosso partido, eu cheguei a conversar com o relator, né, não é educativo dispensar a regularidade do pagamento do imposto territorial rural, que, diga de passagem, nós precisamos debater esse tributo na Câmara dos Deputados e no Senado. Precisamos repensar o imposto que hoje a arrecadação é destinada aos municípios, mas a sua arrecadação é muito, muito inferior a qualquer média comparado com outros países. Portanto, nós achamos que não é educativo. Eu acho que dispensar 5 anos é um exagero, entendendo que talvez no ano de 2019, né, que deveria ser recolhido em 2020, por causa da pandemia, ainda é razoável. Portanto, nós queremos aqui retificar e declarar não ao texto do relator. PT vota não. PL. Deputado Luiz Carlos. Presidente, eu gostaria de orientar pelos republicanos. Deputada Aline. Presidente, nós orientamos sim ao texto, porque sabemos que já foi muito bem debatido, acordado e é o melhor para o país. Deputado Luiz Carlos Mota. Solta o microfone. PL vota sim, senhor presidente. PL sim. Schiavinato, progressista. Senhor presidente, progressista vota sim pela manutenção do texto. Queria aproveitar esse momento, presidente, parabenizar aí ao nosso governador do estado, o governador Ratinho, pela sua estada na última semana aqui no oeste do Paraná, onde foi lançado aí o início da execução do entroncamento rodoviário que envolve a vida urbana de Cascavel, rodovia estadual, rodovia federal, que há muitos anos é discutido aqui na nossa região. Trata-se do Trevo Cataratas. O governador do estado está de parabéns por essa iniciativa e nós queremos parabenizar a todos, inclusive o nosso deputado federal Sandro Alex, que hoje
secretário de Estado e que esteve à frente desse investimento, e está de parabéns o governo do Estado do Paraná. MDB orienta, sim, pela manutenção do texto, presidente. PSD, Darcy Matos. Senhor presidente do PSD, também orienta sim. Aproveito esse momento, senhor presidente, rapidamente, para enaltecer o trabalho do nosso ex-líder do governo, Vitor Hugo. Foi 1 ano e meio de muito trabalho e com conquistas relevantes. E agora, com certeza absoluta, o novo líder, Dr. Ricardo Barros, terá todo o nosso apoio, com a sua experiência, com a sua dedicação. Vamos junto com o governo avançar no sentido de que o Brasil possa vencer a pandemia e, sobretudo, retomar o crescimento econômico. Sucesso, novo líder. MDB, Baleia. PSDB, Samuel. Sim ao texto, senhor presidente. PSB, Alessandro Molon. Não, presidente. PDT, Chico D'Angelo. O PDT vota não, presidente. Nós somos a favor do destaque e queria cumprimentar o deputado Rubens Bueno pelo relatório, mas, porém, o PDT vai votar não a favor do destaque. PSL. PSL, presidente. Pois não. Pode ser, Petronelli, pode falar. PSL, General Petronelli. PSL compreende perfeitamente que o ITR não pode ser impeditivo. O PSL concorda com o texto do relator. Sim ao texto do relator. Democratas, Kim. Democratas orienta sim, presidente. Solidariedade, Zé Silva. Senhor presidente, o MDB encaminha sim. MDB sim. Solidariedade. Achei. Zé Silva. PTB, Pedro Lucas. PTB sim, presidente. Podemos, Léo Moraes. Senhor presidente, Podemos. Pois não. Senhor presidente, Podemos encaminha sim ao texto, senhor presidente. Prois. E contra o destaque. Sim ao texto. Prois, Gastão Vieira. Está aí o Gastão? Estou aqui, presidente. Pode falar. Encaminhamos o voto sim. Sim. PSC, André. Rubens Bueno, Cidadania. Senhor presidente, Marcos Pereira, o Cidadania encaminha sim ao texto. E quero dizer aí da satisfação de trabalhar com o nosso líder, Arnaldo Jardim, que ajudou a fazer este acordo, buscando aí apoio de todas as lideranças. Conversamos com o Reginaldo Lopes, Jandira Fegali, Ricardo Barros, conversamos com os setores do governo, da economia, Banco Central, conversamos com a nossa consultoria, assessoria, a quem eu parabenizo em nome da Marcela e do Leonardo, o apoio que nos deram, ao SEMI, ao nosso estimado Marco, enfim, a todos. Um prazer muito grande fazer esse relatório e chegar, no mínimo, a um acordo para poder votar e deliberar sobre uma matéria tão importante de acesso ao crédito, flexibilizando e este acesso ao crédito, retirando muita burocracia existente para aquele que precisa de dinheiro para investir na economia do país. Alice Portugal, PCdoB. Libera o microfone, Alice. Senhor presidente, nós votamos não ao texto e sim ao destaque do PT, porque diuturnamente o governo fala que há, inclusive no seu interior, fura-tetos. Neste momento, considerar a dispensa da comprovação do recolhimento do ITR por 5 anos não tem relação com a pandemia. É apenas uma recusa de recebimento de tributos. É algo que nada tem a ver com o momento da crise atual. Portanto, o destaque é correto. Quero aproveitar os segundos restantes para me solidarizar com a greve dos trabalhadores da bicentenária empresa de Correios e Telégrafos, que é o próximo alvo do governo Bolsonaro. E que, de fato, isso é absolutamente intolerável. Nossa solidariedade à greve dos Correios e é não votando a favor do destaque. Novo, Adriana. Senhor presidente, Novo orienta sim ao texto. Avante.
Grace. Boa tarde, presidente, demais deputados. A orientação do Avante no tocante ao mérito foi sim, essa importante MP 958 para facilitar o acesso ao crédito, visando, é claro, mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19. E agora, tendo a coerência, ao destaque 4 também a orientação é sim para manter o texto do relator. Quero utilizar os minutos restantes para também nos solidarizar a triste notícia do falecimento do deputado Caio Narcio, um amigo, um jovem, um deputado que foi muito atuante, e deixar aqui o nosso abraço também a seu pai, que com certeza está passando dias difíceis. E ainda, para finalizar, registrar que o Avante também está junto com a Adriana, que é relatora do 1485, pedindo para que esse projeto seja pautado independente de acordo e que quem for contrário possa votar contra, mas que a gente possa colocar esse importante projeto, tendo em vista que ele precisa ser votado para nós estarmos decidindo essa questão durante o estado de pandemia, porque senão não tem sentido. Obrigado. Muito obrigada, presidente. Patriota, PV. Presidente Marcos Pereira, o PV vai pedir licença ao nosso amigo relator, deputado Rubens Bueno, e vai orientar não ao texto e sim ao destaque, por julgar de fato que ao suspender a aplicação lá do artigo 20 da Lei 9393 para concessão de crédito, acaba, como a deputada Alice Portugal disse, dispensando a comprovação do recolhimento do ITR nos últimos 5 anos. Isso pode facilitar, de alguma forma, uma queda de arrecadação injustificada também, uma dispensa da comprovação injustificada que vai além do período da pandemia. Queria aproveitar esses 20 segundos para fazer só uma sugestão ao relator, e eu vejo que é um ponto recorrente em alguns projetos que a gente está votando. No artigo 1º do relatório do deputado Rubens, diz assim: até 31 de dezembro ou enquanto durar o estado de calamidade pública. E, na verdade, o decreto do estado de calamidade pública tem prazo para acabar, que é 31 de dezembro. Então, não precisa ser assim. É 31 de dezembro porque o estado de calamidade acaba lá. Se a gente quiser estender, vai precisar fazer um outro decreto. Por isso, eu sugiro uma alteração só na redação do artigo 1º para que isso fique claro. Rede, Joênia. Boa tarde, senhor presidente. A rede também ela vai acompanhar o destaque PT, então seria não ao texto e sim ao destaque, justamente para que haja essa votação em separado. Maioria. Minoria, Jandira. Presidente, representando a orientação dos partidos que compõem a minoria, nós vamos orientar não e registrar que eu, inclusive, me comuniquei com Vossa Excelência, também com o relator e com o líder de Cidadania, na perspectiva de nós votarmos o PLV em respeito ao esforço do relator, que apresentou melhorias à medida provisória original, sabendo que há destaques, obviamente, de aprimoramento do texto, mas para a sua melhoria e não para o seu retrocesso, né? E em nenhum momento foi discutido, de fato, o parágrafo 5º do artigo 1º comigo, e por isso pedi esclarecimento sobre o mérito, porque ele me parecia uma condição para o acordo. Então, em respeito a essa preocupação com os partidos que a minoria representa, eu pedi esclarecimento, né? Então, não era necessária nenhuma tensão e nenhum tipo de elevação de tom nesse debate. E acho que quando o raciocínio é simples, a resposta também pode ser simples e elegante, né? E é dessa forma que se exige o debate democrático dentro da casa. A minoria encaminha não. Obrigado, deputado Jandira. Posição, André Figueiredo. Governo, deputado. Pode sim, aqui o deputado falou. Em votação, aqueles que forem... Presidente. Pois não. Presidente, eu queria registrar solidariedade. Primeiro, a minha primeira manifestação na sessão dessa semana. Eu quero aqui, de uma maneira muito triste, como certeza esse parlamento está, mas especialmente nós mineiros e nós do Triângulo Mineiro, perdemos um menino moço, um grande líder, um jovem, é o Caio Narcio. Vi crescer, conheço desde de criança e ficamos naquele o sofrimento durante os dias em que ele esteve internado, e vimos a emoção
ex-vice-presidente dessa casa, 5 vezes deputado, mais um pai. E na sua fala disse que já viu quando o filho perde um pai, ele é órfão. Agora, quando o pai perde um filho, realmente o vernáculo nenhum do mundo conseguiu definir isso. Então, eu queria que depois, no momento oportuno, que a gente fizesse uma manifestação de silêncio, do jeito que Vossa Excelência achar melhor, mas queria, de uma maneira muito triste aqui, já rogar a Deus, confortar toda a família, os amigos, todos nós amigos, né? Então, queria deixar esse registro em nome de todos os amigos, né, e especialmente mineiros. Muito obrigado, presidente. O Soledade vota sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Mantido o texto. Destaque de bancada número 12. Requer nos termos do artigo 161, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para votação em separado, parágrafo 5º do artigo 1º do PLV, isso apresentado do relator, a NPV 858, a fim de suprimi-lo. Para falar favorável, não está aí, Arthur Lira. Alguém vai falar pelo PP? Arthur não está aí, Arthur Lira. Escavinato, não é o Escavinato? Escavinato? Não, ele está em orientação, né? Aqui é para encaminhamento do requerimento. Então, vamos seguir. Esse, só para lembrar, o destaque do acordo, viu? Acordo do destaque 12? Exatamente. Nós somos... Então, vamos para a orientação de bancada? Para a aprovação do destaque. Para ganhar tempo? Vamos para a orientação de bancada. Orientação de bancada, como voto PT, deputado Reginaldo. O PT contra o destaque. É a favor do relator, porque analisando, de fato, se trata de uma análise de crédito, uma análise do cliente. O que se trata, na verdade, é recorrer a um birô de crédito, né? SPC, tipo de um cadastro positivo. Isso, de fato, eu acho que vai restringir o acesso, né, ao crédito nesse momento de enfrentamento à pandemia. Portanto, nós compreendemos que o texto, como o relator tinha catado, seu projeto de convenção, é melhor para o setor produtivo nesse momento, né, porque os bancos utilizam dessas anotações para dificultar cada vez mais o acesso ao crédito, e isso prejudicará, com certeza, toda a economia brasileira. Portanto, nós somos contrários ao destaque. Contrário, no caso, é sim. Então, deputado Luiz Carlos Mota, PL. PL orienta não, senhor presidente. Escavinato. PSL, Spertenelli. PSL, presidente, entende importante a consulta ao SPC e ao Serasa. Portanto, orienta não. PSD, Darcy de Matos. PSD, senhor presidente, também orienta não. MDB, Baleia. MDB encaminha não, senhor presidente. Aline, Republicanos. PSDB, Samuel Moreira. Não, senhor presidente. Não. Aline, Republicanos. Republicanos encaminha não, senhor presidente. PSB, Alessandro Molon, está aí? Que alguém pode orientar pelo PSB? PDT, Chico D'Angelo. PDT encaminha sim pela manutenção do texto do relator. Democratas. Senhor presidente, essa é a típica ideia com uma boa intenção, mas com resultado desastroso, né? Se o banco não tem acesso ao histórico de quem ele vai emprestar o dinheiro, é evidente, como aliás já foi afirmado aqui, que o crédito não será concedido. Então, pode parecer uma boa ideia você blindar, né, o consumidor, aquele que está buscando o crédito, e ter suas informações, o seu histórico resgatado pelo banco, para isso eventualmente ser utilizado para barrar o crédito. Mas, na dúvida, é evidente que o risco não vai ser tomado pelo banco e ele simplesmente não vai emprestar o dinheiro. Então, é não, para que seja suprimido, senhor presidente. PP, Escavinato. Senhor presidente, nós do PP orientamos o voto não nessa matéria. Deputado Alessandro Molon. Presidente, o PSB orienta voto sim. Deputado Solidariedade, Zé Silva.
Solidariedade não, presidente. PTB, Pedro Lucas. Podemos, Zé Nelto. Senhor presidente, Podemos encaminha não. Não é possível qualquer instituição bancária, financeira ou qualquer cidadão comum que queira fazer um empréstimo, emprestar um dinheiro ou para uma empresa ou para qualquer cidadão, se não tiver acesso ao cadastro. Eu vou dizer, por mim, se eu fosse dono de um banco, eu sou acionista há muito tempo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, porque eu tenho minha conta bancária nessas duas instituições. Se eu não tenho cadastro lá, eu quero pegar um dinheiro emprestado, eu vou dificultar a minha vida e de todos que queiram fazer empréstimo. Então, portanto, nós encaminhamos o nosso voto não. Quem faz empréstimo tem que ter segurança, saber se seu cliente é bom ou mau pagador. Vota o PROS, Gastão Vieira. Não. Voto não, presidente. Não, PSOL, Fernanda. Presidente Marcos, o PSOL é sim. PSC, André Ferreira. Cidadania, Rubens Bueno. Senhor presidente, isso faz parte do acordo, né? Então eu estou indicando o voto não exatamente por isso. Muito trabalhoso. Até hoje, durante horas reunidos, e ao final eu não tinha informação que não poderia apresentar um novo relatório antes de 24 horas. E com isto, essa distância, com a videoconferência, a dificuldade que nós temos de trabalhar, nos trouxe essas dificuldades, né? Reuniões que fizemos durante todo o tempo. Então, a minha votação é não, para favorecer e facilitar o acordo e aprovar essa medida. PCdoB, Alice. PTB não, presidente. Senhor presidente, eu primeiro quero cumprimentar o elegante deputado Ricardo Barros, que assume a liderança do governo, e espero que, falando a língua da política, nós possamos, de fato, entrar no mérito das questões. E, neste caso, o relatório acaba ganhando uma incongruência gigantesca, porque vocês acabaram de aprovar, porque eu fui contra, que não se pode proteger a fazenda pública, ao não se consultar os débitos por 5 anos do ITR, do imóvel rural. A fazenda pública fica absolutamente desnuda, mas pode-se proteger os bancos fazendo a consulta ao sistema de controle de crédito, ao SPC, ao Serasa. Então, na verdade, vamos ser claros, é uma medida que protege os bancos na concessão do crédito. Não foi a intenção original do relator, né? Por isso votamos sim a matéria, mas esse acordo que não fomos consultados, nós queremos dizer com clareza, não é possível proteger e desnudar a preferência pelos bancos e desproteger a fazenda pública, deixando os cofres públicos em prejuízo. Por isso, o nosso voto é sim a manutenção do texto. Como voto novo? O novo orienta não, presidente. Avante. A orientação do partido é não também. Eu gostaria de registrar apenas que a orientação do partido no destaque 4 pudesse ser publicado na Hora do Brasil. Muito obrigada. Obrigado. Patriota. PV. Gugu quer vir na casa do vovô? Presidente Marcos Pereira, existe um certo preconceito que eu tenho visto em várias votações na casa durante a pandemia, que afirma que o cadastro das pessoas, do histórico de pagamento da pessoa, o cadastro negativo, como se chama, ou agora o cadastro positivo, como nós criamos no ano passado, ele é um limitador do acesso ao crédito. E isso só é verdade se você olha a coisa pequena. Na verdade, o cadastro negativo é aquilo que possibilita o crédito no país. Se as instituições que vão conceder o crédito não têm acesso a informações atualizadas e seguras,
o crédito simplesmente inexiste, não vai ser concedido. Portanto, a gente precisa superar essa ideia de que o cadastro negativo é um limitador do crédito. Ele é um possibilitador do mercado de crédito no país. Portanto, o PV encaminha o voto não nessa matéria. Deputada Joênia. Senhor presidente, a gente vai orientar sim ao texto e não ao destaque. Maioria. Aliás, está certo. Minoria. Presidente, eu queria primeiro recuperar o texto. Não sei, eu não quero aqui desrespeitar ninguém. Mas o texto não diz que não tem acesso à informação. O texto diz claramente que as instituições financeiras não poderão utilizar como fundamento para a não realização das contratações e a renegociação de operação de crédito. Ou seja, não há uma condição o crédito negativado, seja no SPC ou no Serasa. Não é o acesso à informação, é o fundamento, é a condição. Então, o texto aqui, ele tenta proteger quem, no momento de calamidade, está no cadastro negativo. Era essa a emenda que foi acatada pelo relator. E, de fato, aqui, há uma incongruência, como disse a deputada Alice. Eu protejo o grande agricultor que não pagou o ITR e desprotejo o Tesouro, e eu protejo os bancos e desprotejo aquele que negativou no SPC ou no Serasa, que pode ser um pequeno, pode ser uma pequena microempresa, pode ser um pequeno investidor. Então, realmente é uma incongruência que o acordo impôs a medida provisória e que não era o texto relator que nós queríamos defender. Por isso, a minoria encaminha o voto sim ao texto relator. Oposição. Governo. Deputado Ricardo. Governo, não, senhor presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado. Suprimido o texto. Destaque de bancada número 3. Requer nos termos do artigo 161(2), parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda de comissão de número 141. Autor do destaque, deputado Reginaldo Lopes, para encaminhar. Encaminhamento, 3 minutos. Presidente, esse destaque é muito importante porque nós estamos abrindo mão de várias condições para o setor empresarial ter acesso a crédito. E é fundamental que, nesse momento, o Estado brasileiro também e o Parlamento brasileiro possa proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, esse destaque, ele quer garantir, né, que os postos de trabalho do nosso povo, mas também ele vem no sentido de defender também a saúde do trabalhador e da trabalhadora. É importante que essas empresas, setor empresarial, possa garantir as condições, né, sanitárias do nosso povo. Como também é evidente, nós não podemos admitir hipótese alguma, trabalho análogo ao trabalho escravo e também infantil. Nós estamos aí, nesse momento, tem setores da economia, como a agricultura, que, na prática, não foi tão afetada pela pandemia. E poderá, no pós-pandemia, vamos dizer assim, ampliar muito o seu papel na economia no país e no planeta Terra. Mas é preciso também de ter um novo olhar sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, sobre a questão do meio ambiente. Nós precisamos de uma nova política, tanto para o campo como para a cidade, do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Então, acredito que nesse momento, onde o Parlamento brasileiro e o governo federal têm editado medidas provisórias e o Parlamento tem aprovado várias proposições, não é razoável que nessas nossas legislações não tenha um olhar e uma proteção ao nosso povo, aos trabalhadores. Então, sempre nós estamos votando aqui vários créditos, até subsidiados pelo Tesouro Nacional, mas que na hora de garantir a estabilidade, a empregabilidade dos trabalhadores,
a Câmara não tem esse olhar, né, e não garante essa tranquilidade e essa previsibilidade. Portanto, nós queremos aqui defender, né, essa emenda do nosso partido, porque ela é super positiva para a economia brasileira, porque não se faz economia sem proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aproveita e já orienta, deputado Reginaldo, como vota o PT? Olha, o PT encaminha não o texto, e sim o nosso destaque, por compreender que é muito positivo, né, a proteção aí dos postos de trabalho, né, também enfrentar, né, o trabalho infantil e o trabalho análogo ao trabalho escravo. Acho que isso é fundamental, uma pauta extremamente importante para a imagem do país, se tratando de alguns setores que são exportadores, e também tenho aqui dizer que é fundamental a proteção à saúde dos nossos trabalhadores, né? Todos os setores têm que garantir, né, essa segurança do ponto de vista sanitário e da questão higiene na volta ao trabalho e às atividades, e aqueles setores que também não são essenciais têm que garantir esses direitos. Então, nós estamos aqui encaminhando, sim. Deputado Luiz Carlos Mota. PL orienta não, senhor presidente. PSL, Peternelli. Sim ou não? O PSL orienta não. Schiavinato. Senhor presidente, o Partido Progressista orienta não. Queria fazer um comentário, senhor presidente. No momento que se discute a necessidade da retomada do desenvolvimento econômico do nosso país a partir dessa pandemia, um dado interessante sobre o valor bruto da produção da agropecuária no município de Toledo, no oeste do Paraná. O valor bruto da produção da agropecuária no município de Toledo chegou a quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. Veja como é importante, isso é a soma de toda a produção da agropecuária que chega nesse valor, da comercialização que essa produção teve pelo homem do campo. E é interessante se analisar que desse valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais, 1 bilhão 155 milhões de reais é da suinicultura. Está de parabéns o homem do campo que trabalha a terra. Progressista orienta não, senhor presidente. Tacide Matos. Senhor presidente, o PSD também orienta não ao destaque. Como vota o MDB? Baleia. MDB encaminha não, senhor presidente. Republicanos, Aline. Senhor presidente, o Republicanos encaminha não ao destaque. PSDB, deputado Samuel. Não, senhor presidente. PSB. Presidente, o PSB orienta sim. Eu passo a orientação para o deputado Bira do Pindaré, presidente, pedindo a Vossa Excelência a sua aquiescência. Claro. Bira. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa orientação do PSB, agradecendo o líder Molon, para expressar a nossa solidariedade à luta dos Correios, dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios no Brasil inteiro, de maneira especial no Maranhão, na minha querida capital São Luís, pela luta que eles fazem nesse momento em nome de toda a nação brasileira, que eles estão defendendo uma empresa que é centenária, uma empresa que é eficiente, uma empresa que dá lucros, uma empresa que cumpre o seu papel social, chegando a todos os municípios brasileiros, uma empresa que hoje pratica os seus serviços com as menores tarifas do mundo. Portanto, não há sentido nessa investida que o governo faz de querer privatizar os Correios. A luta dos Correios é uma luta de todo o povo brasileiro. É por isso que eu faço aqui, senhor presidente, expresso a nossa solidariedade. Estamos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Bira do Pindaré. PDT, Chico D'Angelo. O PDT vota sim, e eu queria aproveitar para saudar hoje a regulamentação da Lei Aldir Blanc, que vai cumprir um papel importante para milhares de trabalhadores da cultura de todo o Brasil. Eu, como coautor
a relatora foi a deputada Jandira Fegali, fui presidente da Comissão de Cultura, então é um dia importante para a cultura e foi fruto de um trabalho intenso na Câmara e no Senado. Então, saudar todo o mundo cultural brasileiro, são 3 bi que serão distribuídos a partir de agora a estados e municípios, e acho que vai, de certa forma, ajudar o verdadeiro desespero que milhões de artistas em todo o Brasil estão sofrendo, já que é um governo que persegue a cultura, persegue a educação, persegue a saúde, retirando agora 5% do orçamento da saúde e quase 11% da educação. Então, o PDT encaminha sim, mas eu queria saudar a Lei Aldir Blanc e lamentar essas iniciativas do governo na área da saúde e da educação. Obrigado. Deputado Kim, Democratas, como vota? Democratas orienta não, presidente. Solidariedade, Zé Silva. Não, presidente. PTB, Pedro Lucas. Podemos, Zé Nelto. Presidente, PTB. Senhor presidente, Podemos também orienta não. Quanto à greve dos servidores dos Correios, nós sabemos dos relevantes serviços prestados à nação brasileira. Mas nós não podemos ficar no monopólio, continuar esse monopólio dos Correios. Eu sou favorável à quebra do monopólio dos Correios brasileiros, também como a quebra do monopólio da Petrobras. Qualquer empresa nacional, internacional, que queira buscar petróleo no fundo do mar, o pré-sal, refinar o petróleo e também distribuir o petróleo. Não podemos ficar apenas nas mãos da Petrobras e também dos Correios. É preciso que haja concorrência. E também, senhor presidente, já para concluir, a abertura do sistema financeiro brasileiro é o mais perverso que nós temos do planeta. Por isso, nós defendemos a quebra de todos os monopólios do Brasil. Que conste na voz do Brasil a nossa fala, senhor presidente. Obrigado, Zé Nelto. Deputado Eros Biondini, para orientar, acrescentando o tempo de líder do PROS. A orientação é não. Aproveito para abordar 4 tópicos nesse tempo de liderança. Primeiramente, gostaria de parabenizar o líder Vitor Hugo pelo excelente trabalho realizado e agradecer pelo convite para participar como vice-líder, junto do trabalho que ele desempenhou, com a confiança do presidente Jair Bolsonaro. Quero dizer ao Vitor Hugo que ele marcou a história dessa casa e com certeza será inesquecível a sua participação e sua presença aqui. Foi uma honra compor a sua equipe e desejo ao novo líder do governo, Ricardo Barros, todo o sucesso. Ele, com sua experiência e a sua qualificação, tem total condição de dar interlocução aqui com o Congresso nesses novos tempos. Segundo, salve as 2 vidas. O Brasil é contra o aborto. Vida sim, aborto não. As comunidades católicas, como o Mundo Novo e outras, estão totalmente solidárias e se colocando para ajudar essa criança de 10 anos, nesse momento trágico que ela passa, sofrido por esse monstro estuprador. Poderíamos também ter salvo a outra criança, a outra menina de 6 meses. Todo mundo sabe, a maturação dos pulmões, com mais alguns dias, essa criança poderia vir à vida e teríamos uma fila de famílias brigando para adotar essa criança. Uma pena que nós, para combatermos uma monstruosidade, cometemos outra. Um país que não prevê pena de morte para o estuprador, prevê pena de morte para os mais indefesos, enfiando uma agulha no coração de um nascituro de 6 meses para assassiná-lo. Que crueldade! Nós poderíamos salvar as 2 vidas, 2 mulheres, 2 crianças. Teríamos total condição de salvá-las.
Vamos continuar agora ajudando essa menina de 10 anos e exigindo punição rigorosa para esse monstro estuprador. Terceiro, o Brasil é contra as drogas. A Anvisa já tem 2 resoluções, 327, 335, que prevê a fabricação, importação, comercialização e até prescrição médica de derivados da cannabis para fins medicinais. Ou seja, não tem lógica se colocar para votar projeto de lei com esse conteúdo, já que a Anvisa mesmo já regulou isso e, por resolução, autoriza a importação, fabricação, comercialização e até mesmo a prescrição médica de derivados da cannabis para fins medicinais. Sabemos que esse é um cavalo de Troia. Sabemos que quem votar a favor de um projeto como esse, daqui uns 5 anos, quando as drogas estiverem liberadas no Brasil, vai olhar para trás e vai dizer: poxa vida, não sabia que era a porta de entrada, não sabia que era uma armadilha, um sofisma, dizendo da defesa das crianças que necessitavam daquele medicamento, e agora as drogas estão liberadas no Brasil. Somos contra a droga no Brasil. Não votem a favor de projeto nem de liberação medicinal, porque isso já está previsto pela Anvisa. Não tem sentido. Isso é um cavalo de Troia que colocam aqui na Câmara dos Deputados. E último ponto que eu quero abordar, senhor presidente, obrigado pelo espaço, é em defesa dos autores, artistas, compositores. Se Deus quiser, em breve nós teremos uma reunião com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Muitos artistas o apoiam. E nós estamos preocupados com esse projeto que tira dos compositores, autores, artistas, os seus direitos autorais. Nosso querido amigo presidente Rodrigo Maia é sensível a essa área. Nós não podemos deixar fragilizados num momento de pandemia como essa aqueles que são produtores, além do mais, os que mais consomem os hotéis, as pousadas, nas suas viagens e turnês, que são as bandas, os cantores, que consomem os serviços de hotéis, de restaurantes, e não podem ter essa injustiça cometida contra eles. Vamos aqui levantar a voz dos autores, compositores que inspirados tiveram as suas obras e por isso têm direito a elas. Obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado, deputado Biondini. Como voto PSOL. Vou agregar com o meu tempo de líder, presidente Marcos. Eu pensei que fosse a líder Sâmia que ia falar. Você que está ligado aqui na TV, na Rádio Câmara e também na internet, os deputados seguem na apreciação da medida provisória que facilita o acesso a crédito em bancos públicos. Agora é a fase dos destaques. A deputada Fernanda Melchiona fala pelo PSOL. Presidente Marcos, essa transição que nós estamos fazendo da nossa bancada combativa do PSOL com a nossa querida Sâmia Bonfim, eu vou ter oportunidade ainda de fazer essa transição, esse balanço, mas não tenha dúvida que seremos muito bem representados por essa mulher corajosa, jovem, que inspira todos os nossos militantes e mulheres feministas ao longo do Brasil. Quero dizer para os fundamentalistas que, se querem fazer algo para ajudar, que deixem essa criança em paz. Deixem essa criança em paz. Uma criança violentada dos 6 aos 10 anos de idade. Uma criança vítima de um dos piores crimes que se possa imaginar. Uma criança que, não bastasse ser vítima de tudo que viveu, ainda tem sido julgada, atacada, criminalizada, julgada, violentada por hordas fundamentalistas, inclusive bolsonaristas. Tem uma hashtag no Twitter, eu com 10 anos, e eu conversava com a minha amiga Sâmia Bonfim. Eu com 10 anos gostava de jogar vôlei, gostava de brincar de taco com meus amigos na rua, lá do interior do Rio Grande do Sul, do Alegrete. Eu gostava de brincar de boneca. E uma criança de 10 anos perdeu toda a sua inocência. Foi vítima sistemática de um criminoso estuprador. E aí vem
as hordas fundamentalistas querer revogar um artigo que está no Código Penal desde 1940. Vocês são pré-medievais, que permite que as mulheres não sejam obrigadas a gerar um fruto de uma violência, que permite que as mulheres, isso numa decisão depois, não em 1940, não sejam obrigadas a levar adiante uma gravidez de risco. E esses fundamentalistas querem criminalizar uma menina que tinha e tem o direito, por ter sido vítima de um estupro, mas muito mais do que isso, deputado Eros. Essa menina podia morrer se levasse adiante a gravidez. Gravidez aos 10 anos mata. Então esses discursos que tratam de criminalizar a menina e que dizem que querem ajudá-la, deixa ela em paz. Se o senhor quer ajudá-la, deixa essa menina em paz, porque eu acho que uma menina que eu não conheço a menina, mas eu imagino a dor na sua alma de ser vítima durante 4 anos sistemática, ser exposta no Twitter, ser violentada desta maneira por aquela criminosa, bandida da Sarah Winter, que essa sim deveria estar presa. Ela tem uma tornozeleira, porque já tinha sido presa pelas mentiras que essa quadrilha de mentirosos faz. Ela foi presa com uma tornozeleira e usou da prerrogativa de ter sido colocada em prisão domiciliar para atentar contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta bandida precisa ser presa. E o PSOL representou no Ministério Público Federal e na Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Mas essa menina teve o nome exposto. Teve o hospital que ela estava passando pelo procedimento garantido pela lei, Código Penal de 1940, deputado, 1940, exposto. E uma horda de fundamentalistas, de gente abjeta, desumana, cruel, vil, foi lá expor essa menina. O que ela precisava era de apoio, de carinho e de afeto, para que ela e a família tomassem as decisões que a lei lhe permite. E uma criança de 10 anos não pode ser mãe, porque uma gravidez de 10 anos mata. É um risco para ela. Mas, de qualquer maneira, essa era uma decisão dela e da sua família. Então, se vocês se preocupam com essa menina, por favor, deixe a menina em paz. Essa menina teve a infância roubada por um monstro. E é muito fácil gastar 10 segundos de discurso para criminalizar o monstro e 5 minutos para criminalizar a menina e a decisão que ela e a família tomaram. Que vergonha! Isso é cruel, é desumano, é brutal. Questão de ordem, senhor presidente, fui mencionado, por gentileza. Eu só queria dizer a deputada... Só um minutinho, não, peraí, eu não vi se Vossa Excelência foi... Outra sala, a empresa toda não tem, não. Mencionou o seu nome, tem que ser manifestação textual, não tem questão de ordem. Senhor presidente... Deputado, como vota o... Cidadania, deputado Rubens Bueno. Deputado Rubens Bueno. Presidente Marcos Pereira, esta emenda, ela é meritória. Só que para tempos de normalidade. Estamos vivendo uma pandemia, problemas econômicos e sociais. E temos que dar atenção nesse momento ao acesso fácil ao crédito. Por isso nós votamos não a esta emenda, sempre reconhecendo o mérito da proposta. Como vota o PCdoB, Alice? Senhor presidente, peço que agregue o tempo de líder com a anuência da líder perpétua. Tá bom. Obrigada. Acrescentado o tempo de líder. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro em relação ao destaque 3 do Partido dos Trabalhadores, que visa garantir às pessoas jurídicas alcançadas pela dispensa de certificação, que já discutimos preliminarmente, que essas empresas tenham responsabilidade social, que elas possam garantir práticas atinentes à dignidade humana, a garantia do emprego, e a adaptação necessária ao período da pandemia, visando a saúde e a defesa da vida. Então, quem já estará contemplado por essa absoluta facilidade de acesso ao crédito, poderá também, em contrapartida, garantir esses benefícios, digamos assim, esses cuidados para com os trabalhadores, para com aqueles que estão envolvidos no seu processo produtivo. Portanto, eu digo sim à emenda em nome do PCdoB,
com muita satisfação pelo conteúdo absolutamente assertivo e adequado para o momento que vivemos. Mas, presidente, em relação ao que o Brasil trata hoje e tratou por esses últimos dias, o caso da menina capixaba. A circunstância desta criança de 10 anos de idade, muito bem abordada por último pela líder do PSOL. A circunstância é dramática. Esta garota perdeu a infância. Foram anos de abuso intrafamiliar. Abuso numa família que talvez não tivesse olhos de ver em relação à retração que uma criança sofre quando é abusada sexualmente. Este é um crime hediondo e este cidadão, já preso, enfrentará os rigores da lei, enfrentará os rigores dos presídios, enfrentará a desaprovação da sociedade brasileira, porque ele é um monstro e precisa ser punido de maneira exemplar para que nunca mais ocorra o que, infelizmente, os dados estatísticos do Observatório da Violência dão conta que a cada 3 horas, a cada hora, 4 meninas até 13 anos são estupradas no Brasil. Essa é uma realidade dramática da infância brasileira. É uma realidade dramática das mulheres. O que nos surpreendeu para além do crime é que, infelizmente, esses grupos fundamentalistas, apegados a um conceito e distantes da realidade do nosso povo que em maioria hoje tem o auxílio emergencial que foi garantido por essa Câmara, porque vive em condições precárias, vive em moradias absolutamente desumanas, na periferia das grandes cidades, pendurados em encostas. Nós sabemos que essas famílias têm dificuldades, inclusive de deixar as suas crianças, que muitas vezes ficam sozinhas. Eis a realidade. E esses grupos fundamentalistas vão à porta do hospital, descobrem o hospital. Essa ativista de nada, porque qual é o ativismo desta criminosa que ficou de plantão na porta do Palácio da Alvorada por meses e que hoje carrega uma tornozeleira? É o ativismo do mal, da calúnia, da mentira, da ameaça, da defesa do armamento. Por isso o PCdoB foi assertivo e entrou com um pedido objetivo de penalização da senhora Sarah Winter, ou o que quer que seja, Jaromini. E a realidade é que as informações circularam e os agentes públicos que dispuseram dessas informações precisam ser também investigados. Agora, por exemplo, em uma fala última, nós ouvimos o sexo do feto. Eu não vi isso em nenhum órgão de imprensa até então. Como essas informações chegam? O nome da menina, o leito em que está o hospital e que estaria especializado, que quero parabenizar o Hospital Recifense, que fez o procedimento que a lei prevê desde 1940. Nessa circunstância, senhor presidente, esta criança precisa de apoio, precisa de efetiva assistência à saúde, assistência psicológica e precisa de amor. Não precisa de julgamento, não precisa de mais violência. Ela não precisa de grupos que não representam a maioria dos cristãos e católicos desse Brasil. Não precisa desta violência conceitual. Porque o aborto legal já é um problema de saúde pública. Se chegar sangrando no hospital, a grande pergunta, prende ou atende? É um problema de saúde pública. Conclui, deputada. E nós não podemos fechar os olhos de maneira hipócrita a essa realidade. Saúde e muita paz para essa criança. O Novo. O Novo orienta não a emenda, presidente. PSC. Orienta não, presidente. Avante. Não, presidente. Patriota. PV. Sim, presidente. PV sim. Rede. A rede vai orientar sim a emenda e sim o destaque. E eu queria aproveitar, senhor presidente, para fazer um registro aqui de uma gravidade que está acontecendo junto com os indígenas Caiapó, no estado do Pará, que nos procuraram para falar de uma manifestação que estão fazendo em relação à BR-163.
E as lideranças indígenas, elas estão protestando relacionado a uma falta de atenção por parte do governo federal, justamente por não ter um espaço de diálogo relacionado às suas reivindicações para retomada e continuidade de um recurso do PDACI. Seria em relação ao compromisso de uma realização de consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, que diz a Convenção 69 da OIT. Essa é justamente relacionada ao projeto Ferrogrão, que justamente para que estabeleça a garantia dos direitos indígenas. Então, reforço aqui, obrigado, e peço que o governo federal dialogue com os povos indígenas de Caiapó, no estado do Pará. Maioria, minoria. Presidente, nós vamos encaminhar pela minoria o apoio à emenda e ao destaque pelas condições, inclusive, colocadas, que são da dignidade da pessoa humana na relação com as empresas. E gostaria, presidente, assim que acabar a votação dessa matéria, de usar o tempo de líder pela minoria. Ok, deputada Jandira. Posição, deputado André. Posição orienta sim, senhor presidente. Governo. Governo, vai ir. O governo orienta não. Aline. O governo orienta não, presidente, porque a emenda vem em contramão na medida provisória, impondo uma série de requisitos que as empresas terão que cumprir para ter acesso ao crédito. E, nesse momento, o crédito precisa chegar nas empresas com mais celeridade, rapidez e eficiência. E o governo tem feito muitas ações justamente para ajudar o Estado nesse momento de calamidade. Por isso, o governo orienta não a emenda. Ok. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Rejeitada a emenda. Eu vou, a mesa reviu aqui o pronunciamento da deputada Fernanda, ela citou o nome do deputado Eros, e eu vou dar a Vossa Excelência um minuto para se manifestar, já que o nome de Vossa Excelência foi citado. E quero deixar claro ao plenário que sempre essa presidência, enquanto eu estiver aqui presidindo, se pautará pela justiça. Não tem um lado, nem de direita nem de esquerda, enquanto estiver aqui presidindo. Vossa Excelência tem um minuto. Eu fiz um pronunciamento, senhor presidente, justamente demonstrando a solidariedade àquela criança de 10 anos, manifestada por instituições católicas, evangélicas, espíritas e outras denominações, demonstrando apoio de famílias, inclusive financeira, para ajudá-la. Em que momento da minha fala eu mencionei qualquer tipo de criminalização a essa criança de 10 anos? Eu cobrei punição rigorosa ao monstro estuprador. E quem aqui mencionar que nós falamos contra essa criança de 10 anos está mentindo. É uma pena um parlamento onde as pessoas mentem, onde querem aprovar o aborto até os 9 meses, aprovar droga, aprovar outras coisas. Nós apenas dissemos, era possível salvar as 2 vidas. Cobrem do nosso presidente da CNBB, que disse, é um crime hediondo, realmente um crime hediondo, qualquer tipo de assassinato, principalmente das mais indefesos. Obrigado. Destaque de bancada número 13. Requer nos termos do artigo 161, 1 e parágrafo 2º, destaque para votação em separado do artigo 3º do PLV apresentado à medida provisória 958, com o intuito de sua supressão. Deputado Dagoberto Nogueira, para encaminhar pelo PDT. Está aí? Eu estou, senhor presidente. 3 minutos, Vossa Excelência dispõe. Senhor presidente. Está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente, pode falar. Repõe o tempo. Senhor presidente, a proposta de supressão desse artigo 3º, ela é em função de que é um artigo que, além de ser antirregimental, ele é inconstitucional e é inócuo, senhor presidente. E eu explico rapidamente por quê. O STF já julgou a DIN, que declara inconstitucional, na DIN número 5.127, e ela julgou nos termos do artigo 155, parágrafo único, e 125 do nosso regimento interno da Câmara. Portanto, ela é antirregimental e é inconstitucional. Além disso, senhor presidente, a redução esperada pelo agronegócio já foi atendida, ou seja, já foi alcançada
na derrubada do veto presidencial relativo ao artigo 56 da Lei 13.986/2020, que justamente limita os valores de custos cartoriais. E naquela época, a bancada ruralista fez um trabalho muito grande e conseguiu derrubar o veto do presidente. Portanto, é inócuo esse artigo. E, além de ser inócuo, como eu disse, ele é ainda inconstitucional e é antirregimental. Portanto, eu espero que os nobres pares, que os nossos colegas rejeitem esse artigo 3º e vote pela aprovação da nossa emenda supressiva. Obrigado, Dagoberto. Orientação de bancada. Como voto PT, deputado Reginaldo. Está tratando a lei de proteção de dados. Deputado Reginaldo. Presidente, o PT encaminha favorável ao destaque do PDT, compreende que, de fato, já tem legislação que trata dessa matéria e como foi acolhido pelo relator, a minha impressão é que ajuda mais, né, os grandes empreendimentos, né, os grandes latifúndios, do que os pequenos empreendimentos. A ampla maioria são pequenos empreendimentos. Portanto, nós não concordamos, na minha opinião, com essa limitadora aí do serviço prestado pelos cartórios. Como voto PL? Senhor presidente, pelo PL. Senhor presidente, tem parcial sustentação o argumentado pelo deputado Dagoberto. É verdade que houve a derrubada do artigo 56, mas a questão é que a derrubada do artigo 56 não colocou no lugar dele um limite para a cobrança das custas cartoriais, não para o registro da terra, mas para o registro de garantias. Portanto, você estabelecer a modicidade do registro cartorial das garantias é um instrumento fundamental para a facilitação do acesso ao crédito, que é o que nós estamos perseguindo aqui. Se você não consegue registrar a garantia, você não consegue o crédito. Então, eu acho que tem parcial razão o deputado Dagoberto, mas se nós não definirmos o limite, fica o vácuo, e o vácuo é não ter limite. Não tendo limite, as custas cartoriais podem inviabilizar a garantia necessária para o acesso ao crédito. Por isso, o PL encaminha não, senhor presidente. PSL, Pertenelli. Pertenelli? PSL. O PSL, presidente, até o momento está estudando, por enquanto encaminha sim. Schiavinato. Senhor presidente, os progressistas, nesse destaque 13, caminham sim pela manutenção do texto. Eu queria complementar a minha fala no período anterior, dizendo o seguinte: o agronegócio tem sido muito importante para o desenvolvimento do nosso Brasil. Tem segurado a balança econômica do governo federal, principalmente aqui no estado do Paraná. E é preciso que os governantes mostrem atitudes que têm exercido ao longo das suas vidas para poder ajudar o homem do campo. Eu queria parabenizar aqui em Toledo o trabalho que é feito, o trabalho real, em benefício de quem trabalha a terra. São 360 quilômetros de pavimentação rural em parceria com o homem do campo, já entregue nos últimos anos. É a agricultura evoluindo e o sistema público municipal estando junto com quem produz, com quem trabalha a terra. PSD. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Dacide Mato. MDB. PSL quer mudar a orientação. Peternelli, pode falar, muda a orientação. É isso? O PSL, presidente, eu argumentei, fruto do que foi debatido aqui no plenário, que poderíamos mudar a orientação, então a orientação do PSL é não. MDB, Republicanos, Aline. Senhor presidente, o Republicanos, ele orienta sim pela manutenção do texto do relator. No caso é não, né? Pela manutenção.
Não, sim, ok, então ok. PSDB, Samuel. Ela falou sim. Senhor presidente, nós vamos acompanhar o relator. Acompanha o relator é o quê? Acompanha o relator é sim. É isso? Porque mantém o texto do relator. Então é sim. Ok, PSDB sim, republicano sim também. Acompanha o relator. PSB, deputado Molon. Um minutinho, ok. PDT. Senhor presidente, só para a gente fazer um esclarecimento de texto. O não significa não ao texto principal, correto? É isso, Léo? Não ao texto do relator. Não ao texto do quem orientar não significa que está suprimindo o texto do relator. Suprimindo o texto do relator. Quem votar sim, pela manutenção do texto. Quem vota não, é não ao texto. Só para ficar claro que tem muita dúvida. Por isso, o PSB quem quer acompanhar o relator, vota sim. Só um minutinho. Quem quer acompanhar o relator, vota sim. Quem quer acompanhar o destaque, vota não. Só para ficar claro. Por isso, o PSB vota não, presidente. PSB vota não. Porque o destaque é para supressão, então não suprime o texto. O não suprime o texto, exatamente. Ok. Então PT não, PL sim, PSL sim, PP sim, PSD sim, MDB não falou ainda, Republicano sim, PSD vai orientar ainda. Democratas, já tem posição? Sim, presidente, Democratas vota sim. Está correto. PDT, Chico D'Angelo. PDT vota não. Não. Solidariedade. Presidente, Solidariedade vota com o texto do relator. Vota não, no caso, né? Não, sim, no caso. PTB. Vai agregar o texto de líder agora? Sim. Quer agregar? Senhor presidente, não, depois acompanhe o que acontece no Brasil para bater um carimbo. O Brasil é o país da burocracia. Você bate um carimbo, é R$10. Então, o empresário, ele é ligeiramente assaltado pelos cartórios brasileiros. É preciso que haja nesta casa aqui uma CPI dos cartórios e a gente possa aumentar o número de cartórios, baixar as taxas cartorárias e tanto as judiciárias, extrajudiciárias. Isso é uma vergonha o que acontece no nosso país. Nós votamos sim pela manutenção do texto, seguindo a orientação do nosso líder Léo Moraes. Como vota o PSC? Deputado André. Presidente, o PSC encaminha sim também pela manutenção do texto. Como vota Cidadania? Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, Senhor presidente, é claro que é sim ao texto, até porque não se está tirando a taxa de cobrança do cartório no registro do documento do mundo rural. O que está se buscando aqui é colocar as coisas no seu devido lugar. Tem lugares que são valores astronômicos. E aqui este valor de R$250 é um valor razoável para o registro em cartório de títulos e documentos, né, em registro de imóveis. Então é muito importante que tenhamos claro, nós estamos trabalhando com o setor de produção, estamos trabalhando com aqueles que lutam de sol a sol para produzir e colocar o Brasil no mundo em lugar respeitável do ponto de vista daqueles que trabalham. Daí é votar sim ao texto para estabelecer o limite nesta cobrança. PSOL. PROS, Gastão. Gastão está aí? Presidente. Pois não. O PROS encaminha sim pela manutenção do texto do relator. PSD. Senhor presidente, o PSD também orienta sim pela manutenção do texto do relator.
PMDB, Baleia Rossi, está aí? PCdoB, Alice? Senhor presidente, nós vamos manter o texto original do relator. Sim, ao texto. PCdoB, Novo? O Novo orienta não, presidente. Novo não. Avante? Tudo bem? Grace Elias? Patriota? PV, Henrico? Ia ter uma reunião. O pessoal está cansado, está fugindo da... Presidente, eu só queria reforçar que o solidariedade é sim, viu? Foi anotado errado. Tá não, tá sim aqui. Vamos. Deputada Joênia. Pode até cobrar o A rede não ao texto e sem destaque, senhor presidente. Maioria. Minoria. Deputada Jandira, quer agregar o tempo agora ou deixa para depois? Posso agregar agora, presidente. Agregando o tempo de líder. Presidente, quanto ao destaque, eu tenho que liberar em função da divergência dos partidos da minoria. Em relação ao tempo, primeiro, presidente, dizer que nós temos sido profundamente consumidos por muitos debates importantes da conjuntura brasileira. Eu, como uma militante do campo da saúde, também da democracia brasileira, também das diversas batalhas da economia, do campo nacional, ou seja, nós temos sido muito absorvidos nas batalhas feministas. São muitas as lutas, mas não são muitos os protagonistas e as protagonistas dos direitos culturais no parlamento. Aliás, eu sonho que um dia a maioria do parlamento brasileiro faça a defesa dos direitos culturais, que são transversais a todas as outras batalhas e lutas. Porque os direitos culturais são direitos humanos e eles são profundamente transformadores da cidadania, são estruturantes da civilização, e eles precisariam, de fato, estar na sua relevância da pauta política brasileira, nas políticas públicas, nas definições dos orçamentos, na coirmandade com a escola, com a educação, na coirmandade com a comunicação democrática, para a formação da cidadania. E eu não posso deixar de fazer aqui o registro da batalha que os técnicos, artistas, produtores, diante da diversidade, da pluralidade brasileira, têm feito para se fazerem vistos, reconhecidos na construção deste país. E eu falo desse Brasil profundo, eu falo desse Brasil que se expressa na sua linguagem, que se expressa no seu comportamento, que se expressa nos seus sotaques, que se expressa na sua gastronomia, que se expressa na sua religiosidade, que, na verdade, diz o que somos. Quem somos nós? Não há como identificar uma nação sem a sua cultura e sem a sua arte, que é o seu instrumento mais transformador. E, nesse sentido, todo o trabalho que se desenvolve no Brasil, e o meu primeiro projeto, inclusive, na Câmara dos Deputados, em 1991, foi colocando a diversidade cultural, artística e jornalística na TV aberta, que foi o projeto da regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Esse esforço de fazer com que a arte e a cultura brasileira sejam valorizadas é um esforço estrutural e tem conceitos teóricos, tem aspectos conceituais nesse trabalho. Não é uma visão pura do entretenimento, da indústria cultural, é algo muito mais profundo, de um olhar muito mais amplo, muito mais abrangente, que eu tento trabalhar. Mas é importante dizer que o Parlamento brasileiro deu uma resposta nesse momento de pandemia, votando a Lei Aldir Blanc, esse nome que eu tive a oportunidade de colocar nessa lei uma homenagem a esse compositor popular brasileiro, esse compositor da liberdade. E essa lei, ela foi um esforço da sociedade, que sensibilizou esse parlamento, que sensibilizou seus autores. Foram 34 autores de 11 partidos diferentes que se apresentaram nos diversos projetos da Casa. E esse esforço do parlamento brasileiro, junto com esse Brasil inteiro,
esse esforço ele ocorreu em um mês. Eu fui definida relatora no dia 7 de maio, no dia 26 de maio nós votamos na Câmara, uma semana depois foi votado no Senado. Então, em maio nós resolvemos a Lei Aldir Blanc e falando com o Brasil inteiro. Os fazedores e fazedoras de cultura, as fazedoras de boneco de Olinda, os tambores de crioula do Maranhão, os artesãos do Pará, né, os artesãos da Marajoara do Pará, dos centros de tradição regionais do Rio Grande do Sul, os ponteiros de cultura, todas as pessoas do carnaval, da capoeira, os artistas, técnicos, produtores de cinema, técnicos do audiovisual, todas as linguagens da dança, do canto, da música, do teatro, ou seja, nós falamos com o Brasil, os gestores municipais, estaduais, prefeitos, governadores. Em um mês nós fizemos isso. O governo sancionou a lei no último dia do prazo, fez a medida provisória do crédito 10 dias depois, ainda atravessou uma medida provisória não esperada, tudo bem, não mudou a lei, e levou até hoje para publicar a sua regulamentação. Essa lei tem um sentido emergencial, tem um sentido de fazer valer esse recurso chegar a quem teve a sua atividade paralisada no primeiro momento da pandemia. E vai demorar muito o seu retorno. Eu quero aqui fazer uma cobrança pública de que esse recurso seja imediatamente descentralizado. O diálogo com o Ministério do Turismo, onde está a parte da cultura, se interrompeu já há algumas semanas. Eu consegui, a partir de um diálogo com o deputado Arthur Lira, a quem reconheço o esforço, ter notícias de que a regulamentação seria publicada hoje, depois de 2 prazos divulgados, 6 de agosto e 10 de agosto. E nós agora estamos com uma regulamentação que fez uma burocracia nessa regulamentação que a lei não tem e que eu espero não dificulte a aplicação dela, mas esse recurso precisa chegar já nas mãos dos beneficiários num critério de universalidade, diversidade, descentralização e desburocratização que era a cara da lei, que era o sentido que era dado numa belíssima mobilização nacional que foi feita, num belíssimo processo construído no país inteiro e que continua sendo assim. Foi lançada agora a Conferência Nacional Popular de Cultura. No Brasil inteiro, o processo continua. A cultura se organiza, se levanta, se estrutura em conselhos, em comitês, as conversas com os gestores que se amplificam. E esse é o Brasil, essa é a arte e a cultura brasileira. Então, essa é a cobrança pública que faço diante da interrupção do diálogo do Ministério da Cultura com a cultura e conosco no Parlamento brasileiro, principalmente da oposição. E é um momento, inclusive, que se cobra solução para a Cinemateca Brasileira, sediada em São Paulo, é um momento que se cobra não se isentar o Parlamento brasileiro de respeitar os direitos autorais dos detentores de direitos. É um momento que se coloca para nós o desafio de não interromper a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que estará na próxima medida provisória, que nós não podemos permitir essa matéria estranha na medida provisória 959. É um momento que estamos aqui trabalhando pela democracia, pela cultura, pela possibilidade real desse país não retroceder na sua democracia. E cultura é democracia. Arte é democracia, porque cultura e arte não vivem sem liberdade. A liberdade de imaginar, a liberdade de criar, a liberdade de fazer o pensamento crítico e a possibilidade real de opinar nesse país. Por fim, senhor presidente, nos minutos que me restam, eu quero dizer que a democracia brasileira está sim em risco, porque nós temos vivido momentos de muita fake news, de muita mentira, de muita censura, de estresse grande em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Nós temos vivido processos de corrupção, sim, no governo. Quem perguntou aí hoje, não sei nem quem foi, mas toda hora se pergunta, esse governo é corrupto? Esse governo é corrupto. É corrupto e nós podemos aqui listar uma imensa pontuação aqui de corrupção dentro desse governo, desde o uso de recurso público para fake news, para o gabinete do ódio, até mesmo o uso
indevido de recurso público para salvar os amigos, para vinculação com articulação da família com milícia, até mesmo o uso do dinheiro público para uso indevido de compras muito estranhas, inclusive de medicamentos que não servem à sociedade brasileira para o enfrentamento de pandemia, entre outros. Mas eu quero aqui, presidente, falar que nos preocupa muito o segmento do processo de enfrentamento à pandemia, do ponto de vista do auxílio da renda básica, da proteção do emprego e dos recursos do SUS. Nós não podemos imaginar que nós vamos sair dessa pandemia como nós entramos. Aliás, eu não gosto da frase novo normal, até porque o normal que nós vivíamos, essa expressão não é boa, ele não era uma normalidade. Porque o Brasil já tinha um grau de desigualdade muito grande. Nós vivíamos numa situação muito difícil. Quando a pandemia chegou, nossa economia já estava estagnada. E nós não podemos, já estávamos com uma profunda vulnerabilidade e dependência externa, até para respirar, porque nós não conseguimos produzir respiradores. Nós estamos com uma imensa dificuldade no complexo econômico e industrial da saúde. Nós temos que sair dessa pandemia com mais Estado, com mais instrumentos estratégicos de desenvolvimento, com mais recursos no SUS, com profissionais de fato valorizados. Não basta aplaudir da janela, nós precisamos valorizar esses profissionais. Nós precisamos imediatamente derrubar o veto, inclusive, dos profissionais de saúde, que esse governo vetou. Nós precisamos sair dessa pandemia com um Brasil olhando para o seu projeto de nação. E é impossível fazer isso com esse governo no comando. Então, presidente, eu quero aqui reivindicar mais uma vez que a Câmara dos Deputados investigue profundamente esse governo. Nós precisamos da CPI. Vou recolocar aqui, nós precisamos de CPI para investigar os crimes, para investigar a relação com Queiroz, para investigar a relação com a ACE, para investigar a interferência da Polícia Federal, para investigar os crimes de corrupção desse governo, para esse Congresso de fato conseguir dar resposta à sociedade brasileira. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Jandir. Deputado André Figueiredo, oposição. Senhor presidente, como não houve consenso entre os partidos de oposição, a oposição libera. Governo, deputada Aline. Produtores rurais, presidente, são submetidos a cobranças irreais e abusivas de emolumentos, que são as custas cartorárias, para o registro das garantias em operação de financiamento rural. Na falta de um teto federal, cada estado fixa com soberania valores exagerados, indo de R$ 60 a R$ 1.200. O valor de R$ 250 é razoável para a atividade de registro, considerando que vários estados cobravam com a base nas tabelas atuais. Portanto, o governo orienta, sim, a manutenção do texto e parabeniza o deputado Rubens Bueno pelo excelente trabalho prestado. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, mantido o texto. Destaque de bancada número 15. É o último? Não, excelente. É o último? Não, mas Senhor presidente, só para registrar que o MDB orienta sim também ao destaque anterior. MDB sim ao destaque anterior, registrado nos anais, deputado Baleia. Deputado Bibo Nunes, tinha pedido um minuto, enquanto eu organizo aqui. Grato ao presidente Marcos Pereira, satisfação. Eu quero com muita alegria dizer aqui que hoje pela manhã eu estive reunido com o ministro Milton da Educação, aonde falamos sobre a indicação do novo reitor do Rio Grande do Sul e também sugeri a ele para que se coloque no currículo das faculdades de medicina. Pasmem os senhores, o que mais mata criança no Brasil hoje, a doença que mais mata é o câncer infantil. E numa faculdade de medicina não tem sequer uma cadeira, nada que trate do câncer oncológico. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção ao Câncer Infantil, que tem como madrinha a primeira-dama Michele Bolsonaro, fiquei muito feliz porque o ministro achou excelente a ideia e vamos fazer com que essas crianças, imaginem a situação de um pai, de uma mãe com um filho com câncer. É a doença que mais mata crianças no Brasil e vamos colocar no currículo da Faculdade de Medicina. Grato ao presidente Marcos. Destaque de bancada número 10, requer nos termos do artigo 161(2), parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda de comissão de número 121. Autor do destaque, Paulo Pereira. Está aí?
Zé Silva vai Presidente, Zé Silva. Presidente, na verdade o autor do destaque sou eu, né? Ele apoiou, né? Aqui está Paulo Pereira, mas Vossa Excelência como primeiro signatário e Vossa Excelência tem 3 minutos para o encaminhamento. Presidente, eu quero primeiro agradecer e cumprimentar o relator que já acatou uma emenda também da nossa autoria em relação ao crédito fundiário do Banco da Terra, que é uma linha de financiamento onde os trabalhadores que não têm terra compram as suas propriedades. Como foram prejudicados nesse período de pandemia, as dívidas da emenda que ele acatou são postergadas para o final do contrato. Então, uma conquista importante para aí em torno de 200 mil famílias de agricultores. O nosso destaque em relação à cadeia produtiva do leite. O leite nas propriedades de agricultura familiar, ele é como se fosse o pão de cada dia. 96% das propriedades de agricultura familiar, onde há perspectiva e a chuva, tem a atividade leiteira como atividade principal de manutenção familiar. Nós tivemos, nos últimos 3 anos anterior a 2019, queda na produção de leite que aconteceram em diversas regiões do Brasil, especialmente no semiárido seco. No 2018, nós recuperamos 1,5% dessa produção, já que nos últimos anos esse crescimento antes dos 3 anos eram maiores. Portanto, a gente vem num segmento de dificuldades. Depois vem a pandemia, que coloca a atividade leiteira também numa encruzilhada. Reduz o consumo, aqueles que fazem a venda direta, especialmente que produzem queijos, derivados de forma artesanal, perderam o seu principal balcão de compra, que são as feiras livres. E sem contar que os insumos da alimentação do seu rebanho, que é o milho e o farelo de soja, o milho teve um acréscimo no seu custo mais de 30% e o farelo de soja de aproximadamente 15%. Então, por isso, aqui não estamos pedindo nenhuma ajuda, estamos pedindo o reconhecimento de flexibilizar, através do sistema financeiro, Sistema Nacional de Crédito Rural, flexibilizar as garantias para eles acessarem os financiamentos e poder, inclusive, colocar o seu próprio rebanho ou a própria produção de leite como garantia. Então, por isso, eu queria pedir aí aos colegas que nós pudéssemos votar em separado depois essa emenda e poder aprová-la para apoiar aí essa talvez a atividade mais importante da agricultura familiar, que é a produção leiteira. Orientação de bancada, como voto PT. Reginaldo. Favorável à emenda do companheiro deputado Zé Silva. Acredito que, de fato, nós precisamos olhar para essa cadeia produtiva, né, que é do leite, uma cadeia essencialmente da pequena agricultura, do pequeno agricultor, né, uma cadeia da agricultura familiar, e, de fato, vários programas, houve queda de consumo e aumento no custo. Portanto, é fundamental, de fato, tranquilizar essas garantias para a gente proteger essa atividade econômica da agricultura familiar, que é a principal atividade, né, que mantém as pequenas propriedades rurais. Então, nós encaminhamos, sim, ao destaque. PT, sim. PL, deputado Luiz Carlos. PL vota sim, senhor presidente. PSL, Peternelli. O PSL, até o presente momento, entende que a flexibilização extrema dificulta e, nesse caso, orienta o voto não. PSL não. Como vota o PP, Esquevinato? Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar o Zé Silva. Parabéns, Zé Silva, pelo teu trabalho ao longo da sua vida em benefício do homem do campo. Você está de parabéns por tudo aquilo que você tem defendido, e você defende porque você conhece, porque você trabalha no setor durante a sua vida toda. E isso é muito importante no parlamento, termos pessoas como você que defende com conhecimento absoluto as questões do homem do campo. E agora, nesse destaque, a gente vota sim,
E é importante esse destaque que você colocou. Isso facilita quem faz a ordenha do seu rebanho para a obtenção de um crédito com mais facilidade, para poder colocar, inclusive, o seu rebanho lá como garantia numa operação bancária. Isso dá credibilidade para quem cuida tão bem da propriedade rural, levanta cedo e que não tem descanso 365 dias por ano. Parabéns, deputado Zé Silva. O progressista vota contigo, votamos sim. MDB. Senhor presidente, cumprimentando o deputado Zé Silva, o MDB encaminha sim ao destaque. PSD. Senhor presidente, quem coloca o alimento nas nossas mesas merece e tem o respeito de todos nós com certeza absoluta. Portanto, o PSD vota sim. Republicanos, Aline. Deputada Aline. Presidente, o Republicanos encaminha não a emenda. Nós entendemos que no texto principal já está toda a flexibilização, né, inclusive taxando o crédito rural. PSDB, Samuel. Senhor presidente, o PSDB entende que esse destaque melhora o relatório e o brilhante trabalho que fez o deputado Rubens Bueno. Mas o destaque, ele não é matéria estranha, pelo contrário, ele facilita o crédito para essas pessoas. Então, ele é muito importante e nós consideramos, então, favoravelmente a nossa posição a esta emenda. Portanto, o PSDB encaminha sim, senhor presidente. PSDB sim, PSL quer mudar, é isso? Conversando com a bancada, solicitei alteração e eles concordaram, então o PSL orienta sim. PSB, deputado Molon. Nós orientamos sim, presidente. Nós entendemos que essa medida é importante, pode beneficiar, inclusive, pequenos agricultores, agricultores familiares. Por essa razão, o PSB orienta o voto sim, presidente. PDT, Chico D'Angelo. O PDT vota sim. Eu queria, presidente, na próxima oportunidade, pedir o tempo de liderança. Ok, Chico. Mais na frente. Democratas, Solidariedade, já sim, né, Zé Silva? Eu queria perguntar ao plenário se podia colocar sim para todos os demais, porque me parece que está tendo uma convergência, para a gente ganhar tempo. Só gostaria de orientar, assim também, presidente, só um minutinho. Podemos, Zé Nelton? Senhor presidente, podemos, Sânia? Podemos. Então vamos botar sim para todo mundo. sim, senhor presidente. PCdoB sim, e vai ficar só Republicanos ali não sei se está errado também. Aline, continua não ou está errado a sua orientação? Só para... Presidente, a nossa orientação era não, mas vendo a convergência aí entre os partidos, e a gente troca também para o sim. Todos sim, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a emenda. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a emenda. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Cadê o deputado? Os deputados finalizaram a votação da medida provisória 958 de 2020, que dispensa os bancos públicos de exigirem dos clientes, empresas e pessoas físicas até 30 de setembro uma série de documentos fiscais na hora de contratar ou renegociar empréstimos. Deputada Aline Sleutz. No Brasil, nós produzimos leite. São mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós temos o leite como uma importância econômica, social, de saúde. E hoje, com essa emenda, a gente dá condição do nosso produtor de leite poder colocar como garantia o próprio leite ou as suas vacas, coisas que antes eram impedidas de fazer nas suas linhas de crédito. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse momento, dando esse plus ao crédito agrícola, em especial do produtor de leite, ele que é tão importante, é o 6º produto de maior importância agrícola, e o Brasil é o 3º maior produtor de leite do mundo. Então, parabéns aos nossos produtores de leite. Obrigado. Eu queria consultar algum líder aí que quer fazer uso do tempo de líder. Nós vamos decidir aqui, vamos passar para o item 3 da pauta, mas enquanto a gente localiza o relator, deputado Zé Nelton, Vossa Excelência poderia fazer usar o tempo de líder? Porque estamos localizando o relator da próxima matéria. Presidente. Pois não. Zé Silva, se eu puder utilizar o tempo de líder. Hã? Eu também, presidente. Chico D'Angelo também. Zé Silva, Zé Nelton, Zé Silva e Chico D'Angelo. Bom, presidente, eu começo fazendo o meu agradecimento muito especial a todos os líderes, mas especialmente todos os parlamentares
por esta convergência em defesa de esse grupo tão fundamental de produtores e agricultores, eu, Escabinato, todos os líderes partidários que fizeram as suas manifestações, mas também destacar o trabalho da deputada Aline, que ela é da região mais importante de produção e produtividade de leite do Brasil, e ela é nossa líder aí nesse trabalho. Agradecer o líder Evair, o líder também Arnaldo Jardim, que me ajudou a fazer essa convergência. Mas eu quero voltar num outro tema, até porque, como diz na roça, né? Esse aí você começa numa lavoura e puxa a outra. São as medidas para a agricultura familiar que nós aprovamos na Câmara e no Senado. São 5 medidas fundamentais e parece que a história se repete. Alguns falam que o trem da história ele não navega de forma circular, mas parece que acontece isso, porque a roça sempre está ficando por último, o pessoal do meio rural. Por que eu estou dizendo isso? Foi o último segmento que nós aprovamos um conjunto de medidas. Eu estou falando isso, quero sensibilizar nosso Ricardo Barros, o líder do governo, porque para aprovar aquele conjunto de medidas que mais da metade dos parlamentares desta casa fizeram as proposições e honrosamente pude fazer o relatório, foi feita uma negociação, uma discussão com todas as organizações da agricultura familiar, com o Ministério da Economia, com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Agricultura, Conab, Anater, todos nos ajudaram a construir medidas que são emergenciais, mas são altamente estratégicas e estruturantes para a retomada da economia brasileira, especialmente a economia agrícola e aquela especificamente da agricultura familiar. E dirigidas essas medidas para um grupo de famílias que são consideradas invisíveis para o Estado brasileiro ao longo das décadas. Invisíveis porque eles nunca tiveram acesso às políticas públicas de crédito, de comercialização, das renegociações das dívidas e inclusive do auxílio emergencial, causando inclusive, presidente, aqueles mais de 2.400.000 agricultores e trabalhadores que acessaram o auxílio emergencial para os informais da cidade, perdem inclusive o direito de segurados especiais se a lei que foi aprovada nesta casa e no Senado da República não for sancionada sem veto. Eu quero pedir aí a todos os parlamentares discutir nas suas bancadas, mas especialmente ao líder Ricardo Barros, que eu já pretendo fazer aí uma interlocução com ele, no sentido de que o governo destine parte de recursos em cada uma dessas medidas, que pode ser feita de maneira gradativa, planejada, porque as medidas, diferentemente de outras que nós estamos beneficiando outros setores da população e da economia brasileira, todos merecidamente para enfrentarmos essa Covid, essa pandemia, não é o desembolso feito de uma maneira de uma só vez, mas pode ser feito de forma programada durante um ano, até mais se o governo fizer. Então, queria aqui cumprimentar e dizer da habilidade que nós conhecemos, daí o ministro, o deputado no 6º mandato, Ricardo Barros, mas pedir que ele também nos ajude nessa interlocução com o governo federal, com o presidente da República, a não vetar nenhuma das medidas. Fiz esse pedido também ao líder do governo do Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, que tem se mostrado muito hábil e nos ouvir, todos nós líderes. Então, queria deixar registrado, presidente, a importância do governo federal ele sancionar o conjunto de medidas para a agricultura familiar, com o PL 735, mais 25 projetos sem sanção para atender esse segmento tão fundamental que são os invisíveis da agricultura familiar. Obrigado, presidente. Obrigado, Zé Silva. Nós vamos deixar de apreciar o item 2 da pauta, a medida provisória 959, porque não há ainda um acordo mínimo. O deputado Damião Feliciano me ligou aqui, disse que está preparado, pronto, a postos, mas diante do pedido do presidente Rodrigo Maia de que a gente adie para uma outra sessão, nós vamos para o item 3 da pauta. Deputado Arnaldo Jardim, pode assumir aqui um pouquinho, por favor? Muito obrigado. Zé Nelto, tempo de líder agora, do Podemos, aí depois é contigo. Deputado Zé Nelto que vai falar.
do Podemos do Estado de Goiás. E daqui a pouquinho os deputados devem começar a votarem o projeto de lei número 3364 de 2020, que institui o regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. Está com a palavra. Presidente, depois o Chico D'Angelo, líder do PDT, por favor. Garantido o deputado Chico D'Angelo, orientação já combinada com o deputado Marcos Pereira. O senhor será o próximo. Senhor presidente do exercício da presidência, deputado Arnaldo Jardim, uma das cabeças deste parlamento brasileiro, que nos orgulha muito presidindo esta casa. Senhoras parlamentares, senhores parlamentares, senhor presidente, nós sempre travamos uma luta neste parlamento, o nosso partido, o Podemos, a luta contra o cartel dos bancos brasileiros. E ninguém tem coragem de enfrentar. Poucos têm a coragem. E nesta pandemia, se há um setor que mais cresceu no Brasil, mais ganhou dinheiro, foram os banqueiros. Esta é uma realidade. Mas também outro setor que não perdeu foi a classe política. Prefeitos, governadores, parlamentares e também o poder judiciário. Nenhum sacrifício para o nosso Brasil, para milhões e milhões de brasileiros desempregados, autônomos, sofrendo. Tem um projeto aprovado do senador Álvaro Dias que tabela os juros em 30% no período da pandemia, cheque especial e cartão de crédito. E eu gostaria de pedir que esse projeto pudesse ser colocado em votação em regime de urgência e preferência, porque ele é importante para o nosso país. E aproveitar o momento e continuar cobrando do ministro Paulo Guedes, que está aí, balança, mas não cai, uma guerra dentro do governo entre uma área do governo juntamente com a área que defende não furar o teto de gastos, e nós sempre defendemos também que não possa ser furado o teto de gastos, até porque, senhor presidente, seria um desastre para a nossa economia, seria voltar à época do governo da ex-presidenta Dilma. Portanto, temos que respeitar o teto de gastos, mas também temos que ter dinheiro para a economia, para a infraestrutura do nosso país. Temos o ministro Tarcísio de Freitas, que tem sido um exemplo para a nossa nação, o quanto o Ministério da Infraestrutura tem trabalhado para manter a nossa malha viária do país, e também agora liberando o transporte de cabotagem. Por isso, no orçamento de 2020, nós temos que dar uma guinada nesse orçamento, liberando mais verbas para a construção de novas rodovias e também novas pontes no Brasil. É importante a infraestrutura ser forte. Eu me lembro quando houve uma crise também nos Estados Unidos, no governo Bill Clinton, o presidente liberou milhões e bilhões de dólares para a infraestrutura americana. Imagine, os senhores parlamentares, já é um país que tinha uma grande infraestrutura, com a malha viária e também rodoferroviária,
muito forte, mesmo para aquecer a economia e melhorar cada vez mais esta área da infraestrutura. O governo americano injetou bilhões e bilhões de dólares na infraestrutura americana. E é o que nós queremos no Brasil. Além de estradas, aeroportos, portos, é preciso também que o ministro Tarcísio de Freitas continue a sua política, que é correta, que é a melhor política de investimentos, e transferindo rodovias, ferrovias para a iniciativa privada. Deputado Zé Nelto, para concluir, por favor. Nós já vamos concluir, senhor presidente, pedindo mais uma vez ao ministro Paulo Guedes que tenha coragem de abrir o sistema financeiro brasileiro, seguindo o exemplo da economia americana. Não precisa dele fazer muito, não, senhor presidente Arnaldo Jardim. Basta copiar como funciona o sistema bancário dos Estados Unidos. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. Várias instituições internacionais vindo para o Brasil, tendo a segurança jurídica para fazer investimentos. São essas minhas palavras, que possa constar na voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. Parabenizo o nobre líder, peço providências para a divulgação do seu pronunciamento. Nós vamos ouvir imediatamente o deputado Chico D'Angelo, pelo tempo de liderança do PDT, em seguida a deputada Jaqueline Cassol, pelo PP, e vamos daí oferecer imediatamente a palavra ao nobre deputado Hildo Rocha, que está conosco já aqui em plenário, para continuarmos a tratativas, deliberação com relação ao PL 3364. Deputado Chico D'Angelo, pelo PDT. Presidente, eu queria fazer uma reflexão com todos os líderes de partidos e colegas de bancadas. Em junho de 2019, o presidente Bolsonaro mandou um decreto em que extinguiu o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, CNDI, de Direitos da Pessoa Idosa. Fruto disso, em novembro, eu apresentei um PDL, o 454, para sustar esse decreto. A deputada Lídice da Mata, presidente da comissão na Casa, foi a relatora desse PDL, que foi aprovado por unanimidade. Isso já era dezembro, a Casa entrou em recesso e depois tivemos esse drama da pandemia a partir de março. Em função disso, o Conselho, que foi eleito em 2018, o Conselho da Pessoa Idosa, todo ele eleito, ele foi praticamente destroçado através desse decreto, e todas as políticas públicas que dizem respeito à pessoa idosa foram, de certa forma, entregues ao Ministério da ministra Damares. E está parado todas as políticas transversais que trabalhavam com os vários ministérios. Num momento dramático como esse da pandemia, a população idosa ficou sem uma ferramenta dessa dimensão nos estados e nos municípios para formular políticas públicas em defesa da pessoa idosa. Eu queria dizer que a primeira política pública de respeito, que formulou política para a pessoa idosa, foi em 1994. Depois disso, a gente teve em 2003 o Estatuto do Idoso. E vinha, assim, de certa forma, avançando as formulações políticas de uma maneira geral com relação aos direitos da pessoa idosa. Esse decreto presidencial, por isso que era muito importante ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, os líderes do partido, ele foi aprovado já na Câmara por unanimidade. Falta só se colocar no plenário para que o Conselho volte a ter o seu pleno funcionamento e ajude, num momento como esse, as pessoas idosas a terem as suas políticas públicas e ter um envelhecimento saudável, que é uma coisa muito importante, principalmente num momento dramático como esse. Dizer que esse decreto, tudo que a gente consultou, é um decreto
ilegal. Um decreto que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, barrou a iniciativa e o Bolsonaro não extinguiu completamente o Conselho e fez uma manobra esvaziando, tirando todas as pessoas que tinham sido eleitas no Conselho, e o Conselho praticamente não funciona. Então aqui é um apelo que eu faço ao presidente Rodrigo Maia, aos líderes partidários, aos colegas de bancada. O IBGE hoje avalia que são quase 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, que estão sem um órgão que cumpre um papel relevante na formulação de políticas públicas em defesa da pessoa idosa. A presidente do Conselho, que foi eleita junto com outros membros, ela não está exercendo, e foi colocado pessoas lá do próprio Ministério que não conhecem as políticas relativas à pessoa idosa. Então, é um apelo que eu faço que a pauta dos líderes, junto com o presidente Rodrigo Maia, tem essa preocupação, porque é um momento dramático e é um setor da sociedade que não tem representação suficiente, a não ser o Conselho, para que possa fazer as defesas de políticas públicas tão importantes como são que o Conselho vinha fazendo. Eu queria, para concluir, dizer que envelhecer hoje é um direito social. O Estado tem a obrigação de permitir que as pessoas envelheçam de forma saudável. Então eu queria pedir, mais uma vez, enfatizar isso. Já foi aprovado por unanimidade, de uma maneira suprapartidária. A deputada Lídice da Mata fez um belíssimo relatório. Enfim, tem feito debates no Brasil todo sobre essa pauta. E aí eu queria pedir aos líderes dos partidos que façamos com que o Conselho Nacional em Defesa da Pessoa Idosa volte a ter o seu pleno funcionamento para ajudar os ministérios a formularem política em defesa da pessoa idosa. Muito obrigado, presidente. Deputado Chico D'Angelo, nós acolhemos o seu alerta, encaminharemos à presidência efetiva da Casa aquilo que nos parece muito correto com relação ao mérito. E, para encerrar as lideranças, antes de ouvirmos o relator, deputado Hildo Rocha, com a palavra a deputada Jaqueline Cassol, pelo PSOL, pelo PP. Cassol. Boa tarde, presidente. Só fazer um esclarecimento que não é no tempo de líder que foi concedido ao deputado Laerte, mas é só 2 minutinhos, se o senhor me permite. Boa tarde a todos, presidente, a todos que estão nos assistindo. Prazer imenso, depois de 5 meses, retornar a essa casa presencialmente e ver o quanto, infelizmente, essa pandemia mudou o nosso Brasil, e não é diferente lá no meu estado de Rondônia. Mas hoje eu estou aqui para fazer uma homenagem ao Adair Perim, fundador do primeiro jornal do interior de Rondônia, do meu estado. Foi fundado em 1980 na cidade de Cacoal, onde eu resido. E é um dos poucos jornais que sobreviveu às dificuldades financeiras da região. Hoje é o jornal mais antigo do estado de Rondônia, ainda em funcionamento. Fundador, Adair Antônio Perim é um entusiasta da comunicação e transmitiu a seus filhos, a também jornalista Giliane Perim, e o diretor administrativo Thales Perim, esse amor pela informação. São 4 décadas no propósito de informar com ética e imparcialidade. Parabéns pelos 40 anos Tribuna Popular e obrigada pela sua contribuição à história de Rondônia. Senhor presidente, gostaria que esse discurso seja divulgado na Voz do Brasil e, mais uma vez, obrigada pelo tempo concedido. Essa contrapartida. É isso, mas só que, por enquanto, eu não recebi o qual. Vamos retirar porque não está pronto. Projeto de lei número 3364/2002, autoria do senhor deputado Fábio Schioch. Continuação da discussão em turno único do projeto de lei 3364, que institui o regime especial de emergência para o transporte urbano e metropolitano de passageiros. Remetup, baseado na redução de tributos incidentes sobre esse serviço e sobre os insumos neles empregados, com o objetivo de proteger o setor das graves consequências econômicas oriundas das paralisações parciais ou totais de serviços de transportes públicos durante a pandemia de Covid-19, reduzir
os prejuízos aos usuários, tendo o parecer proferido em plenário da Comissão Especial, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação deste e dos de número 3774/2020, 3909/2020 e 3919/2020, apensados com o substitutivo. Há requerimento sobre a mesa. Requerimento de retirada de pauta apresentado pelo Novo. Para encaminhar o requerimento de retirada de pauta, a favor do deputado Vinícius Poit. Inscrição contrária do deputado Danilo Forte, a quem passo a palavra para encaminhar o requerimento. Já adianto que, por orientação da presidência efetiva, nós daremos nominal de ofício para a votação do requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro elogiar o belíssimo trabalho feito pelo deputado Wildo Rocha, exatamente no sentido de garantir que nós não possamos perder esse recurso que é o saldo, inclusive, dos recursos que eram para ser repassados aos estados e municípios. E segundo, colocar a grande preocupação que há hoje por parte dos prefeitos das cidades médias e grandes com relação à crise que foi acomedida em função da pandemia. Várias dessas cidades foram decretadas lockdown, e com o lockdown isso inclusive impediu a trafegabilidade da malha viária urbana. Isso causou, inclusive, uma questão financeira real às empresas e ao serviço público, que pode ser inclusive melhorado significativamente em função exatamente da aplicação dos investimentos com esses recursos. Então, diante disso, eu acho que não cabe a casa se omitir ou, mais uma vez, adiar uma decisão que precisa ser tomada imediatamente, porque são salários, são empresas, são empregos que nós não podemos desperdiçar, principalmente no atendimento direto à população e à população mais pobre, que é exatamente a população que usa dos ônibus, do transporte coletivo, do trem, do metrô, e que todos eles possam se abrigar exatamente uma melhoria de investimento a partir desses recursos. Então, eu acredito que, em bom momento, foi pensado que esse saldo desses recursos poderiam ser aplicados exatamente no transporte coletivo. Já tem prefeitos, inclusive, como é o caso de Maracanã, no Ceará, o deputado Roberto Pessoa, que está desenhando um projeto de transporte gratuito, principalmente para aqueles que ficaram desempregados em função dessa pandemia, que poderão, inclusive, ser transportados à busca do emprego, à busca de um curso de aperfeiçoamento, um curso de melhoria de qualificação, de capacitação para uma nova oportunidade, e isso precisa de recurso. Então, chega de demagogia, o recurso está aí para ser aplicado, não estoura teto, não é recurso novo, é um recurso, inclusive, que foi deliberado em função do orçamento de guerra, e é apenas uma aplicação necessária e boa para a população, principalmente para a população mais carente, que é aquela que mais usa do transporte coletivo. Então, diante disso, eu acho que eu sou contra a retirada de pauta e sou a favor que nós mantenhamos a votação do projeto de lei, inclusive acompanhando o relator, o deputado Wildo Rocha, que fez um belíssimo trabalho com relação a isso. Então, contra a retirada de pauta. Para encaminhar a favor da retirada, fala o deputado Vinícius Poit. Consegue por aqui ou não? Consegue. Deputado Vinícius, por favor. Obrigado, senhor presidente. Deputado Arnaldo Jardim, meu colega aqui de bancada paulista. A gente reconhece a importância desse projeto para o setor de transportes. A gente reconhece o quanto que o setor de transportes está sofrendo nessa pandemia, na medida que não pode parar de funcionar e, ao mesmo tempo, tem que limitar o número de passageiros, ou seja, o custo acaba ficando o mesmo e a receita muito menor.
Então, tudo isso a gente reconhece, mas colocamos esse requerimento de retirada de pauta, visto que várias contrapartidas que estavam previstas no projeto, eu falo uma delas, que é, por exemplo, o município não usar esse recurso para pagar a dívida, né? Algumas contrapartidas foram retiradas do relatório final. A gente também teve acesso relâmpago a um relatório quando essa matéria veio para o plenário, né? O deputado relator Hildo Rocha acatou algumas emendas, soltou um relatório no sistema, mas logo depois esse relatório foi retirado. Eu mesmo procurei o deputado no plenário também para ter uma ideia do que vinha no relatório final, justamente preocupado com as contrapartidas. No momento de recursos escassos, todo recurso que a gente for disponibilizar, ele tem que ser extremamente criterioso e a gente se atentar bastante ao que a gente vai exigir contrapartida para aquela disponibilização dos recursos. Como teve essa, talvez, falha de comunicação, o relatório foi disponibilizado, depois não foi, a gente não sente segurança no relatório final que ele vai manter as contrapartidas e a gente vai destinar um recurso com maior eficiência. Então, meramente por esse motivo que o Novo encaminha para retirada de pauta, pede aos colegas, a gente sabe que a matéria é importante, que a matéria já foi feita, mas aqui a gente está se valendo do direito regimental de pedir retirada de pauta de uma matéria que o relatório não foi extremamente discutido e disponibilizado a tempo, principalmente por causa das contrapartidas. Obrigado, senhor presidente e os colegas. Muito obrigado, deputado Vinícius Poit. Nós vamos passar imediatamente à orientação de bancada. Em votação, o requerimento de retirada de pauta. Pelo PT, deputado Carlos Zaratini, para orientação. Requerimento de retirada de pauta, senhor deputado. Senhor presidente, nós somos favoráveis à discussão desse projeto, ao debate, a gente procurar melhorar o projeto. Estamos aqui num diálogo bastante importante com o deputado Hildo e achamos que é possível a gente avançar. Então nós somos contra a retirada de pauta. Para orientação... Não. PT orienta não. PL. Deputado Luiz Carlos Mota. PL orienta sim, senhor presidente. Para orientação PSL. Para orientação o PP. Senhor presidente, esse assunto está demorando demais para que a gente tenha uma saída para a situação do... Deputado Jerônimo Jorge fazendo a orientação. Senhor presidente, senhores colegas, esse assunto demora muito. Nós já deveríamos ter uma medida para suportar a dificuldade que o transporte urbano, assim como as vans escolares e tantos outros, vem enfrentando. Tudo isso nasceu de emendas que fiz a medidas provisórias lá atrás, ainda no início da pandemia. No entanto, nós estamos diante de um quadro onde a gente não conhece o texto. E eu temo, senhor presidente, deputado Arnaldo Jardim, que o governo venha gastar um valor de recursos sem resolver o problema do sistema como um todo e tampouco socorrendo. Eu estava aqui para encaminhar favorável, o texto é desconhecido, recebi a orientação do líder. É melhor sim suspendermos um momento para avaliarmos melhor e negociarmos melhor também esse projeto e ficando, portanto, de acordo aí com a retirada de pauta. Questão de senhor deputado Jerônimo Gorgen, antes de ceder ao deputado Hildo Rocha, é de ciência de todos que o texto disponibilizado pelo relator Hildo Rocha já se encontra publicizado no sistema há um tempo. Tá certo? Não. Deixa eu explicar, senhor presidente. Deputado Hildo Rocha, para uma questão de ordem. Pois não. Como ainda não encerrou, senhor presidente, a discussão, o regimento impede que eu coloque à disposição dos colegas deputados e deputadas a subemenda aglutinativa, ou seja, eu não posso dar parecer
as emendas apresentadas, porque enquanto não encerra a discussão, pode ainda ser apresentado emendas. Então, eu já tenho aqui, mas eu tenho que aguardar pelo regimento. Então, essa história de dizer que não tem conhecimento do texto final, não vale, porque todo mundo que conhece o regimento sabe que enquanto não encerrar a discussão, eu não posso apresentar a redação, a minha proposta final, o meu parecer final. Então tem que esperar acabar a discussão. Então eu gostaria que acabasse a discussão para que nós pudéssemos disponibilizar para todos os colegas o parecer sobre as emendas apresentadas. Enquanto não encerrar a discussão, eu não posso oferecer e nem disponibilizar o relatório final. Bem, a mesa agradece a manifestação do deputado Hildo Rocha, mas reivindica também o que foi dito pela mesa. Já há um parecer apresentado, não há um parecer sobre as emendas por conta de que a discussão não foi encerrada. Há um parecer originário e o relator nos apresentará após o encerramento da discussão. Nós estamos, nesse instante, só para que todos acompanhem, nós estamos discutindo, orientando o requerimento de retirada de pauta. Fala agora pelo PSD o deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy. Deputado Hildo Rocha pelo MDB. Orientar a retirada de pauta. Orientação, senhor presidente. Logicamente que eu sei que já está pronto. Inclusive com o governo já mantive o diálogo, estamos atendendo quase tudo que o governo sugeriu. Logicamente que tem aspectos que nós não podemos aceitar, mas nós vamos orientar não pela retirada, porque já está muito fácil de ser aprovada a matéria. O que acontece é que quem está orientando sim ali é porque não conhece ainda o texto e nem conversou sequer com o governo. Orientação do Republicanos, deputada Arline Gurgel. Senhor presidente, a gente entende que essa matéria ela é muito importante para o país. É necessário essa discussão, esse debate, para que esse setor tão importante que atende o nosso país possa ter também as medidas de incentivo, como todas as classes, como todos os setores tiveram. Isso é fazer justiça, é ser justo como esse plenário tem sido. Por isso a gente orienta não a retirada de pauta. Para orientar pelo governo, deputado Evair Melo. Senhor presidente, até respeitando inclusive a posição do deputado Hildo, deputado dedicado aos temas e comprometido com o resultado dele, mas em função inclusive de nós não termos ainda o texto final apresentado e publicitado como nós precisamos para poder sustentar essa base, a orientação do governo vai ser para a retirada de pauta, para que possamos evoluir e termos acesso ao texto principal. Então, o governo orienta sim a retirada de pauta. E faz um apelo aos partidos da base para que nos acompanhem, dado a importância e a necessidade realmente de termos o texto final para assumirmos a responsabilidade que o texto vai trazer para o governo. Pelo PSDB, deputado Samuel Moreira. Tirar de pauta depois que Senhor presidente, nós estamos dialogando com o relator e o relator tem sido extremamente atencioso às reivindicações, inclusive do PSDB. Nós estamos um pouco preocupados, mas acreditamos que está contemplado no relatório, é que cidades e estados que administram diretamente o transporte coletivo, às vezes sobre trilhos, e transportam através de empresas de sociedade de economia mistas, elas precisam estar contempladas, porque administram diretamente, pagam os serviços diretamente. E tiveram uma diminuição enorme de passageiros, mantendo a mesma estrutura. Precisam de recursos. Então nós precisamos também que isso esteja no relatório e nós estamos confiantes aqui no diálogo que estamos mantendo com o relator para que a gente possa dar sequência a esse projeto. Nós não temos objeção desde que isso esteja garantido no processo, inclusive antes de terminar a discussão, para que a gente possa fazer um destaque, uma emenda, se for o caso. No momento, senhor presidente, nós vamos, já que o relator está se manifestando favoravelmente a este pleito, de contemplar também as sociedades de economia mistas
e proporcionalmente, inclusive, ao número de passageiros, nós não temos objeção não em debater, discutir e votar o projeto. Prorrogo a sessão. E, utilizando a prerrogativa de estar aqui na presidência muito temporariamente, deputado Hildo Rocha, deputado Evair, essa presidência quer fazer um encaminhamento de bom senso, transcendendo talvez funções da presidência. Mas não seria o caso, deputado Evair, do governo permitir ao deputado Hildo que pudesse, encerrada a discussão, apresentar o seu parecer e marcarmos depois a votação oportunamente, ao invés de impedirmos que esse parecer venha? É só um questionamento que deixo ao plenário aí. Senhor presidente, pelo PSD aqui, deixa eu fazer a justificativa. Para orientar pelo PSD, deputado Hugo Leal. Para fazer a justificativa dentro do que o deputado Hildo Rocha manifestou. O 6229, que é o próximo projeto, sofre da mesma situação. É necessário dar o parecer nas emendas apresentadas. Enquanto não encerrar o prazo das emendas, a discussão, as emendas poderão ser aglutinadas. Então, poderá o texto ser mudado. O ideal é que nós fazemos o enfrentamento, ele possa apresentar o texto, encerra a discussão e, se for o caso, faça destaque às emendas desse projeto. Eu acho que essa é uma lógica que Vossa Excelência também está na linha. Então, o PSD vota não à retirada. PSB, presidente. Continuamos a orientação PSB, deputado Vaz. Presidente, o PSB orienta não exatamente pelo motivo da gente superar esse impasse. Se nós jogarmos para amanhã, nós vamos ter o mesmo problema. O deputado Hildo Rocha não vai apresentar o relatório porque tem que encerrar a discussão e vai ter que ser adiado de novo, eternamente. A não ser, que aí eu quero aqui fazer um diálogo muito franco com o governo, que o governo não queira ajudar o setor. Não queira ter a postura que teve com os bancos, não queira ter a postura, por exemplo, que teve com as empresas aéreas, porque aí atinge outros setores da economia. Porque quando é para atingir um setor que quem depende dele é pobre, é trabalhador, aí parece que o governo não quer dar a devida resposta. Porque é muito estranho o governo dizer que quer adiar essa discussão. Então vamos ser transparentes aqui. Porque a precarização do sistema de transporte coletivo no país, quem vai pagar o pato é o trabalhador. É o trabalhador que depende desse transporte. Por isso nós orientamos, não queremos sim ver o relatório nesse momento. Orienta pelo PDT o nobre deputado Gustavo Fruit. Senhor presidente, primeiro cumprimentá-lo e registro ficar muito feliz, Vossa Excelência, na presidência dos trabalhos da Câmara dos Deputados. Cumprimentar o nosso relator Hildo Rocha. A pandemia expôs definitivamente a insustentabilidade econômica de um sistema cuja crise vem se agravando, agora é desnudada, e nesse momento é fundamental pensarmos também na segurança dos usuários, pois é um dos setores com maior potencial de contaminação, principalmente na retomada e nas aglomerações, tanto nos ônibus quanto nos terminais e no sistema de transporte coletivo. O relatório, o último apresentado, avança em garantir transparência, auditoria, estabelecer contrapartidas necessárias no repasse de recurso, de um modelo de gestão que precisa ser discutido, é uma oportunidade, e esperamos, nos destaques e no debate, poder aprofundar o tema. Portanto, o PDT vota não. Muito obrigado, nobre deputado Gustavo Fruit. Orientação do Democratas. Orientação do Solidariedade. Líder Zé Silva. Caro presidente Arnaldo, alegria vê-lo aí presidindo essa casa, o seu trabalho, a história é sua. Eu vou seguir aqui o líder Evair, até porque tenho certeza que ele está muito atento aí à questão desse tema, sem tirar aí a defesa contundente e meritória feita pelo deputado Hildo Rocha, a necessidade de apoiar esse setor de transporte das regiões metropolitanas. Mas a solidariedade acompanha a orientação, sim, do deputado Evair. Muito obrigado, deputado Zé Silva. Orientação do PTB, deputado Maurício Dizedric.
Presidente, o PTB orienta sim pela retirada de pauta, parabenizo o relatório, mas há necessidade de maiores discussões, como a gente tem presenciado aí no plenário. Então, o PTB orienta sim pela retirada de pauta. Obrigado, deputado. Orientação do Podemos, deputado líder José Nelto. Presidente, eu estou orientando em nome da liderança, o nosso líder, deputado Léo Moraes. Neste momento, nós queremos orientar, sim, pela retirada em pauta. Um dia a mais, 2 dias a menos, não vai mudar nada. O relatório que poderá ser alterado do relator desta matéria. Então, eu entendo que é melhor um bom senso, como nós já tivemos grandes embates e saímos fortalecidos desta casa, no caso da Previdência, do Fundeb, um grande embate. Então, o setor do transporte coletivo, tanto as empresas privadas e também de economia mista, já dito aqui pelo deputado Samuel, houve perda por todos os lados, sofrimento também dos trabalhadores. Nós vamos construir um texto que realmente venha atender o setor de transporte coletivo do nosso país. Por isso, nós não podemos e caminhamos votos sim. Muito obrigado, deputado José Nelto. Presidente, o Republicanos gostaria de mudar a sua orientação. Pois não, deputada? O Republicanos altera sua orientação para sim. Sim, pela retirada de pauta. Republicanos, sim. Deputada Aline Gurgel se manifestou. Senhor presidente, democratas... Deputado pelo DEM. Presidente, Pois não? é uma confusão Deputado isso aqui. Kataguiri. O próprio governo está orientando para retirar de pauta. A justificativa regimental utilizada pelo deputado Hildo é regimentalmente válida, mas todo mundo sabe que a prática da casa é a apresentação do parecer para análise prévia dos seus pares. Eu mesmo sou relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, já apresentei ano passado 4 pareceres diferentes, justamente para promover a negociação e o consenso para na hora da votação não ter esse tipo de confusão. Então o Democratas orienta sim a retirada de pauta. Democratas, sim. Como orienta o PROS, deputado Gastão Vieira. Senhor presidente, deputado Acácio Favacho. Deputado Acácio, líder Acácio, por favor. Presidente, primeiro de parabenizar pela condução dos trabalhos nesse momento na Câmara dos Deputados. O senhor preside com maestria esta casa. Eu queria relembrar, senhor presidente, que esse projeto ele se deu por uma discussão já passando da meia-noite nesta casa, estava dentro de uma medida provisória, em um único artigo, sendo distribuído 4 bilhões ao setor de transporte. Nada contra o setor de transporte, pelo contrário, nós precisamos ajudar o setor de transporte, já ajudamos o setor da aviação, é justo ajudar o setor de transporte, mas tem muita coisa a avançar nesse projeto, a ser discutido. Eu, por exemplo, tenho uma emenda que eu tenho que ter certeza se ela foi colocada no relatório do deputado Hildo. O deputado Hildo se mostra bastante acessível para discutir, já discuti diversas vezes com ele esse tema, tenho certeza que vai apresentar um brilhante relatório, mas era muito importante ele ter apresentado para todos terem conhecimento antes de a gente votar essa matéria tão importante. São 4 bilhões que o governo federal vai injetar nos transportes públicos. Então, por isso, nós estamos também acompanhando a maioria dos partidos e apresentar o voto sim pela retirada até que seja apresentado o relatório do deputado Hildo Rocha. Muito obrigado, líder Acácio. Orienta pelo PSL, deputado general Peternelli. Deputado presidente, o PSL também fica preocupado com o texto e o texto eventualmente poderia ser distribuído aos líderes e sendo alterado conforme a necessidade, fruto de não ter o tempo adequado para avaliação, orienta pela retirada da pauta. Obrigado, deputado. Como orienta o PSOL? Presidente, o PSOL reconhece que houve avanços significativos no relatório apresentado, principalmente no que diz respeito à proibição do aumento da tarifa
englobar transporte sobre trilhos e de empresas públicas igualmente, que era uma reivindicação, inclusive, do Sindicato de Metroviários de São Paulo. Mas, para nós, ainda tem uma questão que é fundamental, que precisaria avançar no relatório, que diz respeito aos trabalhadores dos transportes. Porque, da forma como está implementado, há uma possibilidade de demissão em massa até a publicação desse projeto. E isso nós não conseguimos votar. Além disso, seria necessário garantir que esse orçamento também fosse disponível para reaver os passivos trabalhistas que estão pendentes também dentro das empresas municipais. Portanto, o pessoal orienta assim. Muito obrigado, deputada. Orientação do PSC. Líder André Ferreira. Orientação do Cidadania, deputado Rubens Bueno. Então, senhor presidente, deputado Arnaldo Jardim, não só a medida provisória 958 que acabamos de votar e aí a participação efetiva na sua condução em busca do acordo, agora temos esta medida provisória, que é importante que se vote. Por isso, nós votamos contra a retirada. PCdoB. Senhor presidente, senhores deputados. Deputada Alice Portugal. Senhor presidente, senhores deputados, nós do PCdoB temos clareza de que, apesar dessa fotografia momentânea, de uma ilusão de que teria sido o senhor Bolsonaro que deu auxílio emergencial ao nosso povo mais pobre, efetivamente nós temos clareza que foi esse Congresso Nacional que, em debate suprapartidário, adotou as medidas de socorro e de combate à Covid-19. Nesse momento, atuar sobre desoneração de folha, sobre socorro a determinados segmentos empresariais, tem contado com o nosso voto, porque entendemos que é necessário garantir esse suporte. Então, nós queremos que a discussão aconteça, somos contra a retirada de pauta. Infelizmente, estamos vendo o governo querendo dar mais dinheiro a militares do que à educação, e temos que socorrer os setores sociais para que eles deem a contrapartida em higienização, adaptação para o enfrentamento à pandemia, porque o vírus continua aí, não é uma gripezinha, e eu me solidarizo com as mais de 108 mil famílias que perderam entes queridos. Somos contra a retirada de pauta, queremos discutir o socorro a esse segmento estratégico. E os prefeitos aguardam essas soluções. Muito obrigado, deputada. Orienta pelo novo líder Paulo Ganimi. Obrigado, presidente, grande presidente Arnaldo Jardim. Primeiro, o deputado Vinícius Poit já argumentou bem quando defendeu o requerimento. E eu acho que aqui a gente está falando de dois pontos, né? O primeiro, o mérito, que eu acho que o mérito ele tem que ser muito bem tratado, porque a diferença entre a gente ajudar um setor que não tem dúvida nenhuma que precisa de algum tipo de ajuda, como vários setores, principalmente esses setores que estão sofrendo ainda mais com a pandemia, mas dependendo do texto, a ajuda pode ser uma ajuda correta, precisa, na dose certa, ou pode ser uma ajuda que, na verdade, vai fazer com que o pagador de imposto, a sociedade, dê dinheiro para não resolver o problema e botar dinheiro no bolso de empresários. E isso a gente não quer. Agora, tem a questão do procedimento. Como foi muito bem falado pelo deputado Kim, por mais que regimentalmente o deputado Hildo tenha razão, mas o acordo de procedimento, tudo aquilo que a gente já tratou aqui, a gente tem como ter o texto com o prazo adequado, saber o que a gente vai votar para a gente poder avançar. Então, acho que pelos dois motivos o novo orienta, sim, a esse requerimento de retirada de pauta. Muito obrigado, líder. Pelo Avante, orienta a nobre deputada Grace Elias. Boa noite, presidente. É uma alegria, quero registrar aqui a minha alegria de vê-lo sentado nessa cadeira. Eu que tenho um carinho muito especial por Vossa Excelência. A orientação do nosso partido também é sim pela retirada de pauta, tendo em vista que nós entendemos que esse projeto ainda precisa ser mais amadurecido e discutido. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Grace Elias. Pelo Patriota. Pelo PV, líder Henrico Mizazzi.
Presidente Arnaldo Jardim, é minha alegria de ver um professor meu na política sentado numa cadeira que lhe cai muito bem. Vou orientar pela manutenção do projeto na pauta de hoje, portanto, encaminhando não à retirada. Muito obrigado, líder Henrico. Pela rede, como orienta a deputada Joênia. Boa noite, presidente Arnaldo Jardim, cumprimentando o senhor aí pela presença nessa presidência. A rede também vai orientar não a retirada do PL da pauta de hoje. Seguimos na discussão. Muito obrigado, líder Joênia. Pela minoria, deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, me parece que aí um problema político, não é um problema de conhecer ou não o texto, né? Parece que a questão aqui é mais profunda. Se fosse para facilitar banco, se fosse para passar recurso do BB para o Banco Pactual, talvez o governo tivesse bem ágil, né? Não tirasse de pauta. O problema aí parece outro, então é mais profundo. Nós vamos encaminhar pela liberação em função da posição do PSOL, mas a maioria dos partidos da minoria são contra a retirada de pauta, na medida em que as preocupações, inclusive, apresentadas pelo PSOL não são as preocupações do governo, que é o problema da demissão dos trabalhadores e os problemas dos direitos dos trabalhadores, né? Então, nesse momento, eu vou ter que liberar em respeito à posição do PSOL, mas quero expressar que a maioria dos partidos da minoria, e eu voto particularmente, será retirada de pauta para avançar no debate em relação ao apoio ao transporte coletivo, do qual dependem a maioria dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, nobre deputada Jandira Fegali. Como orienta a maioria? Como orienta a oposição? Como orienta o governo? Senhor presidente, o PSD, por orientação do seu líder, pede para mudar para sim. PSD inverte a sua orientação para sim. Senhores, essa mesa acompanha atentamente um debate que acontece no plenário. Nós vamos iniciar a votação, a menos que tenhamos alguma orientação distinta. Podia fazer uma coisa. Que dano, não tem problema. Eu acho que ajuda até, né? Ajudar. Você que está acompanhando a gente aqui pela TV, pela Rádio Câmara e também na internet, os deputados votam agora um pedido de retirada de pauta do projeto que institui o regime emergencial, ou regime especial de emergência para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. É baseado na redução de tributos incidentes sobre esses serviços e sobre insumos neles empregados. Tem o objetivo de proteger o setor dessas crises e graves consequências econômicas por causa das paralisações parciais ou totais de serviços de transportes públicos durante a pandemia de Covid-19. A ideia é reduzir o prejuízo para os usuários também. E há agora uma discussão aqui para ver se mantém essa proposta na pauta, porque alguns deputados cobraram, por exemplo, a apresentação do parecer final do deputado Hildo Rocha. A questão é que ele argumentou como prevê o regimento interno mesmo, enquanto há discussão ainda há a possibilidade de se apresentarem emendas à proposta. E depois ele faria o parecer dele sobre as emendas. E aí agora há uma discussão entre as lideranças dos partidos, do governo, para que busquem um entendimento para seguirem adiante com essa proposta. Agora, esse requerimento de votação para retirada de pauta, os deputados, os partidos orientaram, daqui a pouquinho deve ser votado e a votação é nominal. E está bem dividido pelo que a gente vê no painel. Alguns partidos pedem para que seja mantida na pauta, outros já pedem a retirada. Então, a gente observa essa divisão numa votação nominal. Aí a maioria, nesse caso, vai ser mais fácil de se apurar, né? Porque a votação é pelo sistema eletrônico, então a contagem de votos é bem exata. Marcelo, você que está nos acompanhando aqui, os deputados votaram a medida provisória 958 de 2020, que dispensa os bancos públicos de exigir dos clientes
empresas e pessoas físicas. Vamos ouvir agora a impressão que tem um acordo. Deputado Danilo Forte. Em cima de um apelo que eu ia fazer ao deputado Ricardo Barros. Pelo que eu vi, tem uma orientação nova na mesa. Nós estamos aqui caminhando na busca de um acordo, todos estão envolvidos, e eu ouço o líder do governo para uma sugestão de encaminhamento do deputado Ricardo Barros. Deputado Evair de Mello vai falar. Fazer o encaminhamento do acordo. Deputado Evair de Mello com a palavra. A proposta que foi liderada aqui. Nós retiraríamos o requerimento de retirada de pauta, portanto, essa orientação não teria validade. O deputado Wildo leu o relatório. Esse relatório é possível receber emendas até o início da votação. Portanto, só para o processo aí, a gente abre os encaminhamentos e no momento oportuno, então, a gente faz a orientação de votação. Deputado Evair, hoje nós não teríamos votação. Vamos ser precisos. O requerimento de retirada de pauta é de autoria do Partido Novo. Então, quem cabe é ao partido retirar ou não o requerimento. O que cabe, eventualmente, é uma mudança de orientação. O voto sim ou não pode ser alterado. Do governo fazer acordo sem consultar o novo. Um instante só para a mesa concluir. Mas a mesa apreendeu aquilo que havia sido conversado entre as lideranças e a mesa a quem cabe regimentalmente interpretar a questão, diz o seguinte: se o requerimento for retirado ou for derrotado, nós passaremos à discussão. E, encerrada a discussão, passaremos ao deputado Wildo, relator, que oferecerá o seu relatório. E a decisão desta mesa, em isso acontecendo, é não iniciar a votação. Apresentado o relatório pelo deputado Wildo, teremos um tempo para que sejam apresentados destaques e a votação se iniciará oportunamente, não imediatamente. É isso que nós compreendemos. Então, tem algumas pedras de toque para que esse acordo possa ser construído. O primeiro deles é a manifestação sobre o requerimento de retirada de pauta. Passo a palavra ao deputado Paulo Ganimi, líder do Novo. Presidente, deixando claro aqui, além do que foi falado por Vossa Excelência, o líder Ricardo também aqui veio falar comigo, a gente precisa também que o que aconteceu até aqui com relação a esse tema, que foi tentado via medida provisória, um texto até muito pior do que esse que está sendo discutido agora, que foi melhorado, reconheço aqui o aperfeiçoamento feito, né? Mas a gente não sabe ainda qual é o texto final. Então, a gente aceita a retirada do requerimento de retirada de pauta, com o comprometimento falado aqui pelo deputado líder Ricardo Barros, para que não seja votado essa semana, mas não só esse comprometimento, mas o comprometimento que teremos também o texto, que a gente não vai ter surpresas na próxima vez que for votado, e aí a gente vai para o mérito. Não me comprometo com o mérito, tá? Porque, como eu falei, o mérito depende muito do texto, porque é muito delicado esse tema, a gente está falando de um tema muito, muito espinhoso, então não me comprometo com o mérito, mas a gente retira o requerimento, não sendo votado hoje só a leitura do relatório. Senhor presidente, essa semana. Só queria encaminhar que nós não teríamos votação do texto do mérito essa semana. Nós queríamos já ficar ajustado, que seria a partir da próxima semana. Deputado Evair, acho que está bem claro. Primeiro, saudar o líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, que retira o requerimento. Então, nós vamos passar agora à discussão da matéria. Há deputados regimentalmente inscritos. Esta mesa encaminhará de qualquer forma. Nós acolheremos aqueles que estão inscritos, haverá discussão. Encerrada a discussão, o deputado Wildo Rocha se pronunciará, oferecendo seu parecer às emendas. Feito isso, nós interromperemos a tramitação dessa matéria. Não iniciaremos a votação, dando tempo para que a discussão em torno de destaques possa fazer ajustes com relação ao texto, possa se processar. E que a partir da semana que vem possamos, então, trabalhar com a hipótese de começar a votação. Então, nós vamos passar, nesse instante, a discussão da matéria. Regularmente inscrito, esta mesa pretende, só para a gente poder se organizar, todos nós, são 18h39.
nós vamos fazer a discussão andar até 15 minutos mais, tá certo? E depois a nossa solicitação é que nós encaminhamos o encerramento da discussão, ok? Tá? Estão inscritos aqui, até menciono pela ordem, os deputados Alencar Santana, Henrique Fontana, Érica Cocai e Marcelo Freixo, que serão os 4 inscritos que nós ouviremos. Com a palavra para discutir a matéria, deputado Alencar Santana Braga. Está ausente. Deputado Henrique Fontana. Com a palavra, o nobre deputado Henrique Fontana, por favor. Presidente, está conectado o meu som, presidente? Estamos lhe ouvindo bem, deputado. Obrigado, presidente. Cumprimentá-lo, em primeiro lugar, pela condição dos trabalhos e dizer algumas coisas sobre esta matéria, presidente. Nós temos que ter um debate muito transparente com todos os argumentos e artigos colocados sobre a mesa. É corretíssima a posição de liberar recursos para proteger este setor tão importante e vital para a economia brasileira, para a vida das pessoas, que é o setor de transporte coletivo de passageiros, que é um setor que está sofrendo muito com a pandemia. Agora, os critérios para que este recurso chegue nas empresas, ele tem que ser um critério universal, presidente. Para mim, não me agrada esta ideia de que o recurso seja enviado para os municípios e os municípios vão fazer do jeito que quiserem. Nós temos que ter critérios, temos que ter um programa nacional de apoio e proteção a estas empresas de transporte coletivo urbano. Estas empresas têm que se inscrever neste programa, ter sua solução analisada e os recursos liberados, por exemplo, em cima de um critério do número de passageiros que elas transportaram durante o ano anterior ao início da pandemia. Porque isso dá uma dimensão do tipo, do tamanho daquela empresa, de quanto ela deve receber de aporte de recursos. Segundo, não se pode fazer uma linha de corte para cidades acima de 200 mil habitantes. Ou alguém aqui defende qual é a racionalidade de dizer que uma cidade com 180, 170, 150 mil habitantes ou qualquer outro tamanho, que tem uma empresa de transporte coletivo urbano, aquela empresa que está numa cidade menor do que 200 mil habitantes não teria enfrentado problemas durante a pandemia? É totalmente irracional este ponto de corte de 200 mil habitantes. Por fim, presidente, não estava incluído no projeto inicial empresas públicas, empresas de transporte sobre trilhos, metrôs e empresas públicas também de cidades que têm empresas públicas de transporte. As dificuldades econômicas que as empresas, sejam privadas, sejam de economia mista, sejam as públicas, estão enfrentando, são as mesmas. Então, eu sou favorável ao projeto, estava inscrito como contrário exatamente para contestar estas variáveis e entendo que o deputado Wildo tem que nos dizer, ele que é o relator, como é que ele vai resolver, qual é o critério de acesso a este recurso. Alguém que é amigo do rei pode ter mais recursos do que alguém que não é amigo do rei? Nós estamos falando aqui de 4 bilhões de reais para garantir o funcionamento adequado dos sistemas de transporte no país inteiro. Então nós temos que ter, presidente, concluo com isto, critérios republicanos claros de como as empresas aderem a este programa, qual a condição que será analisada e como se define o tamanho do recurso que cada empresa vai receber. Muito obrigado, deputado Henrique Pimenta. Agora passamos a palavra à deputada Érica Cocai. Na verdade, nós não somos contrários ao projeto. Acho que é importante que nós tenhamos o socorro
a um segmento que transporta trabalhadores e trabalhadoras, transporta a população de baixa renda. Seria uma contradição imensa dessa casa apoiar um auxílio para o setor aéreo e deixar ao relento o setor de transportes coletivos. É óbvio que nós temos que melhorar o projeto. O corte de 200 mil habitantes é um corte que não atende à maioria esmagadora dos municípios. A discussão da região administrativa, por exemplo, ela tem que ser adaptada, inclusive fiz uma emenda, para uma região administrativa ou a metropolitana, que seria, de fato, mas não é de direito, como aqui o entorno do Distrito Federal, que não é uma região metropolitana de direito, mas é uma região metropolitana de fato. Além disso, é preciso ter critérios que sejam iguais para o socorro às empresas públicas e para o socorro às empresas privadas. E não tem lógica que você priorize que as empresas, ao receber esses recursos, possam estar aumentando o seu próprio patrimônio. Há que se priorizar que ela possa fornecer a gratuidade para os segmentos historicamente violados ou com uma situação de vulnerabilidade social mais intensa. É preciso discutir a mobilidade urbana, que ela não pode servir apenas para explorar, para oprimir, e que ela tem que estar dentro de um direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Por isso é preciso fazer ajustes no projeto. Não tem sentido se vender por 10% do valor uma carteira do Banco do Brasil por BTG Pactual, de onde veio o Guedes e para onde foi o Mansueto, e ao mesmo tempo negar um apoio a esse segmento que atende a classe trabalhadora. E aproveito esse momento também para me solidarizar de forma muito profunda com o movimento que fazem os trabalhadores e trabalhadoras do Correio. É um movimento em defesa dos seus direitos. Nós nunca tivemos na história desta categoria tanto assinte em um processo negocial, que onde se negocia a database, onde se busca retirar tantos direitos, ao quebrar os trabalhadores e trabalhadoras que têm uma história de luta neste país e uma história de estar conduzindo o Brasil no ombro, como conduzem os carteiros e carteiras, e ao mesmo tempo de estar fazendo com que tenhamos uma empresa que dá lucro e uma empresa que disputa mercado, e o seu lucro vem de onde ela disputa mercado, não no segmento monopolizado, e que atende a uma demanda constitucional de universalizar neste país o serviço postal. Inclusive apresentei um requerimento para que nós construamos uma comissão externa para acompanhar esta luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio, que tem a minha mais profunda solidariedade. Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Próximo inscrito, deputado Marcelo Freixo. Deputado Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores, são muitos pontos que nós precisamos levar em consideração, presidente. Primeiro, que a ideia de uma ajuda ao sistema de transporte nas cidades pode ser importante, mas a gente precisa lembrar que o debate do transporte público ele é um debate do direito à cidade. As cidades são muito desiguais. Falo aqui do Rio de Janeiro, né? Um morador de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, área dominada pelas milícias, que a família presidencial conhece bem, chega a levar 3 horas para conseguir chegar no centro da cidade. Então, as grandes cidades têm nos seus modelos de transporte uma série de máfias organizadas. Então, quando o Congresso se debruça para fazer uma ajuda à questão da mobilidade urbana das empresas, primeiro, não é só ônibus, são diversos modais. A gente precisa olhar para os trens, a gente precisa olhar para outros modelos de transporte, em algumas cidades as barcas, como é o caso do Rio de Janeiro, né, ou trem ou ônibus, mas não somente ônibus. Não são poucos os casos onde a questão das empresas de transporte se transformaram em casos de polícia. É assim no Rio de Janeiro. Os últimos governadores do Rio de Janeiro, quase todos, foram presos, em boa parte, em envolvimento com esquemas de corrupção dos donos de empresas de ônibus. Então, se nós vamos fazer uma política de ajuda, pensando na mobilidade urbana, pensando nesse setor importante, estratégico das cidades, da vida urbana,
a gente tem que garantir que as passagens não possam aumentar. A gente tem que garantir que tenha transparência nas informações das empresas. Isso é uma caixa preta que a gente sabe por quê. Por que nós não sabemos a razão do valor das passagens? Nós temos que ter licitações claras, transparentes. Então a ajuda é bem-vinda, mas tem pré-requisitos. E principalmente na questão dos rodoviários, dos profissionais. Nós vimos aí os trocadores de ônibus desaparecerem numa brutal exploração dos motoristas. Então, se essa ajuda for pensada e votada, ela tem que ser feita à luz de uma transparência muito grande, da garantia do emprego, da garantia do direito ao transporte da população mais barato, com transparência e com qualidade, porque senão a ideia de uma crise econômica vai só para um setor da sociedade. Por que nós vamos ajudar determinados empresários de um modal, que é o ônibus, se isso não traz benefício para o conjunto da sociedade? Esta crise não é uma crise para empresários de ônibus, é uma crise do conjunto da sociedade. Então, que a gente garanta transporte com qualidade, com transparência, um preço razoável e garanta fundamentalmente o emprego de quem faz com que as pessoas possam se deslocar. Essa é a posição do PSOL, presidente. Muito obrigado, deputado Marcelo Freixo. Próxima inscrita, a deputada Soraya Manato. Deputada Soraya. Boa noite, obrigado pela palavra. Nobre presidente, senhor presidente, em relação a esse assunto, eu voto de acordo com o governo. Mas, presidente, eu quero falar uma coisa importante que aconteceu esse final de semana, especificamente aqui no meu estado do Espírito Santo, que é o caso da menina de 10 anos, que foi submetida a um parto prematuro no Recife. Pois bem, eu quero dizer o seguinte, hoje até mais cedo eu vi uma deputada da esquerda que se diz evangélica defendendo o ocorrido. Pois bem, aqui no estado do Espírito Santo, ela veio do interior do estado e foi para o Hospital das Clínicas aqui em Vitória, que é um hospital extremamente capacitado, não só para UTIs adultos, mas para UTIs infantil e UTI neonatal. Então, essa criança, se nascesse aqui no hospital, teria todas as condições de ser cuidada na UTI neonatal. E a mãe da criança, a criança de 10 anos, também teria todas as condições. Então, isso é mentira que essa criança foi transferida para o Recife, porque o Hospital das Clínicas de Vitória não tinha condições de assumir esse procedimento. Primeiro lugar. Segundo lugar, isso não foi aborto, isso é parto prematuro. Eu tive acesso ao laudo do médico. Essa criança tinha 23 semanas de gestação. Essa criança tinha mais de 500 gramas. Então, isso significa o quê? Que essa criança nasceu viva, chorando. A maioria nasce viva, chorando. Então, eles cometeram o quê? Um crime, um infanticídio. Tudo bem, a criança de 10 anos sofreu todos esses abusos dos 6 aos 10 anos. Mas o que aqui eles queriam? Que ela esperasse, que se esperasse mais um pouco para retirar esse neném tinha condições de sobreviver e depois ir para doação. Essa criança de 10 anos, submetida a esse procedimento, ela foi estimulada, essa contração uterina, numa medicação chamada misoprostol. Qual a complicação dessa medicação? Ruptura uterina. Se a paciente tivesse essa ruptura uterina, ela corria risco de vida. Ela pode ter outras complicações que ela nunca mais poderia gerar um filho. Eu li o laudo do médico, doutor Ubiratã Loureiro Júnior. Ele contraindicou absoluto esse procedimento que fizeram no Recife, por todos esses riscos que essa criança de 10 anos sofreu. Além do mais, cometeram um crime, um assassinato de um bebê de 23 semanas. Isso é um absurdo que fizeram. Outra coisa... Muito obrigado, deputada. Para encerrar. Só para terminar. Então, eu quero deixar aqui o meu protesto e defender a ministra Damares, que ela é a favor da vida, assim como nós
Nós, cristãos, e eu, evangélico, somos a favor da vida e não da morte. Muito obrigado, deputada Soraya Manato. Para discutir, deputada Edmilson Rodrigues. Presidente, Pois não, deputado? Ou não? Está me ouvindo, presidente? Estamos ouvindo, sim. Obrigado, presidente. Olha, eu creio que do momento em que se tentou aprovar a proposta incluída como artigo 3º dentro de uma medida provisória, foi correto que o PSOL, o Partido Novo, alertassem que não era o caminho mais correto. Nós temos enfrentado de forma muito séria o debate sobre a economia, as consequências da pandemia na economia. Nós sabemos que há grupos oligopolistas que estão enriquecendo, concentrando mais riqueza durante a pandemia, como foi mostrado recentemente pela Oxfam. Nós sabemos que os mais ricos do país estão mais ricos por conta exatamente da doença, da miséria, da morte. Então eles aplaudem o momento da pandemia. Mas há mesmo grandes empresas que não estão tendo tantos lucros e as médias, pequenas e microempresas estão falimentares em grande medida porque não tem massa de capital para assegurar pagamento das despesas, dos custos empresariais, inclusive os salários. Isso tem gerado desemprego, isso amplia a miséria. Daí a importância das decisões do nosso Congresso, no sentido de garantir auxílios emergenciais, de modo a proteger as camadas mais pobres, desempregadas ou que vivem na chamada economia informal, diaristas e outros segmentos. Bem, então, o deputado Wildo Rocha hoje é relator de um projeto que, de forma separada e exclusiva, debate a necessidade de evitar a falência de empresas da área de transporte urbano. E nós sabemos que esse é um problema que está ocorrendo e que pode se agravar. Acontece que, na avaliação do PSOL, não avançou tanto nas contrapartidas como poderia avançar. Como aqui nós não tratamos de crédito, estamos tratando de recursos públicos transferidos sem retorno ao erário e, portanto, é a fundo perdido, então nós julgamos que teremos que debater contrapartidas sociais. Não há nenhum sentido que o Estado brasileiro, num país tão pobre, olha, basta ver o Estado do Pará, 702% das pessoas da população economicamente ativa tiveram acesso ao auxílio emergencial. Isso é uma tristeza para nós. Por quê? Porque nós somos o grande exportador de minério, de madeira, temos o segundo maior rebanho bovino, o primeiro bubalino. E de que adianta? Hoje superamos a Bahia na exportação de cacau. Então, quem gosta de chocolate, fala em chocolate suíço, francês, alemão, e a fonte é o Brasil e particularmente a Amazônia. Mas de que adianta esses índices de superávit para produzir dívida para uns poucos ricos e a miséria aumentando no nosso estado a ponto de mais de 60% precisar de auxílio emergencial? Muito obrigado, não deputado. É admissível. Então, quanto tempo eu tenho, presidente? Encerrou, deputado. Agradeço muito. Então, eu quero agradecer dizendo, nesse sentido, encaminhamos contrário, mesmo reconhecendo que houve avanços importantes aí no relatório. Obrigado. Muito obrigado, deputado Edmilson. Último pronunciamento durante a discussão, antes de encerrarmos, será da deputada Alice Portugal. Em seguida, nós vamos encerrar a discussão. Deputada Alice Portugal. Apresenta o relatório, as emendas e... Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, é evidente que fizemos esse arranjo de debatermos antes do conhecimento da peça final do relatório. Mas, obviamente, o que está posto sobre a mesa são as escolhas. Aliás, é isso que marca a natureza, a característica de qualquer governo. E a liderança da maioria está fazendo, neste momento, escolhas que me parecem que vão um pouco na contramão
desta realidade, a realidade de pandemia, a realidade de insegurança para nossa gente, de retornos nas cidades que podem ser retornos que gerem a necessidade de outras reclusões, como está acontecendo na Europa nesse momento. O novo coronavírus é um vírus novo, não há vacina, há uma corrida, inclusive comercial, que, deputado Arnaldo, possivelmente nós teremos que trazer um debate muito qualificado sobre patentes, novamente, à baila no Brasil. Vivemos isso em relação ao vírus do HIV há muitos anos atrás e possivelmente teremos que tratar, porque nós teremos que vacinar 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, o que está posto hoje é a discussão do socorro emergencial. Socorro emergencial. Ora, os empresários do transporte são empresários ricos, muito influentes nas cidades, especialmente nas capitais. Há sempre uma guerra muito grande sobre a natureza da tarifa, sobre subsídio no Brasil. Mas neste exato momento, nós sabemos que é necessário o alcance da mão do Estado para que haja adaptações que garantam segurança à população, higienização, contratação de equipes para higienização, placas de acrílico, garantia de mais ônibus para o distanciamento social, que por sinal não está acontecendo nos aviões. Nós estamos vendo conexões gigantes, 5 horas para eu ir de Salvador a Brasília. Por que eu não estou aí? Estou em perfeito estado de saúde. Mas se eu passar 5 horas num avião de Salvador, que é 1h45, para Brasília, é um absurdo, com aviões cheios. Então, essa é uma discussão necessária, é uma decisão necessária, que eu não sei porque está sendo adiada. Talvez as escolhas pelos bancos, as escolhas por não taxar o capital na reforma tributária, por não taxar as grandes fortunas, essas escolhas que infelicitam o nosso povo, e é preciso que o povo entenda que essas escolhas são contra a sua própria vida. Então é um debate necessário e eu espero que nós votemos logo, não é, a favor da matéria, com os destaques, ressalvados os destaques, porque nós temos muitos no quesito contrapartidas sociais. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputada Alice Portugal. Declaro encerrada a discussão. Enquanto o deputado Hildo Rocha, eu convido para manifestar seu parecer sobre as emendas apresentadas, eu vou dar a palavra a 3 parlamentares por 1 minuto, tá? Que estão aqui há um bom tempo inscritos. O deputado Heitor Schuch, o deputado Carlos Zaratini e o deputado Laércio Oliveira. E eu, presidente? O deputado Danilo vai ficar para a próxima rodada e a líder Fernanda também, em seguida a próxima rodada, tá? Agora serão os deputados Heitor, Carlos Zaratini e Laércio Oliveira, por favor. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Eu quero fazer 2 registros. O primeiro, os problemas que os trabalhadores rurais, os agricultores familiares estão tendo com a Previdência Social, com os benefícios que foram requeridos há 8 meses, há 1 ano, sem resposta e deixando as pessoas totalmente desorientadas. Quero dizer que nessa quinta-feira vamos fazer uma videoconferência, senhor presidente, com a FETAG do Rio Grande do Sul, com os nossos sindicatos, porque essa situação ela está insustentável, inclusive nos temas do auxílio-doença. Por outro lado, dizer também que tramita nessa casa, e já quero manifestar o meu voto contra a medida provisória 995 desse ano, que desmancha a Caixa Econômica Federal. Assim não dá. Onde é que os pobres teriam ido não fosse a Caixa Federal na questão do crédito emergencial? Portanto, fica esse registro e muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Heitor. Deputado Carlos Zaratini, líder do PT no Congresso. Líder da minoria, senhor presidente, da minoria no Congresso Nacional. Exatamente nessa qualidade que eu gostaria aqui de informar ao plenário e a todos que estão nos ouvindo, que amanhã teremos sessão do Congresso Nacional a partir das 10 horas e fizemos um acordo num colégio de líderes
onde 2 vetos importantes serão derrubados. Um que diz sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, que é uma coisa fundamental. O outro em relação ao plano emergencial para territórios indígenas, certo? E diversas comunidades. Também um projeto muito importante aqui, que foi aprovado, fruto aqui de propostas da oposição. E vamos a voto, senhor presidente, em 3 destaques. Um que diz respeito à progressão, que interessa muito ao funcionalismo público, a progressão na carreira, certo? Durante o período em que os estados e municípios receberão recursos do governo federal, que foi travado, né? E isso, então, vai ser discutido aqui, esse veto, né? Em relação também à questão dos aplicativos, do tabelamento dos ganhos dos aplicativos, também teremos uma discussão a respeito desse veto. E o terceiro veto em relação à questão do Serasa, certo? A possibilidade de pessoas que estão com as suas dívidas vencidas durante o período da pandemia não serem incluídas na lista dos devedores do Serasa. Isso será votado amanhã aqui e a gente da oposição conta com o voto da maioria dos deputados e senadores para derrubar esses vetos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Laércio Oliveira. Presidente Arnaldo Jardim, senhoras e senhores deputados, em função da necessidade de avançar na agenda, eu vou abrir mão do tempo de líder para apenas fazer um registro aos meus nobres colegas. Na próxima semana nós vamos votar aqui na Câmara dos Deputados um projeto importante. É a Câmara dos Deputados assumindo mais uma vez o compromisso desenvolvimentista do nosso país. Nós estaremos votando o projeto 6407, a famosa Lei do Gás. Depois de debate, de discutir esse assunto com todos os atores do setor, nós estaremos na próxima terça-feira, conforme foi anunciado pelo presidente Rodrigo, enfrentando esse debate aqui com todos os deputados. O trabalho foi feito não só com todos os atores, mas também com todos os gabinetes. Enviei material para todos eles e continuo à disposição de todos. Por favor, qualquer deputado, qualquer deputada, qualquer partido que tenha dúvida, eu estou à disposição para oferecer todos os esclarecimentos necessários para que a gente consiga fazer uma discussão qualificada e que a gente possa, mais uma vez, através da Câmara dos Deputados, entregar ao Senado o compromisso feito pelo nosso presidente de trabalhar pautas positivas em favor do Brasil. É isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço, parabenizo pelo trabalho, deputado Laércio Oliveira. O nosso relator, Hildo Rocha, recebeu 2 emendas mais, o que exige uma complementação. Então, nós vamos oferecer a palavra, conforme solicitado, ao deputado Danilo Forte, em seguida a líder Fernanda Melchiona. Deputado Danilo Forte. Deputado Kim Kataguiri, em seguida. Senhor presidente, deputado Arnaldo Jardim, o motivo que me traz aqui hoje é um motivo de muita alegria. E um motivo de muita alegria porque é uma história que eu já venho contando aqui há muito tempo. Desde que comecei meu primeiro mandato em 2011, essa história vem se repetindo dentro de uma escalada de sucesso, que é a presença da juventude do meu município de Itapajé, no Ceará, da Escola Adriano Nobre, novamente, como primeiro lugar do Enem no estado do Ceará. Isso mostra uma receita que dá certo, essa aliança, essa construção, esse compartilhamento da educação dos alunos, dos professores e as famílias tem dado à Escola Adriano Nobre esse lugar de destaque, e isso nos enche de alegria e de esperança. E foi isso que foi relatado na última sexta-feira, quando estive com o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, em Itapajé, e ele já comprometeu-se com o aproveitamento do Enem desse ano para a escolha dos alunos que poderão adentrar no campus da UFC em Itapajé, no Jardim Anitta. Ou seja, no ano que vem se iniciam as aulas da Universidade Federal do Ceará em Itapajé, o que é uma vitória extraordinária de uma luta que nós já estamos travando desde 2013, e isso num reconhecimento à força,
à vontade, à garra e ao conhecimento dessa juventude, agora, inclusive, reconhecido novamente pelo primeiro lugar que os alunos da Escola Adriano Nobre tiveram na prova do Enem. Então isso me enche de orgulho, de alegria, porque eu vim daí, é de onde eu saí, é da minha cidade, e é essa juventude esperançosa que poderá alcançar dias melhores através da educação. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Muito obrigado, deputado. Deputada Fernanda Melchiona. Deputado Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri vai à tribuna para falar. Você que está nos acompanhando aqui, o deputado Hildo Rocha já vai apresentar o parecer dele a emendas que os deputados estão fazendo ao projeto de lei número 3.364, que trata de auxílio de socorro para o setor de transporte coletivo urbano nesse período. A gente ouve o deputado Kim. Li hoje cedo, no Globo, notícia que revelou que o auxílio emergencial não só erradicou a miséria do país nesse momento de pandemia, como também trouxe a desigualdade social para os menores níveis da história. Porém, com a ressalva de que é financeiramente inviável a sua manutenção por custar 600 bilhões de reais ao ano, caso fosse tornado permanente. E eu pergunto e faço uma provocação ao parlamento sobre o orçamento que nós votamos nessa casa todos os anos, os incentivos e os gastos que nós promovemos nessa casa todos os anos. O Brasil gasta mais de 306 bilhões de reais em renúncias fiscais, em benefícios para determinados setores que deveriam empregar, que deveriam gerar renda, mas que na prática só sobrevivem graças ao trabalho duro de quem não recebe esses benefícios tributários. Para além disso, a gente também tem um funcionalismo público, a elite do funcionalismo público, que toma conta da maior parte do nosso orçamento, né? Só no ano passado, a gente gastou mais de 928 bilhões de reais do nosso orçamento só com folha de pagamento. Então eu pergunto aos senhores parlamentares, né, do que vale mais, qual é a prioridade do nosso país, qual é a prioridade do parlamento? Efetivamente garantir um piso de sobrevivência para os mais pobres ou garantir renúncia fiscal e altos salários para o funcionalismo público? Relatório do Banco Mundial mostrou que sim, o aumento no salário do funcionalismo público é uma das maiores causas de desigualdade social no Brasil. Nos últimos 10 anos, o estudo do economista Ricardo Paes de Barros mostrou que a desigualdade social, o coeficiente de Gini, diminuiu na iniciativa privada nos últimos 10 anos, mas aumentou com os gastos públicos. E ainda assim, sempre que se fala de reforma administrativa nesse parlamento, surge a defesa dos supostamente oprimidos, dos supostamente mais pobres, dos supostamente sem capacidade de se defender. Mas o fato é que a realidade que nós temos no nosso país é de um Estado que tira dinheiro dos mais pobres e sistematicamente passa para os mais ricos, passa para a elite. O 1% mais rico, que vários deputados de esquerda gostam de discursar contra o 1% mais rico, são aqueles que recebem em média 27 mil reais por mês. Ou seja, a elite do funcionalismo público, inclusive nós, deputados, senadores. E é triste atestar que o órgão que mais gasta proporcionalmente o seu orçamento com pessoal é o Tribunal de Contas da União. Justamente o órgão que deveria fiscalizar, que deveria promover a fiscalização e o controle das contas públicas, é o órgão que mais gasta com seus próprios privilégios e seus próprios salários. Depois do Tribunal de Contas da União, é a Câmara dos Deputados que mais gasta com o pessoal, depois do Senado e depois do Supremo Tribunal Federal, que teve um aumento de 16%, salário de 33 mil para 39 mil reais, mesmo em meio a uma crise econômica. 70% dos gastos com o Supremo Tribunal Federal é com folha de pagamento. E ainda assim, fala-se que é muito caro manter o auxílio emergencial, que é muito caro promover um sistema de renda básica universal permanente de R$600, porque ele custaria 600 bilhões de reais ao ano. Ora, se nós cortássemos
o salário de todos os servidores públicos que recebem acima de R$ 5.600, o teto do INSS, inclusive nós, deputados, inclusive senadores, juízes e promotores, nós poderíamos tornar permanente esse que é o programa social mais bem sucedido da história do país, sem nenhum aumento de tributo, sem criar CPMF, sem nenhum tipo de oneração para a iniciativa privada, apenas cortando renúncias fiscais, o Bolsa Lobista, o Bolsa Empresário, que é concedido ano após ano pelo Congresso Nacional com o aval do Palácio do Planalto, isso desde o do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Dilma, governo Lula, governo Temer, até hoje no governo Bolsonaro. Continuam os 330 bilhões de reais em renúncias fiscais, continuam os privilégios para a elite do funcionalismo público, e o discurso é de que a gente não tem dinheiro para tornar a política de renda mínima uma política permanente. É fácil falar pelos mais pobres, é fácil defender os mais necessitados, sem atacar o problema, sem atacar os diretamente interessados na perpetuação dessa situação, que são justamente os grandes empresários que recebem essas renúncias e a elite do funcionalismo público, na qual todos nós estamos incluídos, que mantém os seus salários no momento de pandemia, mas se nega a tornar permanente um auxílio de R$600. Obrigado, presidente. O projeto foi emendado. Para oferecer parecer às emendas de plenário pela comissão especial, concedo a palavra ao deputado Hildo Rocha. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Colegas deputados, colegas deputadas, ouvimos várias autoridades, ouvimos especialistas na área de transporte público urbano, ouvimos vários colegas líderes, vários colegas deputados, várias colegas deputadas, ouvimos os representantes dos governadores, os representantes dos prefeitos e os representantes do governo federal. Ao elaborar, senhor presidente, esse relatório, eu trabalhei no sentido de ajudar o usuário do transporte público. Foi nele que eu me inspirei para fazer esse relatório e esse substitutivo. Parecer as emendas de plenário oferecidas ao projeto de lei 3364 de 2020, apensados os PLs 3774-2020, 3909-2020 e 3919-2020. Relatório. Durante a discussão da matéria foram apresentadas 63 emendas de plenário. A emenda número 1 do deputado Domingos Sávio tenciona reduzir de 300 mil para 200 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do socorro federal. A emenda número 2 do deputado Acácio Fafacho tenciona reduzir de 300 mil para 130 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do governo federal. A emenda número 3 do deputado Pedro Lucas Fernandes tenciona reduzir de 300 mil para 250 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do socorro federal. A emenda número 4 do deputado Otto Alencar busca proibir o aumento de tarifas por empresas beneficiadas com os recursos do socorro financeiro até o encerramento do prazo de reconhecimento da calamidade pública que se refere ao decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020. As emendas de número 5 a 15, 19 e 51 e 51 a 54 são de autoria do deputado Enio Verri. A emenda número 5 busca suprimir o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo, que trata sobre a vedação a novas gratuidades sem a devida contrapartida. A emenda número 6 busca incluir inciso no artigo 2º do substitutivo, de forma a estabelecer que os contratos revisados tenham cláusula que garanta a manutenção do quantitativo de empregados por 12 meses contados da data de sua assinatura. A emenda número 7 busca incluir inciso no parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo para garantir que o termo de adesão contenha o compromisso dos entes beneficiados quanto ao nível de serviço do transporte público coletivo necessário para atendimento dos parâmetros sanitários vigentes. A emenda número 8 tenciona modificar o inciso 6º do artigo 2º do substitutivo para
incluir a expressão transparência ativa de dados de bilhetagem. A emenda número 9 busca incluir o inciso no parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo, para garantir que o termo de adesão contenha o compromisso dos entes beneficiados em adotar instrumentos de priorização do transporte não motorizado em relação ao transporte motorizado. A emenda número 10 busca suprimir o parágrafo 2º do artigo 1º do substitutivo para retirar a vedação da aplicação dos recursos em empresas públicas ou sociedade de economia mista. A emenda número 11 pretende alterar o artigo 3º do substitutivo para estabelecer que a aquisição antecipada de bilhetes de passagens deve ser de bilhetes sem prazo de validade a serem distribuídos preferencialmente à população de baixa renda e aos desempregados. A emenda número 12 tenciona suprimir o artigo 9º do substitutivo, o qual autoriza a implantação de programa de quitação de dívidas tributárias e previdenciárias por meio de passagens sociais. A emenda número 13 busca suprimir o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo, o qual determina que os entes que receberem recursos da União devem estar adimplentes com os operadores do serviço de transporte público. A emenda número 14 busca suprimir o inciso 1º do artigo 2º e o inciso 3º do artigo 3º do substitutivo, os quais determinam, respectivamente, que a revisão dos contratos de prestação de serviço de transporte público coletivo de passageiros deve contemplar o reequilíbrio dos contratos e que os recursos transferidos pela União possam ser usados para o pagamento direto de valores com esse fim. A emenda número 15 propõe a supressão do inciso 1º do artigo 2º, já proposta na emenda número 14, além de atribuir nova redação ao artigo 3º, assim como a emenda número 11. As emendas de número 16 a 18, 20 a 22 e 46 a 48 e a de número 50 são de autoria do deputado Gustavo Fruit. A emenda número 16 tem um objetivo idêntico ao da emenda 9. A emenda de número 17, assim como a emenda número 11, trata da aquisição antecipada de bilhetes de passagens, os quais devem ser preferencialmente destinados aos beneficiários dos programas sociais do governo federal, existentes ou que venham a ser criados durante o estado de calamidade pública. A emenda número 18 tenciona alterar dispositivos dos artigos 1º, 2º e 4º do substitutivo, com o objetivo de retirar a exigência genérica de que as cidades beneficiadas tenham a obrigação de revisar e ampliar seus contratos de transporte coletivo. A emenda número 19 busca acrescer ao caput do artigo 1º do substitutivo os serviços de transporte público alternativo intermunicipal de passageiros que sejam regulamentados. A emenda número 20 tem o mesmo objetivo da emenda 8. A emenda 21 tem o mesmo objetivo da emenda 5. A emenda número 22, similar à emenda 7, tem por objetivo definir diretriz de qualidade e nível de serviço de transporte para evitar excesso de lotação nos veículos diante dos parâmetros sanitários vigentes. A emenda número 23, cujo autor é o deputado Elias Vaz, assim como a emenda número 1, tenciona reduzir de 300 mil para 200 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do socorro federal. Além disso, altera os critérios de distribuição de recursos entre estados, Distrito Federal e municípios, bem como estabelece que as regiões metropolitanas elegíveis deverão ter pelo menos uma cidade com mais de 200 mil habitantes ou sede de capital estadual. As emendas número 24 a 26 e 30 são de autoria da deputada Perpétua Almeida. A emenda número 24 tem o mesmo objetivo das emendas número 5 e 21. A emenda número 25 busca alterar os artigos 2º e 3º do substitutivo para vedar a dilatação de prazo dos contratos, incluir dispositivo de transparência, inclusive o previsto nas emendas número 8 e 20, bem como inclui o conteúdo das emendas número 7 e 22. A emenda número 26 é idêntica à emenda número 24. As emendas de 27 a 29, 37, 38, 62 e 63 são de autoria do deputado Carlos Sampaio. A emenda número 27 busca alterar o artigo 1º, parágrafo 2º do substitutivo, para vedar a aplicação dos recursos apenas em empresas públicas, ou seja, permite a empresa de economia mista.
A emenda número 28 busca incluir inciso número 2, inciso no artigo 2º substitutivo, com o objetivo de proibir a demissão sem justa causa e exigir das empresas beneficiadas a manutenção de número de empregados igual ou superior aos registrados na data da publicação da lei. A emenda número 29, assim como a emenda 14, busca suprimir o inciso 1º do artigo 2º substitutivo. A emenda número 30 tem o mesmo objetivo da emenda número 17, com o acréscimo de que os bilhetes de passagens deverão ser distribuídos aos beneficiários pelo titular do serviço de transporte público, sem qualquer custo adicional na forma do regulamento. A emenda número 31, cujo autor é o deputado Ricardo Guide, assim como as emendas número 1 e 23, tem por objetivo diminuir de 300 mil para 200 mil habitantes a população mínima dos municípios que poderão receber auxílio financeiro da União para garantir a prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros. A emenda número 32, do deputado Expedito Neto, busca alterar o parágrafo 4º do artigo 1º do PL 3364 de 2020, e não do substitutivo, para estabelecer que os benefícios fiscais previstos no regime especial de emergência proposto no projeto aplicam-se enquanto perdurar o estado de calamidade pública, podendo ser prorrogados por ato do Poder Executivo durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da Covid-19, definida pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. A emenda número 33 do deputado Juscelino Filho, assim como a emenda número 3, tenciona reduzir de 300 mil para 250 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do Socorro Federal. A emenda número 34 do deputado Luizão Goulart busca incluir parágrafo 3º ao artigo 1º do substitutivo, proibindo onerar as tarifas dos usuários pagantes pelos custos do não repasse da contraprestação do titular do serviço público pelas gratuidades determinadas ao operador de transporte público coletivo. A emenda número 35 da deputada Fernanda Melchiona busca estabelecer que os mecanismos de transparência dispostos no inciso 2 do artigo 2º do substitutivo somente serão considerados devidamente efetivados após a implementação de diversas alterações propostas para a Lei de Mobilidade Urbana. A emenda número 36, também da deputada Fernanda Melchiona, busca condicionar o recebimento de recursos à proibição de demissão sem justa causa, à manutenção do número de empregados registrado na data de entrada em vigor do Decreto Legislativo número 6 de 2020 e a inexistência de remunerações em atraso, inclusive dos benefícios contratuais previstos. A emenda número 37 busca determinar que, durante a vigência do estado de calamidade reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, as empresas beneficiadas ficam proibidas de demitir sem justa causa. A emenda 38 é idêntica à 37, as emendas de 39, 41, 42 e 61 são de autoria do deputado Felipe Rigoni. A emenda 39 busca acrescer inciso ao artigo 3º do substitutivo para incluir como destinação prioritária dos recursos o pagamento de salários e encargos trabalhistas, inclusive obrigações eventualmente em atraso, referentes aos trabalhadores das empresas beneficiadas. A emenda número 40, do deputado Daniel Freitas, tenciona reduzir de 300 mil para 150 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do Socorro Federal. A emenda 41 busca alterar o parágrafo único do artigo 3º do substitutivo para determinar que veículos novos adquiridos com os recursos repassados deverão ser movidos por motor elétrico ou híbrido. A emenda número 42 busca acrescentar ao artigo 2º substitutivo dispositivos que estabeleçam: 1. A manutenção pelo período que durar o estado de calamidade pública do quantitativo de empregados das empresas beneficiadas. 2. A impossibilidade de prorrogação contratual após seu fim ordinário. O prazo máximo de 15 anos de vigência para os contratos de serviço de transporte público coletivo por ônibus revisados. E 4, a exceção quanto aos contratos de transporte sobre trilhos, que poderão ser prorrogados com prazo de até 30 anos, desde sua vigência ordinária esteja prevista para se encerrar em até 10 anos.
A emenda número 43, do deputado Zé Vitor, assim como a emenda número 40, tenciona reduzir de 300 mil para 150 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do socorro federal. A emenda número 44, do deputado Capitão Augusto, assim como as emendas número 1, 23 e 31, tenciona reduzir de 300 mil para 200 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do governo do socorro federal. Adicionalmente, veda aos entes beneficiados a revisão ordinária ou extraordinária dos contratos de prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros, urbanos, semiurbanos ou intermunicipais, que implique elevação tarifária motivada por perdas diretamente relacionadas à Covid-19. A emenda número 45, do deputado Bira do Pindaré, busca alterar o artigo 2º do substitutivo de forma a estabelecer, de forma exclusiva, as condições constantes da revisão dos contratos necessárias para acesso aos recursos. Essas condições incluem a substituição da forma de remuneração dos contratos que estabeleçam a remuneração pelo número de passageiros transportados, a qual deverá ser substituída por sistema de remuneração de base quilométrica. A emenda número 46 tem por objetivo vedar, somente durante o estado de calamidade pública, de que trata o decreto legislativo número 6 de 2020, a adoção de novas gratuidades, sem a devida contrapartida do titular do serviço público. A emenda 47 busca inserir novo artigo no substitutivo, com o objetivo de estabelecer que o cálculo do valor a ser liberado para as empresas beneficiadas levará em conta os custos para a disponibilização de frota e oferta mínima de serviço exigida para atender aos referidos parâmetros sanitários vigentes. 2. O fornecimento de condições para o distanciamento social adequado dentro dos veículos, com atenção especial aos horários de pico, de forma a se evitar excesso de lotação. Ademais, estabelece que os dados relativos a esses custos deverão ser objeto de transparência ativa na internet, em formato aberto e detalhamento individualizado por empresa e rota. A emenda 48, assim como a emenda 18, tem por objetivo retirar a exigência genérica de que as cidades beneficiadas tenham a obrigação de revisar seus contratos de transporte coletivo. A emenda número 49, do deputado Daniel de Deus, tenciona reduzir de 300 mil para 100 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do socorro federal. A emenda 50 busca determinar que os serviços de bilhetagem eletrônica sejam prestados por empresas independentes das concessionárias de transporte público coletivo. A emenda 51 busca distribuir os recursos entre as empresas beneficiadas de forma proporcional à redução dos passageiros transportados entre abril e julho de 2020. A emenda 52 busca retirar o reequilíbrio dos contratos das finalidades do apoio financeiro, mantendo-se a garantia de prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiro. A emenda número 53 pretende garantir o quantitativo de empregados até 6 meses após o estado de calamidade pública, bem como assegurar a participação dos sindicatos na fiscalização do cumprimento da medida. A emenda 54 busca inverter a ordem dos incisos de prioridade previsto no artigo 3º do substitutivo para que a aquisição de bilhetes de passagem venha antes do pagamento pela aquisição de bens para a prestação de serviços. A emenda 55, de autoria do deputado Alexandre Leite, tem por objetivo suprir o inciso 1 do artigo 2º substitutivo, para retirar a exigência de que a revisão dos contratos contemple o acréscimo de receita. A emenda 56, do deputado Román, busca garantir, até o ano de 2020, a substituição por veículos elétricos da frota de transporte público coletivo de passageiros movido a combustão. A emenda 57, da deputada Érica Cocai, pretende incluir os municípios limítrofes ao Distrito Federal, integrantes de outra unidade da Federação, na distribuição de recursos para garantir a continuidade do serviço de transporte público coletivo de passageiros. A emenda número 58, também da deputada Érica Cocai, busca acrescer artigos ao projeto principal com o objetivo de condicionar o usufruto dos benefícios fiscais previstos ao cumprimento de medidas que visam
assegurar direitos e proteção de motoristas, cobradores e usuários do transporte coletivo enquanto perdurarem os efeitos da Covid-19. Dessa forma, estabelece para trabalhadores em licença médica ou afastados por serem do grupo de risco o direito à totalidade da remuneração vigente no momento do afastamento, inclusive adicionais, auxílio alimentação, remunerações extraordinárias, abonos e ajuda de custo, além de proibição de demissão por 1 ano após o retorno. Além disso, estabelece detalhadamente as medidas de proteção a serem implantadas, inclusive quanto à certificação dos materiais. A emenda 59, de autoria do deputado Alexandre Leite, tem por objetivo estabelecer que a ordem de distribuição dos recursos estabelecida no artigo 3º substitutivo é preferencial, sem prejuízo disposto em normas legais dos respectivos entes. A emenda 60 do deputado Afonso Mota tenciona reduzir de 300 mil para 50 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do Socorro Federal. A emenda número 51 tenciona reduzir de 300 mil para 150 mil habitantes a população mínima do município que pode se habilitar para receber os recursos do governo federal. A emenda número 62 pretende permitir a aplicação dos recursos em empresas públicas e sociedade de economia mista que realizem diretamente o serviço de transporte público coletivo de passageiros, proporcionalmente ao número de passageiros transportados no respectivo ente. A emenda número 63... Pode ser? Pode se levar? A emenda... Levanta um pouquinho, está muito baixo. Lá embaixo você fica muito feio. Aí, pronto, agora arruma o microfone. Pronto, ficou bonito. A emenda 63 é similar à emenda número 62. Porém, como concitação expressa ao transporte sobre trilhos. Este é o relatório, senhor presidente. Vou passar o voto do relator. Diante de amplo diálogo e acordo para o encaminhamento da presente proposta, com a imperiosa celeridade que se faz necessária para o enfrentamento tempestivo das graves consequências da pandemia da Covid-19 no setor de transporte público coletivo de passageiros, acolhemos as seguintes emendas de plenário. As emendas número 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 43, 44, 49, 53, 57, 59, 60, 61, 62 e 63, na forma da subemenda substitutiva global. Também acolhemos parcialmente os conteúdos das emendas número 14, 15, 42, 45, 47 e 58. Deixamos de nos manifestar sobre a emenda número 1, por não ter apoiamento regimental. A emenda número 32 não apresenta a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro exigido pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. Além disso, o prazo proposto para os benefícios fiscais está vinculado a ato do Poder Executivo e não à duração do estado de calamidade prevista no decreto número 6 de 2020. Consequentemente, a emenda número 32 não se enquadra na hipótese de dispensa estabelecida na emenda constitucional número 6, de 7 de maio de 2020, razão pela qual deveria observar as limitações legais a concessão de benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita. Com relação às demais emendas, ainda que elas apresentem adequação financeira e orçamentária, tenham sido elaboradas de acordo com os preceitos da Lei Complementar 95, de 1998, que não esbarrem em óbice de constitucionalidade formal ou material e tampouco de juridicidade, sua aprovação neste momento não é oportuna. Antes exposto no âmbito da comissão especial, votamos pela inadequação financeira e orçamentária e pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica da emenda 32. E votamos pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa e de todas as demais emendas de plenário e no mérito pela rejeição das emendas de plenário 5, 12, 18, 19, 21, 24, 26, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56. E pela aprovação das emendas de plenário números 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
36, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, na forma da subemenda substitutiva global anexa. Vou passar a ler a subemenda global, subemenda substitutiva global de plenário ao projeto de lei número 3364 de 2020 e aos apensados PL número 3734 de 2020, PL 3909 de 2020 e PL 3919 de 2020. Dispõe sobre o repasse de recursos a Estado, Distrito Federal e municípios em caráter emergencial, em razão do Estado... Deputado Hildo Rocha, Vossa Excelência está nos brindando com uma análise detalhada de todas as emendas apresentadas. E o senhor teve, certamente, em atenção a todos os parlamentares, o cuidado de analisá-las e descrevê-las uma a uma. O senhor vai passar agora a leitura da sua proposta originária. Isso. Nós sabemos que há um acordo de não se proceder à votação. Então, eu considero que, olhando até aqui, posso dizer que é um sentimento não só dessa presidência, mas dessa casa, liberá-lo de ler o parecer que será publicado, não será votado hoje. Agradecê-lo pelo trabalho dedicado que Vossa Excelência fez e até porque nós temos intenção de enfrentar uma outra matéria imediatamente, tá certo? E essa matéria não será objeto de deliberação. E já está disponibilizado. Deputado Enildo Bulhões quer contribuir com essa presidência, com uma consideração? O que eu queria solicitar, então, é que Vossa Excelência disponibilizasse, teremos ampla divulgação, teremos tempo para que todos analisem e faremos isso oportunamente. Ok? Tudo bem, presidente. Eu queria apenas fazer uma observação antes da leitura do substitutivo, que o deputado Hildo Rocha me disponibilizou. Mas se não for oportuno, não tem problema nenhum eu falar em outro momento. Não, tudo bem. Já está disponibilizado o substitutivo, estou à disposição dos colegas deputados, das colegas deputadas. Muito obrigado. Já tirar alguma dúvida em relação a isso. Já que está disponibilizado, presidente, quero cumprimentar o esforço do relator, deputado Hildo Rocha, que vem ouvindo todos os líderes, todos os deputados durante semanas acerca do assunto. E a preocupação, senhor presidente, é que trata de auxílio financeiro para um setor, entre outros setores, que tem sofrido bastante durante o tempo, em especial no período da pandemia. Mas eu queria chamar a atenção para o artigo 1º, onde diz o seguinte: o compromisso de realizar, no prazo máximo de 18 meses, licitação para a contratação do serviço de transporte público coletivo, nos casos em que a operação esteja sendo realizada sem celebração de termo contratual, garantindo a observância da Lei 8.987 de 1995. Ora, se esta lei é a lei que garantiu que toda concessão de transporte público ela seja concedida por meio de licitação, não está garantida na lei essa observação desse artigo, deputado Hildo Rocha. Muito pelo contrário. Está oferecendo e legalizando a oportunidade de empresas que estão operando sem ter participado ou ter a sua concessão como fruto de uma licitação a operar durante 18 meses. Então a gente tem que observar que a gente não pode fugir do auxílio que já estamos oferecendo por intermédio da matéria hora discutida. O deputado Hildo Rocha concordou com a minha opinião de impedir que as revisões contratuais tratassem de prorrogação desses contratos. Então, eu quero fazer um apelo ao relator que retire, porque, além de ser matéria estranha, não tratar do auxílio, senhor presidente, ainda por cima dá garantia a uma ilegalidade. Então, deputado, eu queria fazer um apelo, chamar a atenção de todos os colegas e solicitar o deputado que retire essa... Facilitando essa discussão, nós
recebemos aí a sua manifestação, não vamos abrir a discussão, obviamente, sobre isso. Fica registrado a sua preocupação. Dando seguimento àquilo que foi acordado das lideranças, essa presidência retira de ofício a matéria da pauta, assim dando sequência àquilo que nós havíamos combinado. Voltarei à pauta oportunamente para aí deliberação em plenário. Passamos então ao próximo item da pauta. Discussão em turno único do projeto de lei 6229 de 2005, que altera o parágrafo 7º do artigo 6º da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tá certo? Tendo parecer proferido em plenário da Comissão Especial já pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação de número 10.220/18, apensado, e pela aprovação parcial dos de número 3110/15, 6862/17, 3044/17, 9722/18, 10858/18, 10859/18, 11.000/18, 5760/19 e 5916/19. Nós vamos, à luz da inspiração daquilo que foi o acordo do item anterior, nós queremos primeiro agradecer, está aí a deputada Sâmia, a compreensão do PSOL, que havia anteriormente manifestado a intenção de apresentar requerimento de retirada de pauta, e, em virtude do que acordamos, não o fez, facilitando a tramitação. Agora são 19h45. Nós vamos, durante 20 minutos, abrir a discussão àqueles que estão inscritos. E, às 20h05, nós encerraremos a discussão e oferecerá parecer, sem irmos à votação hoje, oferecerá parecer às emendas o deputado Hugo Leal, relator da matéria, num acordo semelhante ao que fizemos no item anterior, ok? Então, vamos, nesse instante, retomar a discussão da matéria. Deputados regularmente inscritos. Deputado Arlindo Chinaglia. Você que nos acompanha, os deputados começam a discutir o projeto de lei número 1397 de 2020, que altera diversas regras da legislação falimentar para acomodar o impacto econômico da pandemia do coronavírus sobre empresas em dificuldades econômicas. Votações mais na sessão de hoje, correto? Não, a intenção desta presidência é, após o parecer que será apresentado pelo deputado Hugo Leal, encerrarmos a sessão de hoje com a pauta remanescente para a sessão de amanhã. Perfeito, obrigado, presidente. Presidente, pois não, esclarecido, deputado Henrique Mizaz. Deputado Paulo Ganimi, líder do Novo. Pois não, obrigado, presidente. A gente tinha um comprometimento do presidente Rodrigo Maia que o PL 1485 seria votado hoje. Eu sei que o deputado Marcos Pereira, quando estava presidindo a sessão, ele tentou colocar no início da pauta e aí precisaria ter um acordo. Mas o comprometimento do presidente Rodrigo é que seria votado de toda forma, mesmo sem acordo, indo para o voto. Eu sei que tem partidos que são contrários ao PL, mas que concordam em votar, mesmo votando contrários. Então eu faria aqui a súplica, já que está na pauta, a gente está seguindo a pauta, não precisa mais de um acordo para votar, para que a gente vote o 1485 ainda na sessão de hoje. Acho que teria não tempo regimental, porque eu sei que já foi estendido, mas teria tempo dentro do horário razoável da sessão para a gente votar isso ainda hoje, logo após a leitura do relatório pelo deputado Hugo Leal. Esse é o meu pedido, para que a gente, até porque seria votado semana passada, né? E aí retrasada, aí passada, a gente entende os motivos, não está reclamando, mas que hoje fosse votado.
Daqui a pouquinho os deputados vão começar a discussão desse projeto de lei 1397. Resposta ao deputado Paulo Ganimi. Aquilo orientada por aquilo que já foi compromisso do deputado Rodrigo Maia, que é ir à votação. Nós tivemos uma concordância, estendemos a sessão além do prazo, por acordo. Se houver questionamento de algum líder, essa sessão fica comprometida. Então, eu sugiro o seguinte, eu estou chamando para discussão, Vossa Excelência me ajuda na consulta aos demais líderes, eu já faço isso agora, para saber se alguma liderança questiona. Se houver um questionamento, já fica automaticamente marcado como item primeiro da próxima sessão. Tá certo? Que ou será amanhã, porque a sessão do Congresso de amanhã está marcada para as 10 horas. Mas o deputado Zaratini até deu detalhes, Vossa Excelência participou, eu também, de uma longa reunião de líderes que durou 4 horas hoje, e ela está razoavelmente acordada. Então, acho que a sessão do Congresso será breve. Nós podemos, eventualmente, ter uma sessão amanhã ou na quinta. Então, o que essa mesa garantiria, acho que fica mais simples, é que o item é primeiro da próxima sessão que houver. Isso satisfaz? Tá? Bem, eu quero ficar amarelo num instante para não ficar depois comprometido aqui. Me lembra a assessoria da mesa que há um acordo feito aqui, tá certo? Anunciado pelo presidente, de que o item primeiro na sessão de quinta será o referente ao Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Isso foi acordado que seria o item primeiro da sessão de quinta-feira. Então, a mesa orienta, me informa que eu fico limitado naquilo que eu posso oferecer de encaminhamento por conta de não poder tomar uma medida diferente daquilo que a presidência efetiva da Casa já anunciou. Pois não, deputada Adriana Ventura. Presidente, obrigada pela parte. Realmente foi acordado, o presidente Rodrigo Maia falou que será votado, então eu não participei desse acordo que prometeu que quinta-feira seria o primeiro item da pauta, mas eu gostaria de deixar consignado que o acordo feito que seria votado nas últimas semanas já tinha sido feito. Então eu acredito que o presidente Rodrigo Maia vai encaminhar positivamente com a votação na quinta como primeiro item, uma vez que será uma votação rápida. Mas eu agradeço a Vossa Excelência como presidente pela condução. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Vamos, então, prosseguir na discussão. Deputado Arlindo Chinaglia, primeiro inscrito. Hoje, né? Segundo inscrito. Põe a sequência aqui. Então, 14 horas, pode ser? Nós estamos na discussão. Segundo o deputado Reginaldo Lopes. Essa discussão agora que os deputados vão fazer é para o projeto de lei que trata de mudanças na legislação falimentar para acomodar o impacto econômico da pandemia causada pelo coronavírus para ajudar as empresas em dificuldades econômicas. Para discutir, deputado Hildo Rocha. Para discutir, deputado Ivan Valente. Para discutir, deputada Soraya Manato. Para discutir, Binda do Pindaré. Presidente, é que não está dando tempo de um tempinho para localizar o deputado. Deputado Arnaldo Jardim, que é do Cidadania do Estado de São Paulo, está conduzindo essa sessão e convidando os deputados inscritos para discutir esse projeto. Já o deputado Hugo Leal, que é relator, vai apresentar o parecer também aqui no plenário essa proposta. Érica Cocai. Essa proposição busca dar condições para que as empresas em situação de inadimplência pré-falimentar tenham mais fôlego para suportar o momento que nós estamos vivenciando. É uma crise sanitária que se arrasta, que tem uma repercussão, uma gravidade no Brasil muito maior do que na maior parte dos países do mundo, e que é uma crise trançada. Porque a ausência de uma política que seja uma política coordenada pelo governo federal, que tem o Ministério da Saúde sobre intervenção
portanto, com políticas que não são políticas que dizem respeito às evidências científicas e que possam dialogar com o conjunto dos estados e municípios para o enfrentamento da crise sanitária que se arrasta. E se arrasta. É difícil ver um país que tenha um nível de mortes diárias durante tanto tempo como nós estamos vendo no Brasil. E, ao mesmo tempo, também não há uma coordenação para que nós possamos enfrentar a crise econômica que se trança e se confunde com a crise sanitária. Aliás, daí ainda temos crises, que são crises éticas, crises da democracia, crises ambientais, que são provocadas por o peito estufado do fascismo, que carrega uma faixa presidencial. Um governo que dizia que era preciso combater a corrupção, mas não consegue esconder ou explicar uma conta que, ao que tudo indica, tem relação com a própria milícia e é financiada também pela milícia, que está financiando a esposa do presidente da República. Então, portanto, nós estamos vendo uma tentativa do governo de se apoderar do Estado, de fazer com que o Estado sirva a uma dinastia e que não represente o conjunto da população brasileira. Por isso, essa proposição, na perspectiva de que nós consigamos dar condições e fôlego às empresas para que elas possam sobreviver a uma crise que representa a sua condição pré-falimentar ou de inadimplência, ela tem o nosso apoio. Nós faremos os ajustes necessários nas discussões relativas às emendas e ao próprio destaque. Mas é preciso que nós tenhamos clareza que este governo se dedique em grande medida a manter uma permanência de uma campanha que foi construída com o palanque do ódio. O palanque do ódio, como é que o governo tem coragem de vetar itens tão fundamentais para que nós possamos ter uma política durante a pandemia de auxílio aos povos indígenas? Como é possível votar a retirada ou a utilização das próprias máscaras? Um governo mascarado que nós temos e que não quer a máscara que ele protege, mas uma máscara de impedir para que a verdade ela possa ser explicitada de forma ineficiente, porque cada dia fica mais clara a crueldade deste próprio governo. Por isso é muito importante que no dia de amanhã, e com isso que eu concluo, que nós possamos derrubar os vetos que são vetos aos povos indígenas, que nós possamos derrubar o veto à utilização das massas, que nós possamos derrubar o veto que congela todos os vencimentos de servidores públicos que estão na linha de frente, enfrentando o coronavírus, o governo que alinha com ele e que precisa ser derrubado esses vetos para educadores, assistentes sociais, profissionais da segurança, enfim, profissionais fundamentais para que da saúde que nós possamos enfrentar o coronavírus. Muito obrigado, deputado. Deputado Arlindo Schnagler. Deputado Reginaldo Lopes. Não está presente. Deputado Pompeu de Matos. Está presente. Com a palavra, o nobre deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, presidente, primeiramente, expressar aqui as minhas condolências a mais de 109, praticamente 110 mil famílias que foram a óbito por conta, tiveram seus entes queridos que foram a óbito por conta do coronavírus. São pessoas, são famílias, são sentimentos, são muito mais do que números e vidas importa, presidente. Para se ter uma ideia, são aí 3 milhões, vão chegar a 3 milhões e meio de pessoas infectadas. O Rio Grande do Sul vive esse drama, cada estado tem o seu drama, o país inteiro vive esse drama, e aqui agora, nesse final de semana, presidente, uma profissional de saúde, uma médica, 42 anos, doutora Daniela Zandoná Brizolim, que além de ser médica, primeira-dama do município de Paim Filho, no interior do Rio Grande do Sul, na região do Alto Uruguai, que foi a óbito na luta em defesa, presidente, em defesa da vida, em defesa das famílias, em defesa dos seus pacientes. Ela que era médica, profissional, que estava na linha de frente. Em função do que, presidente, nós,
e especialmente eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado para amparar as famílias dos profissionais de saúde que virem a óbito ou que forem infectados de maneira tal que fique inabilitado para aquela atividade. Como numa guerra, e nós estamos numa guerra contra um vírus invisível, presidente. O soldado toma no front daquele país, indeniza a família dizendo que esse soldado morreu em defesa da pátria. A doutora Daniela Zandoná Brizolim morreu no seu ofício, na coisa que ela mais amava, que ela desejava, que ela queria, companheira de luta, inclusive do PDT, trabalhista, presidente, e que a gente chora, a gente lamenta, mas que a gente tem que continuar lutando e pedir para as pessoas que as pessoas acordem, porque esse projeto que nós aprovamos, amparando as famílias dos profissionais de saúde que sucumbiram, o presidente Bolsonaro vetou, lamentavelmente vetou. Nós temos que derrubar esse veto para amparar essas famílias, vidas importam, nós temos que dar coragem, presidente. Por isso é que eu queria fazer essa manifestação. O Caio Nárcio, também jovem deputado, foi meu colega, também sucumbiu na luta, presidente. São tantas e tantas almas, tantas e tantas vidas que nós precisamos dizer em alto e bom tom e bom som para que outros compreendam e as pessoas não venham a se infectar, mas que se cuide. A proteção é importante, presidente. Eu precisava fazer essa declaração em favor da vida, em homenagem à família da doutora Daniela Zandoná Brizolim, mulher guerreira, gaúcha, médica e que lutou em defesa da vida e que morreu em defesa da vida. Vida, muita vida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida é que a gente quer para os brasileiros e é pelo que lutava a doutora Daniela Zandoná Brizolim. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. Com a palavra o deputado Ivan Valente. Deputada Soraya Manato. O Ivan está presente. Deputado Ivan Valente, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite. Queria cumprimentá-lo, dizer que o pessoal é pela rejeição dessa matéria, vai votar não, e queria aproveitar esse momento para dizer que não é possível que o Brasil, no meio de uma pandemia, uma imensa crise educacional, consegue com que o governo pretenda aumentar verbas do Ministério da Defesa em 49% em relação ao plano de orçamentário anual do ano passado, né? Ou seja, 5,8 bilhões a mais do que o Ministério da Educação. Então a educação terá menos 4 bilhões, né, no meio dessa pandemia, dessa crise. A saúde também terá alguns bilhões a menos, com 110 mil mortos, praticamente na pandemia, 3 milhões e 400 mil pessoas contaminadas, sem Ministério da Saúde. Enquanto isso, os militares recebem mais 50% praticamente no Ministério da Defesa, ou seja, eles foram poupados durante a Previdência, ocupam 10 ministérios e 6 mil cargos civis no governo Bolsonaro. Isso é um absurdo. E agora vem o Ministério da Educação, e um ministro que só apareceu agora, ele andou passeando com o Bolsonaro pelos quartéis do Rio de Janeiro, e anuncia com 5 meses, um delay, como ele mesmo disse, né, para um plano de implantação de internet nas universidades públicas para alunos com menos posses. Isso a gente pensa que vai atingir milhões, né, mas na verdade esse orçamento é de apenas 24 milhões para atingir talvez 400 mil alunos com internet banda larga, senhor presidente. Na verdade, o governo não se preocupa com a educação. Inclusive, ele não tem uma linha de financiamento para a educação básica no nosso país. Milhões de estudantes estão em casa nesse período, na educação pública básica, que é 80% pública no nosso país. Não tem um plano para distribuir computadores ou celulares, nem o governo se interessa por saber isso.
Então, senhor presidente, na verdade, essa proposta de banda larga só vale para calamidade pública. Então, nós estamos assistindo esse desgoverno, esse momento em que você tem mais dinheiro, mais armas, enquanto taxa os livros. Foram taxados os livros em 10%, o que não acontece desde 1946. Então, mais armas, mais defesa, menos educação, menos saúde. Isso é governo Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Decisão do presidente. Esclareço ao plenário que a referência à emenda 75, na decisão por meio da qual foram consideradas não escritas emendas apresentadas à medida provisória número 958/2020, lida na presente sessão deliberativa extraordinária virtual, consistiu em erro material. Aonde se lê emenda número 75, leia-se emenda número 65. Sala das Sessões, deputado Rodrigo Maia. Próxima inscrita, deputada Soraya Manato. Deputada Soraya Manato. Boa noite, presidente. Obrigado pela palavra. Senhor presidente, só para completar o assunto que eu estava falando há pouco, sobre o assunto da menina de 10 anos que foi submetida a um parto prematuro em Recife. Friso, parto prematuro e não aborto, porque segundo o laudo médico, esse bebê já tinha 23 semanas de gestação e mais do que 500 gramas de peso. Quero também esclarecer que o procedimento não foi feito aqui, no Hospital das Clínicas de Vitória, não porque o hospital não tinha condições de receber essa paciente ou bebê, como foi dito pela imprensa. Não foi feito aqui porque os médicos se negaram a retirar esse bebê já bem grandinho. Portanto, não era mais um aborto. Infelizmente, em tempo recorde, em 48 horas, entre a decisão judicial e o procedimento realizado, somente 48 horas. Infelizmente, não ouviram, não leram o laudo do médico com contraindicação absoluta a esse procedimento, tanto pelos riscos da mãe de 10 anos, quanto do bebê que já era bem grande. Então, o próprio secretário do Estado do Espírito Santo, secretário de Saúde, senhor Nésio, capitaneou todo esse transporte muito rápido dessa paciente para Recife. E nós recebemos uma informação, e a gente não tem certeza, que essa paciente está voltando do Recife com a avó de ônibus, gente, após um parto prematuro. Então, isso nós vamos averiguar se é verdade isso, para a gente poder tomar as medidas cabíveis. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada, senhor presidente, por me conceder a palavra. Muito obrigado, deputado Soraya Manato. O deputado Hugo Leal tem a palavra para um esclarecimento. Presidente, deputado Chico D'Angelo, depois breve pronunciamento, por favor. Senhor presidente, apenas para fazer um esclarecimento que eu acho que é importantíssimo, nós estamos fazendo essa discussão do 6229, que houve uma apresentação de um parecer prévio em novembro do ano passado. Esse parecer foi objeto de um requerimento de urgência e, posteriormente, esse projeto foi apresentado, foi reformulado com um texto já disponibilizado desde o dia 5 de agosto, aqui nesse plenário, e apresentado também no sistema. Então, é bom que se diga que as emendas já foram apresentadas ao PL 6229, apresentado no dia 5 de agosto. E aí, onde eu fiz a leitura também das matérias que eram dos PLs, que tinham compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, e a rejeição dos mesmos. E nós votamos aqui pela aprovação parcial dos PLs 3110, 6862 de 2017, 7044 de 2017, 9722 de 2018,
10.858/2018, 10.859/2018, 11.000/2018, 5760/2019, 5916/2019 e pela aprovação do PL 10.220 de 2018 nos termos do substitutivo que ora foi apresentado no dia 5 de novembro, onde as emendas foram baseadas nesse projeto. Mas só por uma questão de formalidade, eu estou ratificando esse substitutivo que foi apresentado já há semanas atrás. Tá bem, presidente? Muito obrigado, deputado Hugo Leal. Está encerrada a discussão. Nós vamos... O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pela comissão especial. Concedo a palavra ao deputado Hugo Leal. Enquanto o deputado Hugo Leal inicia a sua fala, quero dizer que após o seu pronunciamento, nós vamos retirar a matéria de pauta e há alguns deputados que já pediram para fazer breves comunicados e nós vamos ouvi-los. Os deputados Gilberto Nascimento, Chico D'Angelo e Sâmia Bonfim. Liderança do Novo, Marcel Marraco. Pois não. Hugo Leal. Senhor presidente, após a apresentação do nosso último parecer do plenário, com substitutivo em 27 de novembro e em 5 de agosto, foram apresentadas 19 emendas de plenário ao projeto de lei em epígrafe e seus apensados. Cabe, então, à Casa, no presente momento, votação em plenário, deliberar sobre tais emendas, as quais serão apresentadas em seguida. A emenda número 1, de autoria do deputado Ricardo Barros e outros, tem objetivo de modificar o parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 11.101, com finalidade de que as garantias fiduciárias, obrigações solidárias prestadas em favor de devedores sejam consideradas novadas nos termos do plano do RJ homologado, quando somente poderiam ser executadas em caso de descumprimento do plano. Por sua vez, a emenda número 2, do deputado Marcelo Ramos e outros, pretende alterar a redação do inciso 1 do novo artigo 50A, proposto no substitutivo do relator, com o propósito de definir que não será considerada receita para fim de apuração de tributo devido pela empresa em RJ as contrapartidas positivas apuradas em razão do abatimento de dívida decorrente de plano de recuperação extrajudicial ou judicial e seus reflexos no resultado. Já a emenda número 3, também apresentada pelo deputado Marcelo Ramos e outros, objetiva alterar a redação seguintes dispositivos: artigo 49, parágrafo 3º e 51, inciso 1 e 52, inciso 2, e incluir novos parágrafos 6º e 7º do artigo 49 na Lei 11.101, com finalidade de trazer maior segurança jurídica para investidores nas empresas, de modo a inserir declaração de essencialidade sobre bens móveis e imóveis que se submeterão ou não ao processo de RJ diante das exceções previstas no caput do artigo 49 da lei. A emenda 4, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, busca acrescentar um novo artigo 10D à Lei 10.522, com o propósito de permitir a nova repactuação de débitos exigidos pelo Poder Judiciário no termo do ajustamento de conduta, TAC, se for por via administrativa, estabelecendo que as parcelas terão valores reduzidos no primeiro e segundo ano e passando o restante do débito a ser quitado em 60 parcelas. Dá prioridade ainda para a quitação dos débitos de natureza alimentícia, entendidos esses como créditos trabalhistas previdenciários. A emenda número 5, de autoria do deputado Mário Eringer e outros, busca ampliar o alcance da lei ao acrescentar as sociedades cooperativas e entidades de assistência social como sujeitos que poderão requerer também a recuperação judicial, extrajudicial e a falência. A emenda número 6, de autoria da deputada Alê Silva, que objetiva aplicar o disposto da lei parlamentar às Santas Casas de Misericórdia, conferindo-lhes tratamento dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. A emenda 10, de autoria também da deputada Alê Silva, é idêntica à número 6, apresentada pela parlamentar, igualmente objetiva aplicar o disposto na lei parlamentar às Santas Casas de Misericórdia, conferindo o mesmo tratamento dispensado a micro e pequena empresa. No entanto, cumpre destacar que essas duas emendas não obtiveram apoiamento nos termos regimentais, razão pela qual não manifestaremos sobre elas no voto adiante. Por sua vez, na emenda número 7, de autoria da deputada Fernanda Melchione e outras, pretende acrescentar novo artigo à lei, dispondo que fica
vetado o ingresso na sistemática de parcelamento de débitos tributários a que se refere esta lei, o empresário ou a sociedade empresarial que no ano anterior ou no correspondente ano de apresentação do pedido de parcelamento tenha recebido ou distribuído lucros e dividendos entre acionistas, ou tenha auferido faturamento capaz de incidir a tributação sobre renda conforme metodologia disciplinada na legislação do imposto de renda. Já a emenda número 8, também da autoria da deputada Fernanda Melchiona e outros, pretende acrescentar o novo parágrafo único ao artigo 8º da lei, dispondo que o artigo 5º desta lei altera a Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, acrescentando nova redação para o seu artigo 10A, acrescido dos artigos 10B e 10C, e permanecerá em vigor somente até dia 31 de dezembro de 2020, período oficialmente reconhecido pelo governo federal como de calamidade pública, conforme decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, ou durante o período de eventual prorrogação do estado de calamidade. A emenda número 9, da deputada Fernanda Melchiona e outros, pretende acrescentar novo artigo à lei dispondo o empresário ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento de parcelamento de débitos tributários, a que se refere esta lei, fica proibido de rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados, assim como de promover redução salarial durante todo o período em que vigorar o parcelamento, até 6 meses após o pagamento da última parcela iniciado na data do pleito no parcelamento dos débitos tributários. A emenda número 11, apresentada pelo deputado Alceu Moreira, introduz algumas modificações nos artigos 25, 48 e 51 da Lei 11.101 de 2005, bem como propõe a criação de um novo artigo 70A na mesma lei para permitir que o produtor rural possa apresentar plano especial de recuperação judicial seguindo os mesmos moldes e regras definidas para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000. Além disso, propõe um novo artigo 11 na Lei 8.919, de 94, para disciplinar a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos créditos e garantias cedulares vinculados à célula de produção rural, CPR, com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou ainda representatividade de operação de troca por insumos. A emenda número 12, apresentada pelo deputado Márcio Biolchi, propõe que, nos moldes do que preceitua o artigo 190 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o devedor e seus credores poderão celebrar negócio jurídico processual que vinculará todos os credores do devedor em crise, desde que, alternativamente, tenha sido aprovado em Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 da lei, ou tenha sido subscrito por credores que representem mais da metade dos créditos sujeitos à recuperação judicial ou falência. No entanto, como destacar que essa emenda não obteve apoiamento nos termos regimentais, pela qual não nos manifestaremos sobre ela no voto adiante. A emenda número 13, de autoria do deputado Arnaldo Jardim e outros, tem o objetivo de acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 49, com o seguinte teor: não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas e com seus cooperados. A emenda 14, do deputado Silvio Costa e outros, tem o objetivo de dar redação à seção 2A, inserida no substitutivo, que cuida das conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, justificando que alguns aspectos devem ser observados para se evitar um efeito contrário ao desejado, ou seja, diminuição da segurança jurídica e aumento da morosidade e custo a todos os envolvidos, que ao final é uma ineficiência para toda a sociedade. Além disso, a própria conciliação e mediação não pode se confundir com a recuperação extrajudicial, já regulada e admitida por nosso ordenamento jurídico. Foram apresentadas ainda as emendas 15 e 16, ambas de autoria do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, que pretende, respectivamente: a emenda número 15 pretende alterar a seção 4B, denominada da consolidação processual e da consolidação substancial, que inclui os artigos 69G a 69K no substitutivo, com a finalidade de obter a retirada das regras a respeito da chamada consolidação substancial, 69J, por entender o seu autor que, na prática, essa ferramenta acabava com o regime de separação patrimonial entre
entre diferentes pessoas jurídicas e responsabilidade limitada dos sócios de sociedades empresárias, dois dos principais elementos do direito societário e de uma importância incomensurável para que potenciais investidores analisem o risco a que estão expostos e resolvam financiar determinada empresa. A emenda 16 objetiva a supressão dos parágrafos 8º e 9º e 13 do artigo 6º do substitutivo, com o propósito de conferir novo tratamento ao crédito do fisco na lei, entre outros aspectos relacionados com a essencialidade dos bens na recuperação judicial. Eu peço um minutinho que eu vou ter que abrir as outras emendas que foram apresentadas. Emenda 17. Emenda 17, que na verdade é uma emenda substitutiva global com a intenção de alterar significativamente vários dispositivos do substitutivo que apresentamos. A emenda 18, de autoria do deputado Alessandro Molon e outros, pretende alterar o inciso 2 do artigo 6º da Lei 11.101, com o propósito de suspender as execuções ajuizadas em face do devedor, inclusive as de natureza fiscal e aquelas dos credores particulares, do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou falência. A emenda 19, também de autoria do deputado Alessandro Molon e outros, pretende alterar o parágrafo 1º do artigo 161 da lei com o seguinte teor: não se aplica o disposto nesse capítulo a titulares de crédito de natureza tributária, assim como aqueles previstos nos artigos 49, parágrafo 3º e 86, inciso 2, caput desta lei. Parágrafo 1º A. A sujeição dos créditos de natureza trabalhista por acidentes de trabalho exige negociação com o sindicato. Este é o relatório, senhor presidente. Eu vou passar então a análise das emendas. Inicialmente, somos da opinião que as emendas 1 e 4 alteram substancialmente a sistemática do texto que concebemos como substitutivo, apresentado anexo ao nosso último parecer, comprometendo sobremaneira a ocorrência e a coordenação entre vários dispositivos da Lei 11.101/2005, razão pela qual não podemos acolher as emendas apresentadas, a despeito da relevância e do mérito de todas elas, sendo que a emenda número 1, a questão muito controversa das garantias fiduciárias e obrigações solidárias prestadas em favor do credor, que ainda está sendo discutida no âmbito do STJ e ainda não foi pacificada, a razão pela qual optamos por rejeitá-la e aguardar desejável evolução jurisprudencial que envolve essa questão. A emenda 2, por sua vez, ao pretender alterar o inciso 1, artigo 2 e artigo 50A, dizendo que não será considerada receita para fins de apuração de tributos devidos pela empresa em RJ, as contrapartidas positivas apuradas em razão do abatimento da dívida decorrente do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou judicial e seus reflexos, resultado, porém, uma importante questão fiscal, a nosso ver. Afeta diretamente o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2001, por conter uma renúncia fiscal na medida que permite a possibilidade de renúncia de receita, o que optamos por rejeitá-la. A emenda número 3 não podemos acolher, pois refere-se, entre outros pontos, que ela objetiva alterar nos parágrafos do artigo 49 da lei a obrigar a descrição prévia do devedor na petição inicial do pedido de RJ, da essencialidade dos bens que seriam ou não sujeitos à recuperação judicial. A despeito da sua justificativa ser meritória, tal dispositivo na prática não poderia ser respeitado, visto que não se retira, que ele retira o poder discricionário do juiz ao apreciar o rol dos bens peticionados. Cabe, portanto, à lei impor ao devedor a obrigação de dizer previamente quais os bens que seriam ou não essenciais, vez que essa questão terá que ser apreciada e decidida pelo juiz de acordo com cada caso concreto. Na emenda 4, seu texto basicamente não distingue quais seriam os créditos sujeitos ao parcelamento, ao propor um novo artigo 10D da Lei 10.522, de modo que as disposições então propostas forem somente para créditos
já sujeitos a um problema nas multas decorrentes das ações penais, inclusive em caso de improbidade administrativa e decorrentes de acordo de leniência. Como se trata de um tema que já foi exaustivamente tratado e discutido no âmbito do Ministério da Economia, com participação ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive, não consideramos oportuno acolher essa emenda, sob pena de inviabilizar por completo toda a arquitetura legislativa que foi concebida para aprimorar a transação fiscal no âmbito da Lei 10.522. Por fim, quanto à proposta de manutenção da prioridade para a quitação de débitos de natureza alimentícia, o texto do substitutivo não alterou em absoluto essa prioridade, já que assegurada na lei, não havendo razão para introduzir o dispositivo proposto, portanto. A emenda número 5, a despeito das boas intenções dos ilustres pares que apresentaram, entendemos que todos os temas nela versados já foi exaustivamente discutido por ocasião da tramitação do PL 397 em maio desse ano, PL de minha autoria, e por entendimento predominante no STJ e da doutrina que estuda essa questão, não nos parece ainda o momento adequado para submeter esses agentes econômicos, cooperativas, entidades beneficentes de assistência social, aos institutos da recuperação judicial e falência, vez que são entidades que não são sociedades empresárias e possuem peculiaridades e características tributárias bem definidas em legislações próprias, o que impede de serem consideradas como tais. Quanto às emendas 7, 8 e 9, somos pela rejeição delas, pelo que temos contra-argumentar o seguinte. A emenda 7, o texto substitutivo já prevê a proibição de pagamentos, lucros e dividendos. Na emenda número 8, a Lei 11.101 prevê a necessidade de lei específica para parcelamento fiscal de empresas em recuperação. Portanto, o PL promove apenas um ajuste de parcelamento conforme sugerido pela PGFN, artigo 10C, 10C da transação. Está em linha... Tudo bem, cara, mas eu tenho que falar, esperar um momento. Está em linha... Desculpa aqui, presidente. Está em linha com a Lei 13.988 de 2020 e de acordo com a sugestão do próprio governo por intermédio do Ministério da Economia. Dessa forma, não existe, a nosso ver, razão para constar tal disposição em caráter temporário. A emenda 9, a nosso ver, a lei não pode proibir o que o empregador demita seus empregados, pois seria inconstitucional, e a redução salarial já é possível na lei atual e não estamos alterando essa posição. A emenda 11, apresentada pelo deputado Alceu Moreira, foi objeto de ampla negociação envolvendo a Frente Parlamentar da Agricultura e o governo, e após intensos debates e reuniões travadas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia, resultou uma proposta amadurecida, consubstanciada na referida emenda, razão pela qual decidimos acolhê-la para superar as questões judiciais e trazer maior segurança jurídica aos agentes econômicos envolvidos em alguns dos processos recentes de pedidos de recuperação judicial por parte de produtores rurais, que tem sido apresentado em alguns tribunais do país e encontra-se também em discussão no Superior Tribunal de Justiça. A emenda número 13 propõe a inclusão de um novo parágrafo 6º ao artigo 49, para não sujeitar aos efeitos da recuperação os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. Pelas peculiaridades que caracterizam as operações realizadas no âmbito das cooperativas, que são centenas em nosso país, entendemos ser apropriada a sugestão proposta pela emenda, pelo que decidimos acolhê-la mediante inclusão de um novo parágrafo 15 ao artigo 6º da lei, nos termos da sugestão apresentada. A emenda 14, parcialmente acolhida na forma da subemenda substitutiva global, que ora apresentamos em anexo, pelo que concordamos com o aprimoramento do novo procedimento que pretende inserir na lei qual seja a introdução das conciliações e mediações antecedentes ou incidentais ao processo de recuperação judicial. As emendas 6, 10 e 12 não obtiveram apoiamento regimental nos termos do artigo 120, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara e não foram admitidas, razão pela qual não manifestaremos nesse voto. Quanto às emendas apresentadas 15 e 16, a 15 faz menção ao
crédito, ao critério do benefício social que foi suprimido no texto do relator, justamente para tornar a consolidação mais restritiva. O autor da emenda alega que está restringindo a consolidação substancial, mas na verdade está ampliando na sua proposta. Inclusive admite que a consolidação por decisão dos credores, a revelia dos credores não sujeitos. Além disso, há outros dispositivos, ao nosso ver, que fazem mais sentido, como o parágrafo 1º desse dispositivo. Nas hipóteses previstas no caput desse artigo, serão responsabilizados pessoalmente com os efeitos do artigo 82 todos os sócios e administradores que tenham alguma forma contribuído para a sua ocorrência, bem como poderá o juiz, conforme gravidade dos fatos, nomear gestor judicial que se encarregará da elaboração de um plano unitário com vistas a solucionar, além da crise econômico-financeira, a irregular relação entre os devedores. E seguinte, inciso 2, irregularidade ou fraude na relação entre devedores em respeito à função da personalidade jurídica de cada uma delas, de modo que só a consolidação substancial viabilize a continuidade da atividade de maneira regular. A emenda 16 propõe a supressão dos artigos 8º, 9º e 13º, sem qualquer alternativa ao texto proposto. Hoje a redação está no artigo 7º, está no parágrafo 7º do artigo 6º, o que é bem mais duro para as empresas recuperandas. A proposta do parágrafo 9º é para resguardar a empresa recuperanda que opte por não pagar, parcelar ou transacionar e garantir, e nem conseguir eliminar caso entenda a cobrança indevida. Nesse caso, o juiz da RJ poderá determinar a substituição de penhoras, obstar o prosseguimento de uma execução fiscal, crédito não sujeito à RJ, mesmo diante de um cenário de opção deliberada do devedor em não pagar, parcelar, transacionar, garantir nem conseguir uma liminar, no caso de uma discussão de uma revisão administrativa da dívida. Equivale a dar a um crédito extraconcursal um tratamento muito pior do que os créditos concursais e a tornar a RJ uma grande fraude à ordem de pagamento da falência, pois enquanto os demais credores, inclusive quirografários, que na falência estão abaixo dos créditos fiscais, são pagos, a cobrança fiscal resta paralisada. O texto proposto, que propomos, está bem equilibrado com os avanços apresentados no parcelamento e transação de créditos. A emenda 17, por ser uma emenda substitutiva global, compromete substancialmente a concepção do sistema no nosso substitutivo, e entre os diversos dispositivos que apresentamos, nos termos da subemenda aglutinativa global, anexa, pelo que também não temos condição de acolhê-la. Ademais, entendemos que todos os temas versados nas emendas 15, 16 e 17 já foram exaustivamente discutidos por ocasião na tramitação desta matéria na Câmara dos Deputados no final do ano de 2019. Inclusive, acolhemos inúmeras contribuições das diversas lideranças de partidos representados nesta Casa. Por esta razão, entendemos que essas emendas também devem ser rejeitadas. A emenda 18, ela fere o Código Tributário Nacional, pelo que não nos resta alternativa a não ser rejeitá-las, vez que o CTN se reveste de forma de lei complementar nos termos da Lei 5.172 de 66, conforme status que foi recepcionado pela Constituição Federal. E, finalmente, a emenda 19 nos parece ser bem interessante para contribuir com o apoio dos créditos trabalhistas, diante de um cenário de recuperação extrajudicial, razão pela qual decidimos acolhê-la nos termos da subemenda substitutiva global em anexo. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa de todas as emendas apresentadas com apoiamento regimental e pela adequação financeira e orçamentária de todas as emendas supramencionadas que obtiveram apoiamento regimental. Agora, quanto ao mérito, nós votamos pela aprovação integral ou parcial das emendas 11, 13, 14 e 19, na forma da subemenda substitutiva global em anexo, e pela rejeição das demais emendas apresentadas ao PL 6229 de 2005 e seus apensos. Esse é o voto, senhor presidente, ao qual peço a atenção de Vossa Excelência e a aprovação dos pares. Muito obrigado, deputado Hugo Leal.
Parabenizo desde já Vossa Excelência pela dedicação com que tem estudado e trabalhado nessa matéria. A semelhança do combinado anterior, o dispenso de ler o parecer, tá certo? Na forma da subemenda, na medida em que isto será amplamente divulgado pelos nossos mecanismos da Casa. Dito isso, eu quero, de ofício, retirar de pauta a matéria, tá certo? Encerrada a ordem do dia de hoje. Então, muito obrigado, deputado Hugo Leal, muito obrigado a todos os líderes. Eu tenho aqui a solicitação de alguns parlamentares e líderes para fazerem uso da palavra, e nós vamos esticar a sessão até às 9 horas para podermos acolher as manifestações. Para que isso funcione, nós vamos combinar um tempo de 2 minutos por cada um. Assim, todos podem fazer. Estão inscritos aqui, pela ordem, os deputados, para que todos tenham ciência: Gilberto Nascimento, Chico D'Angelo, Sâmia Bonfim, líder Léo Moraes, Marcel Van Hatten, Mauro Benevides Filho e Celso Maldaner. São 7 parlamentares, 2 minutos é o tempo para que a gente possa ouvi-los. Abrindo os pronunciamentos, o nobre deputado por São Paulo, querido amigo Gilberto Nascimento. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, no último domingo vivemos uma situação triste pelo ocorrido com aquela menina de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. Um caso polêmico envolvia 2 crianças, uma intrauterina e outra de 10 anos, vítima de abuso sexual. Que caso triste e de difícil decisão, a ponto de dividir opiniões médicas. Eu quero aqui demonstrar a minha solidariedade à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que foi injustamente acusada, de um lado por omissão e de outro responsabilizada pela publicidade do fato de que não corresponde à realidade. Trata-se, senhoras e senhores deputados, de um caso amplamente divulgado na imprensa, e como é difícil agradar a todos, o fato da ministra ser pró-vida, assim como eu também sou pró-vida, não significa que faltaria com a ética do seu cargo público. Estamos falando de uma menor abusada pelo seu tio, de 6 anos, grávida de 22 semanas, portanto, mais da metade do tempo para trazer ao mundo outra menina que não tem culpa das ações desse abusador. Senhores, em nota publicada ontem no site do Ministério, fica claro que a ministra Damares Alves tomou as medidas adequadas e condizentes com o cargo que ocupa. Portanto, se houve vazamento da informação sigilosa, que se apure a responsável, mas o que não devem é acusar sem provas uma ministra de Estado de Direitos Humanos que atuou no cumprimento de sua função. Fica aqui o meu repúdio total a qualquer tentativa de denegrir a imagem da ministra Damares Alves ou de qualquer outra pessoa sem provas. Senhoras e senhores deputados, que sejamos precursores de boas sementes e colheremos bons frutos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado ao povo brasileiro que nos ouve neste momento. E mais uma vez, a minha solidariedade à ministra Damares, porque, infelizmente, de forma tão injusta, tem sido acusada de tantas coisas que não é de sua responsabilidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos os brasileiros e brasileiras, sabendo que o Brasil é maior que a crise e vamos sair desta crise muito maior do que nós entramos. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Deputado Chico D'Angelo. Senhor presidente, eu queria agradecer ao líder Vone a oportunidade de hoje representar a liderança do PDT aqui nessa sessão do plenário da Câmara. Dizer que hoje é um dia triste no Brasil, hoje foi um dos piores dias. Nas últimas 24 horas, são 1.365 brasileiros que foram a óbito pela Covid-19, atingindo 110 mil mortos. E nesse cenário dramático dessa grave crise sanitária, o governo Bolsonaro retira quase 10 bilhões do orçamento em 2021 da saúde,
13% da educação e, ao mesmo tempo, amplia em 2,2 bilhões o orçamento para a defesa em 2021. Mais armas, menos saúde, menos educação. Queria prestar toda a minha solidariedade aos familiares de todas essas milhares de pessoas, de óbitos, de familiares que perderam seus entes queridos no Brasil, aos médicos, eu como médico, a todos os colegas que estão na linha de frente dessa grave crise sanitária que o Brasil enfrenta, e aos profissionais de saúde de maneira geral, porque estamos sem ministro da Saúde, depois de 3 meses com o ministério praticamente ocupado por militares, que não conhecem o Sistema Único de Saúde, despreparados para lidar num cenário de tão gravidade de saúde pública. Então, minha solidariedade aos familiares e lamentar o momento grave que a gente está vivendo e o governo não ter uma política pública no enfrentamento, fortalecendo o SUS, colocando mais recursos na saúde. Infelizmente, nós temos um Sistema Único de Saúde que tem, de certa forma, com todos os problemas, salvado vidas em todo o Brasil. Então, essa é a minha solidariedade a todos os familiares nesse dia triste da história do Brasil. Muito obrigado. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada Sâmia está no plenário, está fazendo... Obrigada, presidente. Me ouve daqui? Da tela de líderes? Estamos ouvindo, Obrigada. Sim, deputada Sâmia. Pois não. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade aos trabalhadores do Correio que deflagraram greve e entram na greve a partir do dia de hoje, em primeiro lugar, em defesa dos seus salários e dos seus benefícios, tais como auxílio saúde. E é fundamental lembrar que no ano passado eles fizeram um processo de greve que foi vitorioso e conseguiu alguns acordos junto à direção dos Correios, mas que infelizmente esse ano eles estão querendo descumprir. Por isso é necessário apoiar essa greve, porque a gente está falando de um setor fundamental para a circulação de correspondências e de demais mercadorias no Brasil. Sem contar que existe um fato muito grave, que é o plano de privatização dos Correios. E é fundamental que essa pauta, que diz respeito à defesa dos interesses da categoria, também dizem respeito, na verdade, à defesa do Brasil, da nossa soberania, da nossa capacidade de ter uma empresa pública tão rica, tão fortalecida e que garante o abastecimento de uma série de cidades, de regiões longínquas do país. Por isso fica aqui registrado o nosso apoio aos trabalhadores do Correio. Também gostaria de aproveitar esse 1 minuto, senhor presidente, porque eu ouvi uma deputada bolsonarista do Espírito Santo, que inclusive é médica. Ela disse que ela teve acesso ao laudo do hospital no Espírito Santo que atendeu essa criança de 10 anos, que passou por muitos anos por violência, abuso sexual e que conseguimos, através de muita luta, de muita pressão da sociedade, fazer com que ela tivesse o direito de não ser mãe, porque criança é criança e mãe é mãe. Só que essa senhora, que é médica, ela disse que ela teve acesso ao laudo médico no Hospital do Espírito Santo. E ela, como médica, ela não tem o direito de ter acesso, porque esses dados são sigilosos, que a gente está falando de uma criança que pode e deve ser respaldada e resguardada pelo ECA. Por isso, eu gostaria que ela nos explicasse, afinal de contas, como ela teve acesso a esses laudos, se ela tem alguma relação com o crime que cometeu a Sara Gironini, ou Sara Winter, que revelou para a internet e que foi responsável por que aquela turba fascista fosse à frente do hospital violentar a menina e os profissionais de saúde que só fizeram cumprir a lei, acolher essa criança e garantir que ela tenha o mínimo de dignidade e não passar por mais nenhum tipo de violência. Eu gostaria que ela explicasse, porque é um crime muito sério, principalmente se tratando de uma profissional de saúde. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado líder Léo Moraes. Alô, senhor presidente, Arnaldo Jardim, fico muito feliz em vê-lo à frente da presidência e nos trabalhos da nossa sessão na Câmara dos Deputados, com toda a sua gentileza e sua eloquência a favor do parlamento e hoje da mesa diretiva. Eu gostaria de fazer rapidamente um apelo para que nós possamos apreciar o projeto de lei 2295, advindo do Senado da República, ainda de 2000, bem como o projeto de lei 2297, de origem desta casa, onde nós tivemos
a coautoria de 27 parlamentares, um de cada unidade federativa, para discutir as 30 horas dos trabalhadores da saúde, dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagens e dos auxiliares de enfermagem, onde nós observamos que, a despeito desse mundo novo, dessa atmosfera de pandemia, eles realmente, mesmo sem capa de super-heróis, colocaram a sua vida, a sua integridade física à disposição para servir outras pessoas. Então, nada mais propício do que, nesse momento, nós entregarmos essa resposta que está aqui há 20 anos e o Congresso ainda não conseguiu se desfazer disso, para que, na prática, eles consigam ser assistidos. Gostaria também de fazer um apelo, um clamor, que o projeto que foi aprovado no Senado, 1328 dos consignados, possa ser colocado em discussão e apreciação, e cada parlamentar vote conforme sua consciência. Momento delicado, momento de guerra, atitudes também muito veementes e afirmativas para assistir quem merece e precisa nesse momento. Outra passagem que nós vimos que está em voga, de forma muito correta e necessária, diz respeito ao estupro que aconteceu, e muito se debateu se deve ou não abortar, que é adequado para essa casa tomar sim a iniciativa, para que depois não discutam judicialização do processo decisório do nosso país, mas nós temos que antever a consequência e trabalhar na causa e também na punição. Por isso, nós gostaríamos de solicitar que projetos que tive a oportunidade de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça seja colocado em plenário, mesmo nesse momento que nós entendemos que existe um acordo de líderes para discutir com primazia, com prioridade, o que diz respeito à pandemia, mas discutir a imprescritibilidade do estupro, que nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, bem como também, da mesma maneira, a pedofilia, que diz respeito ao crime hediondo da pedofilia, que também já está pronto, está maduro, e nada mais oportuno do que colocarmos aqui, afinal é o anseio, é o apelo da sociedade, e nós nada mais somos do que esses porta-vozes, logicamente que legitimados pelo voto, pelo sufrágio, por esse grande vestibular. Fica aqui o apelo dos projetos da enfermagem, 2295 e 2297, das 30 horas da enfermagem, bem como os consignados, e também essa matéria do estupro e da pedofilia, que a gente possa dar uma resposta para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, líder. Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten. Deputado Mauro Benevides Filho. Deputado Mauro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho à tribuna desta casa porque tomei conhecimento na semana passada de um movimento de transferência de recursos do Banco Central para o Tesouro Nacional, na medida em que um lucro apurado da variação da reserva cambial, ou seja, o real se desvalorizando frente ao dólar, isso gera um efeito dentro da contabilidade do Banco Central, em real, expandindo, portanto, esse valor. O ministro Paulo Guedes deseja receber parte desses recursos do Tesouro Nacional. Só que o artigo 5º da Lei 13.820, que é uma lei de 2019, que regulamenta o relacionamento, senhor presidente e deputado Arnaldo Jardim, entre o Tesouro e o Banco Central, diz o seguinte: o Banco Central, o seu lucro operacional, ele repassa semestralmente para o Tesouro, para pagamento da dívida pública, mas a conta apurada da variação da reserva cambial, ela fica numa conta de resultado no Banco Central. E aí o artigo 5º diz assim: poderá o Conselho Monetário baixar um normativo para que o Banco Central transfira esses recursos, desde que seja caracterizado momentos de restrição de liquidez na economia. É um assunto, o que é restrição? É muito, é pouco? Isso está gerando no Banco Central se isso significa transferir diretamente, uma definição que viesse pelo Conselho Monetário Nacional. Inclusive, a informação pela imprensa é de que ele estaria consultando o Tribunal de Contas da União
para saber se esse repasse, definido as regras pelo Conselho Monetário, que eu acho meio perigoso, né, pudesse o Banco Central fazer essa transferência. Eu quero aproveitar, senhor presidente, portanto, que já tem nessa casa, de minha autoria, o PLP 159, final de maio, começo de junho, onde lá exatamente o deputado federal Mauro Benevides Filho, eu regulamento esse processo de transferência desses valores. Não pode ser na totalidade, porque se hoje tem desvalorização, no futuro, senhor presidente, pode ter valorização. Aí o Banco Central vai precisar de ter as suas reservas para bancar, portanto, essa apreciação que o real poderá ter. Portanto, é só para dizer ao país que esta casa, mais uma vez, o presidente Rodrigo Maia está muito preocupado com essa questão econômica. A Câmara dos Deputados apresenta aqui uma solução para que o Brasil possa, se efetivamente de liquidez ou de alta liquidez, não interessa, o Banco Central fica autorizado a repassar 80% do lucro aprovado da variação lá da conta de resultado do Banco Central do Brasil. Era só, senhor presidente, agradeço o espaço que me foi concedido nesse momento e peço que divulgue nos meios das mídias sociais e na Voz do Brasil. Era só, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides Filho. Seu encaminhamento será atendido, ampla divulgação a esse projeto tão significativo que Vossa Excelência mais uma vez destacou. Com a palavra o deputado Celso Maldaner. É uma satisfação, deputado Arnaldo Jardim, que está presidindo os trabalhos, nosso colega da Frente Parlamentar da Agropecuária. Que bom. Eu gostaria, senhor presidente e demais colegas parlamentares, dizer que nós fizemos uma moção junto à Anvisa, também fizemos uma videoconferência com a ministra Damares. Eu gostaria aqui de destacar a publicação no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, dia 17, pela Anvisa, da liberação e regulamentação do Zolgensma, medicamento usado no tratamento das crianças acometidas pela atrofia muscular espinhal, AME, aplicado por hora somente nos Estados Unidos, com um preço elevadíssimo. O medicamento continuará tendo que ser custeado, mas é uma grande conquista, somado também à isenção de tributos de importação já decretado pelo governo federal. Eu gostaria, senhor presidente, que acrescentasse o tempo de líder para mim concluir a nossa colocação. É notável, senhor presidente, que há certo descaso com a saúde pública, seja no atendimento pessoal ou no fornecimento de medicamentos. Claro que devemos ressaltar a importância de políticas de apoio e distribuição desses remédios, principalmente quando esses forem vinculados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, tornando o acesso mais democrático e acessível. Não resta dúvida de que é competência do Estado, da União e dos municípios o fornecimento de medicamentos para o tratamento da saúde humana. E assim se torna claro o viés constitucional desse quesito, por meio do artigo 196 da Constituição, onde fala que é dever do Estado e direito dos cidadãos ter acesso à saúde. Sensibilizado com os casos como o da pequena Sofia Helena, aqui do município de Saudades, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, e da Amanda Suave, da cidade de Xanxerê, que realizam vaquinhas, lives, rifas, para conseguirem os 12 milhões de reais. Protocolei uma moção de apelo para a Anvisa, que olhasse para esse pleito com muita particularidade. Também realizei audiência com a ministra Damares, que, muito atenciosa, me disse que um grupo de trabalho estava sendo criado para acompanhar os casos no Brasil.
Atrofia muscular espinhal é uma desordem genética de elevada complexidade clínica que implica em risco e clara ameaça à vida. Assim, as crianças acometidas pela doença estarão restritas a uma via de privações que as afastam e muito do desenvolvimento típico de uma criança saudável. Viemos aqui, senhor presidente, hoje manifestar nosso apoio no sentido de garantir o mínimo de dignidade para essas crianças. São centenas de crianças no Brasil. O sentimento é de gratidão pela liberação e regularização do medicamento, que vai trazer tranquilidade aos pais e dignidade às crianças. Esperamos ainda, senhor presidente, a incorporação do medicamento para que o tratamento seja vinculado ao SUS, assim garantir justiça ao seu acesso. Imagine um tratamento, 12 milhões de reais. São poucas famílias que têm esse poder. Então queremos apelar ao presidente Jair Bolsonaro, apelar ao ministro da Saúde, apelar ao Congresso Nacional, para que nós possamos bancar o custo desses remédios e salvar centenas de crianças no nosso Brasil. Agradecer ao governo federal por olhar por tantas vidas que poderão usufruir com entusiasmo uma infância feliz e acessível, zerando os impostos da importação. É uma grande conquista para quem tem no medicamento a esperança da vida. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Celso Maldani. Parabéns pelo seu pronunciamento. Agradecendo a colaboração de todos. Está encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando a primeira sessão deliberativa extraordinária para quinta-feira, 20 horas, às 15 horas, com a seguinte ordem do dia. Projetos de lei número 5.919 e 5.977 de 2019 e 1485 de 2020. Convoco também segunda sessão deliberativa extraordinária para quinta-feira, 20 de agosto, após a primeira sessão deliberativa extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projetos de lei 6229 de 2005, 2824 de 2020, 2306, 1622 e 2949 de 2020. Ainda 4749 de 2016. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. A apresentação de emendas, destaques e requerimentos procedimentais. As matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 20 de agosto de 2020. O período de breves comunicados terá início às 14 horas do dia 20 de agosto. As inscrições serão feitas por meio do aplicativo Infoleg. Haverá ainda sessão deliberativa remota do Congresso Nacional amanhã, quarta-feira, 19 de agosto, às 10 e às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, e às 16 horas, no plenário do Senado Federal, com ordem do dia já divulgada. Está encerrada a sessão.